Esse bicho é escroto pra caralho, cara. Odeio. Se ganha coisa por assistir, bom, aí eu já não sei. Está funcionando bonitinho o YouTube, tá funcionando bonitinho. Online ali também, agora é só terminar esse livro aqui e bora assistir. Eu vou fazer um layout depois pra jogar Warcraft Rumble, cara. Mano, eu montei uma combinação, véi, de Death Knight naquela porra lá com Minion de custo baixo, que é o capeta, mano. O bagulho leva torre Mas não joguei ainda. absurdamente rápido, velho. É muito forte. De início é uma combinação boa. É cabo de guerra aquilo lá, né? Tower Defense. É Tower Clash Defense. Royalezinho ali, versão boa. Então é cabo de guerra. Os caras pegam tudo, mano, a Blizzard ela é boa nisso, tá? Ela pega tudo quanto é coisa que era boa e transforma num bagulhozinho melhor, sabe? Pior que tá, não é puxando pano peso não, cara, é que realmente o Rumble tá muito divertido, mano. Tem algumas coisas que eles precisam copiar mais. Copiar mais e fazer igual. Tô na live do Ash of Creation, né? Aqui, ó. Aí você escreve lá no chat. Tem uma probabilidade de você ganhar algo lá. Eles sempre fazem uma live beneficente aí, tanto pra ajudar, e nessa live eles pegam e mandam chaves de acesso ao alvo. A chave do laboratório aqui. Ainda não estou pronta. Mano, pior que eu tô imaginando já os mapas de floresta desse jogo aqui com Ray Tracing, cara, meu Deus. Ainda não estou pronta. Não. Quero ver os carrancos, velho. Uns carranquinhos esqueletos que explodem, velho. As melanciazinhas de adaga. Preciso de tempo. Vai ser engraçado ver os carrancos nesse gráfico aqui. Pior que não é só essa área que a gente vai ver, né, mano? Vai ter muito mapa ali, bicho. Bicho esquisito. Naquelas árvores malditas. Apesar que as árvores tem aqui já, né? Ah, vamos. Ainda não estou pronta. Mas, Tinha lá, era carranco, árvore. Tinha umas Claw Viper esquisitas lá também, que já tem ali em Hawazar. Que a gente vai descer, provavelmente a gente vai descer por ali. tinha Passa aqueles na descida de Hawazar. Os infernos. Ah, tem aqueles morcegão dentro das dungeons também, né? Tinha aquelas casas diferenciadas lá. E uns bichinhos diferentes lá. Caralho, mano, é elite isso aqui? Não quer morrer, cara? Sinceramente, não usava Slayer essa bucha. Acho que o Slayer vai deixar muito papel. Um ano pra matar isso aqui, cara? Que isso? Ainda não estou pronta. Eu não tenho armadura e mato com Ah, agora vai. life. Vamos ver. Praticar isso aí. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Meu cabelo. O boyzinho ali, ó. Ainda não estou pronta. Ah, já foi.
de tempo para preparar isso. Ainda não estou pronta. Secret Lab. Experience the ultimate performance gaming seat. HyperX. We're all HyperX. We are all games. O Falls agora, né? Se eu tenho cupom, eu não tenho cupom ainda lá não. Welcome back, Opa. BlizzCon. We're starting the day Ah. off right. Here's Vamos the começar o World of dia com Warcraft deep Warcraft, dive. então... Eu vou deixar de fundo aí eles falando pra gente ouvir, vou tirar a música. Good afternoon, BlizzCon. So good to be back. Whether you are here in the arena, O meme do with me What right in front of me, Sword? whether you're watching from elsewhere Não in ficou the perguntando, halls, velho, quando aquela whether you're Sword joining de us from the comfort of your Sargeneras. home. Acho que é Thank you Sargeneras for que taking fala, the não time lembro o to nome lá. join me Sargeras. for this deeper, É, closer apareceu look do nada lá e todo at mundo ficou, what's pô, é essa, happening não sei o next quê. in the war within. Nos veremos de novo. I love you too. I love you, BlizzCon. So Morgan and Maria gave you kind of a sneak peek at some of what's coming today. Caralho, eles vão fazer uma live de 24 horas, velho. Sim. Wars of Creation. É, mas faz as já. well as a few things that didn't get mentioned at all yesterday. So, beginning, just a little teaser there. So, to begin, let's talk delves. So, what is a delve? As you heard yesterday, delves are these quick, bite-sized, epic adventures for flexible-sized groups, either solo or with up to 5 players. Isso que é Are alguma role coisa agnostic, útil aqui. so it doesn't matter if you're a couple DPS, if you're a healer and a tank, if you're a solo healer. We're going to make it work. We're going to meet you where you are, how you want to play. Amiga? Delves are a Quem que é tua new amiga, pá? Fala pra nós, é a endgame tal da pillar. This is a Cereal? Acho que é permanent Cereal. addition to World of Warcraft going forward Tese and foi com a menina que chama represents kind of a Cereal, acho capstone que é isso. to the outdoor world experience. We've had dungeons, Ali o we've had povo. raids, we've had organized PvP, and I think we've had some stuff for outdoor world players to dabble Se Deus in. quiser, pá, um dia eu vou pra lá, mesmo que seja por Mayon, you know. Esse ano eu ia, por mim mesmo. Ainda terão serventia. Mas infelizmente o governo americano me barrou, olhou pra mim e falou, mas cara com a cara de nóia aí, porra. Sei não, hein. Ah, falou que ano que vem ele vai de qualquer jeito. É, eu tô tentando trazer ele pra São Paulo pra tirar visto comigo, que tem uns bagulho ali que se for mais gente tentar fazer os Beetle Lab, a chance é maior. Eu acho que o governo americano te barrou porque você conta criar conta fake no Reddit. A mulher puxou minha ficha inteira ali de uma vez só. E aí, Espinosa? Só chega, abre o notebook e vamos ver o seu histórico da internet. Ai, caralho. E se eu digitar X no There's a lot teclado? of lessons we've learned over the years from building this type of content, whether it was Torghast in Shadowlands, Island Expeditions, scenarios, you can throw in horrific visions in that list. We've learned a lot about how to Vai ser tune 2 horas de these palco experiences, principal, how to cara, do design them Diablo. Quero ver isso aí, hein? Vai ser flexible, coisa boa. scaling groups Cara, of 2 different horas? sizes of different role É, 2 compositions. horas. Vai ser a Campfire, né, mano? E pelo que falaram aí, vai ter 1 hora e pouco de conteúdo já gravado. E aí a outra hora vai ser ele só falando desse conteúdo gravado. The key aspect of saying this is an endgame pillar is that it's an offering in parallel to the others, to dungeons, to raids. If you want to do this, if this is your jam, if this is your type of gameplay, we're there for you, and we want this to be as deep as you want it to be. If you're happy running Mythic Plus and you just want to focus on that, we're not looking to add another item to the checklist of things you feel you have to do to compete. It's an alternative. Unlike Torghast, which is something that, we did kind of say, everyone has to do this, whether you like it or not, whether you'd rather do something else or not. That gets back to some of the philosophies that Morgan touched on yesterday and how we're approaching designing and evolving World of Warcraft. We want to meet you where you are. We want to respect your time. We want to offer you the ability to choose how you want to spend that time each day, each night in Azeroth. So in terms of the character of delves,
what a specific one will be like. The vibe here is about unraveling mysteries, it's about exploring, it's about feeling like an extension, a seamless extension of the outdoor world experience. These are not dungeons. Every dungeon is ultimately about killing a series of bosses or boss-like encounters, and the dungeon is over when you kill the final baddest boss at the end of the dungeon. And that's kind of the structure that they all have to conform to. As much as we try to vary the formula a bit, that's pretty much what they're going to be. In the outdoor world, things are a bit different. We can, break some more of the rules. And really, at the end of the day, the one consistent thing about delves is that they're all going to end with a room full of treasure. Some of those will Acabou have de a começar final o boss evento, already in Renan. front of them. Others, maybe, just exploring, traversing the delve, flipping switches, solving a puzzle, defeating lieutenants, gathering things that you need to open the vault door. We can vary the gameplay, we can vary the feel of the experience. These are going to be instanced experiences, but they are seamless. When you walk up to, this, as I'll show in a second, a fog door at the entrance to a cave, at the entrance to a structure, you're just going to walk in, no loading screen, and now you're in a delve. You want to make sure this really feels like part of and an extension of the outdoor world. Now, as part of an in-game pillar, that means we're going to tie this into seasons. So, as well as a narrative progression over the course of a given season, there will be increasing rewards, increasing difficulty, and a change of pace, whether you're in Season 1 of War Within, Season 2, and so forth. Part of that is going to be the NPC companion that will be accompanying you on your adventures. The Season 1 companion, as we mentioned yesterday, is our good friend, Brand Bronzebeard. Now, what does this mean? What does a companion mean in practice? Well, it's a few things. One, it's definitely a narrative focus. It gives us a chance to help give context for your adventures, kind of narrate what you're going through. But also, Essa it's skin do a Neca é chance louca, to cara, kind do of cabelão branco. play with the mechanics and complement your playstyle. Ah, na hora que eu vi, eu peguei, cara. Não teve como resistir. Ela é muito bonita essa daí. To complement what you or your friends are bringing to the group, whether you want more survivability, whether you want help with someone to tank, whether you want more control, this can help us balance the experience as well and give you another vector for your progression. Ainda não estou pronta. That fog door. You are, as I mentioned. Ainda não estou pronta. They tell you this place, there's an unnatural, there's a disturbing presence that is Preciso de tempo para preparar. Eu quero muito a da Maga, muito da Arsene, mas não brota, cara, na loja de novo. Pior que eu ficava olhando e falava, nossa, mano, eu vou comprar essa da porra da Maga aqui, velho. E eu falava, não vou comprar não vou jogar de Maga. Aí tô aqui, né? Qual que é? Abraço da mãe. Ah, tá, abraço da mãe. Todas do abraço da mãe são loucas, velho. A do Necro é a melhor. A do Necro eu concordo, é uma das mais loucas. Ainda não estou pronta. But there's a lot of kobolds in here. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Bosses, solve a puzzle or two. Ainda não And at estou the end, pronta. you make your way into the ballroom,
Eu quero fazer uma build de Magna Orb também, velho. Preciso de tempo para fazer isso. Mas você tá falando aqui no diablo? Preciso de Não sabia que tinha, não. tempo disso. É, tem um cajado e uma luva que faz o Fireball virar um ping-pong. Mó legal. Forte pra caralho também, velho. Eu acho que a maga nessa brincadeira dessa temporada é a que mais tem build descolada pra você fazer, velho. Tem muita coisa. Diversificada, né? Na outra era o druida. O druida tinha umas 20 builds, mano. Essa aqui. A galera que não gosta muito de Diablo 4 não, mas sistema de buildzinha dele, mas eu tô achando bem da hora, cara. Parece que um cara, qualquer build é possível fazer as coisas agora no jogo. É, essa temporada não teve nenhuma build assim que tipo você fala assim, não, essa build é uma merda, não funciona de jeito nenhum. Eu tô jogando de Firewall. Não faz muito sentido. Não funciona. Maybe not being the wisest adventurer, that sounds like a great place to enter, so you take a few steps forward. Ainda não estou pronta. Assim, né? Eles estão chamando de Campfire o bagulho do Diablo, mas eu acho que vai ser igual World of Warcraft ali a conversa, cara. Vai mostrar pra aí mesmo, velho, o que tá vindo aí. Então, por isso que eu falei que vai ser uma hora de conteúdo gravado já. Porque não faz sentido, tipo, o Campfire é um bom nome, sabe, que eles deram pra parada toda do Diablo. É, eu lembro até o Joey falando lá que, tipo, o time do Diablo tá um pouco mais avançado e ele já tem esse nome já, por isso que os outros segmentos aí da Blizzcon não tem, tipo, é o que vai vir de próximo, né? Eu tô curtindo, velho, essa velocidade que eles estão fazendo as coisas. Agora tá bem estruturado lá dentro, parece. Divisão da galerinha e tal. Eu sinto o X-Fall procar, mas eu não vejo o dano dele tem hora, cara. É engraçado. Mas você sabe que eu acho que você acaba não reparando tanto? Porque o X-Fall, a diferença dele pro Mendel é que é só você procando, né? No caso do Mendel é todos os minions. Eu não sei se é o barulhinho do incinerar que fica, dá pra você sentir o barulhinho diferente, tá ligado? Quando ele proca. Quase mais um glifo no 15, mais uma dungeonzinha e GG. Deixa eu lá que dá esses itens. Eles vão botar um bagulho de Delve no Warcraft, cara. Sim. Isso eu acho da hora. Os caras tá pegando a ideia lá do pó e metendo no World of Warcraft, cara. Olha, errado não tá, né? Assim, não é deles, né? Existem de outros jogos, mas... Da hora. Deixa eu ver se meu bloco de notas tá aberto aqui, inclusive. Eu tinha marcado uns bagulho de... Sumiu tudo. Ó, vou botar aqui coisa que eu espero que eles falem. Vamos ver aqui. Ô, Darkness, valeuzão, seu bonito. Free click, 22. Eita, papai. Parabéns, ô Dark. Aí sim, cara. Hopefully, just good news for everyone. Now, aside from, just power, also you get silly hats. Nothing more to say here. These just... These are just a few examples of the array of cosmetic rewards that will be exclusive to Delves, reflecting the varied ecologies and environments you're going to be facing.
So, silly hats, World of Warcraft. Less silly, just as, let's say, Mythic Plus players have a mount that they can earn over the course of a given season, this customizable flying mount will be exclusively available through thorough completion of the Delve experience. You'll note the customizability of it. This will be customizable the same way you can customize your current dragon riding drakes at the rostrum. Just modularly. É que se você for olhar, a maior parte de comunidade deles é isso, né, Ramon? Então... Ô, Kuei! Valeuzão! Ô, Kuei, você tá aí na taverna medieval? Okay. Up next. Warbands. Warbands. I feel like I could probably just Hoje save não, 10 isso foi minutes this ontem. panel by just saying account wide everything and like just click through the next slide. Tava vendo os pessoal lá, tava legal a foto lá, hein, cara. Tava bem daorinha as coisas. Kind of that. So, I don't know if you guys know this, but it turns out y'all play a lot of alts. I'm sure that the number of characters per person in this room in particular is like insane average. But the average WoW player today plays Esse multiple cara me characters. respondeu, inclusive. Two-thirds of players who have a level 70 have multiple level 70s. Half of players have 3 or more. Most people are playing multiple characters a week. Deixa eu só pegar uma água, eu já vou. That's not something the game, Fechou. it's no secret, has always done the best job of supporting. Ah, esse aqui é minhas previsões. Eu acredito que isso aqui é o que eles vão falar hoje. Different assumptions, and I both mean design-wise, but actually engineering-wise as well. The infrastructure and the architecture that was built. Back then, it took hundreds of hours to level a single character, of course, and playing alt seriously was far from the norm. But we've kind of inherited, we have been working with those foundations to this day. And so when we get requests Esse aqui que eu acho que eles vão falar. friendliness, we try to do it, but we're often we're swimming upstream, given the underpinnings of a system that were never designed for this. And that's why you get some, frankly, pretty clunky solutions, like, well, if you want to transfer this currency to your alt, go to a vendor and spend some to buy a different box that contains account-bound currency that you can then mail to yourself, log out, log back in, take the box out of your mailbox, and open it on your alt. Congratulations, you have moved 300 supplies. Elegant design, ladies and gentlemen. What if we didn't have to do that? So at its core, Warbands is, what if we just rebuilt those foundations and created a new future, both for the things we want to offer today and the things we'll be able to in the future, so we're not fighting against Também acho, cara, que pode mostrar assim. It complements what we want to do. Now, the focus here is really making it convenient, removing barriers, removing awkwardness in playing alts. We don't want to actively necessarily encourage it. People already want to do it if they do it. One thing the system is not going to be is something that awards you power or makes you more effective because you have done things on other characters. A build na feiticeira é a de... If you want to play alts, do so. É a de raio, cara. Focusing on a single character. Foi mal, pô. Vocês estão no YouTube aí, eu não cheguei a... tinha visto. Let's talk about some examples. Okay, so I'm going to run through these pretty quickly. They're mostly fairly straightforward. It's a bank. It's an account-wide bank. Thankfully, hopefully, you should never again have to mail something to yourself. You also might notice, and so this is giant, lots of storage, extra tabs that can be purchased on the right-hand side, so multiple tabs of these. You can organize them as you want. The very observant, the eagle-eyed, will notice a little checkbox mentioning reagents. If you deposit reagents here, you can craft from the account-wide storage on any of your characters. Caralho, cara, sistema de craft, ó. Aí. Reagentes, a porra toda. Aí sim. Something that you might put in this account-wide storage are the ability we will now have to create war-bound items that are war-bound until equipped. You might get an item that you can't sell in the auction house or trade, but that you can give to any of your other characters. Eles vão trazer aquele Paranauê lá do Immortal, que você põe o equipamento lendário lá e a galera pode usar enquanto eles estiver na Warband. Doideira, cara, muito massa isso aqui. They would drop at a slightly lower item level than what that content would normally give you. Again, we want to make sure the right way to play is not. Provavelmente eles vão trazer isso pro D4 também, cara. To gear up your main faster, but just easy potential hand-me-downs, ways of getting an alt caught up,
maybe even an excuse to level an alt if you get a really cool item for a class that you haven't had a chance to get up yet. So just an extra layer here, hopefully, making it easier than ever to O Grips, obrigadão. to accomplish your goals on multiple characters. All right, now quick rundown of some of the other integrations we have planned. Transmog. Transmog has always been, it's been for a long time an account-wide collection. Valeuzão. Here now that really is being acquired by your warband, that means that now if you're running, say, Ulduar on your mage and a pair of plate shoulders drop, you can still add those plate shoulders to your warband collection. Eita. Yeah, self-explanatory. And then, if you log on your warrior later, your warrior can equip them, you're good to go. Hopefully you don't need to feel Again, fairly straightforward. In War Within, that will take Ainda some não work estou over pronta. time. We'll probably just start with that. Harou. Limite de parede, shit. Here's a really light Ainda não example, estou simple one, pronta. just flight paths. As you explore the world, you learn flight paths, you discover flight paths. Is it terrible? Agora sim, ó. Assim, tipo, você aprende os fly path ali e era a front white. O joguinho parece que o pessoal vai gostando, cara, da atualização. Mas também, né, tem dedo do homem lá, né? Uhum. E tem umas quality of life aí que faz anos que a galera tá pedindo. É igual falar, mano, como é que um cara igual o Chris consegue fazer tudo aquilo, velho? É muito doideira, mano. Preciso de tempo para preparar isso. Um cara fazer tanta diferença na franquia igual esse maluco faz. Como eu acho que ele tava lá desde o começo, né? Ele tem a visão do que a galera do começo queria com o jogo. Invert that paradigm and change Preciso de Pior tempo que sai em para tudo, né, preparar velho? isso. É venda de produto, é suporte telemarketing, esses bagulhos assim que depende de pessoa que lida com o público, é o que mais deveria ser ouvido pelos devs. Tá rolando o Commander, tá rolando de fundo aqui, tá falando do Warcraft agora. O próximo é Diablo. Só que esse daí vai até 6h30. Opa! Ainda não estou pronta. Se eu morrer é que eu dei o alt tab aqui, tá? functionality here. Tranquilo, Souls. Preciso de tempo para preparar isso. Around the campfire. Dress them all up. É até satisfatório na hora que eu junto os bichinhos, velho. Um grupinho, olha. Dá uns danão tão da hora aqui. Preciso de tempo para preparar isso. Eita porra. One thing you might notice Peguei. realm select. Ainda não estou Warbands are pronta. a realm agnostic, faction agnostic feature. You will just see all your characters here. If they're on different servers, we'll make it clear that they're on different servers. But you shouldn't have to go to the change realm screen. They're just all here. Ainda não estou pronta. Aí sim, você pode jogar em vários servidores e tá tudo ali. Okay. Deeper class levels. Look at Fodeu.
Eu vou fazer uma ball lighting depois, mas não agora. Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto. All of these things and need to, pick one or the other. Suddenly, when you can get all of them, Ainda não estou pronto. focusing Imaginando o dia que eles botam uma habilidade de Arconte aqui, velho. Isso é louco. Eles falou que o glifo lá do coisa é baseado nos poderes do Lord Zir, né? É o de sangue, ele vai aumentar sua porcentagem de dano pra cada ponto de inteligência ou de força que você tiver lá, principal. E aí parece que ele vai aumentar depois não sei quantos por cento lá também. Preciso de tempo para Sim. preparar Você isso. atingir um certo nível lá. which hero spec do you want active? And also, E there morreu. will be choice nodes within the trees, just as the classes and the spec trees currently have. Eita porra, tem um Fallen ali, velho. As a simpler collapse view, once you get that trouble, Congelei, pronto. Ah, porra. Preciso de tempo para preparar isso. one way to start with druids is because it's all complicated. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Chosen is available. Guardian. Se tem vaga, o canal lá, tem uma vaga só aqui, mano. Se vocês quiserem entrar aí, manda coisa de vocês aí. A gente tá fazendo sigilo baixo, tá? Só pra constar. Preciso de tempo para preparar isso. Estamos aqui na faixa dos 50 aqui. Preciso de tempo para preparar Tá todo isso. mundo só. O Lucas deve estar jogando com build meta aqui, velho. Eu e o Souza tá na. Os off meta da vida aqui pra tentar brincar. Estamos na loucura. Ainda não estou Esse de fogo me quebra, cara. Aí, eu falei. Or, passive that just augment your abilities, your resource pool, Valeu, Lucas. and just make you a better druid. An example of a choice node, just doubling Ah, o Lucas agora deve tá de overkill pela marreta dele ali na mão. Ah, sim. Não tá bom ainda, não tô com os itens bons ainda. Mas tá com a overkill na mão? Pela marretona já tá pra ver que é Death Blow. Querendo pegar o Hellhammer, mas... Vai jogar de uphill? É, Death Blow. Nossa, eu jurava que tinha acertado. O bicho teleportou, ele acertou, quer ver? Essa aí eu acho que é a build de one shot em tudo, velho.
mostrou. A da uphill eu acho mais legal. Você arrastar as pedras, caso que estourar os bichos, é daorinha. Não que essa daí seja chata, não é. Não, eu tô tentando fazer do uphill, mas... o Hellhammer não caiu ainda pra mim. Matar a besta lá, pô, de gelo. Receba. Mais um no 15. Quase lá. Desenfrear. Aí depois do desenfrear, eu vou ter que upar o meu último, que é o exploit. Segura o banheiro ali. Both just naturally, you know, it's a powerful effect that's going to fire more frequently, but also to the extent that the rest of the Elite's chosen tree is tying into it, you'll get those benefits as well. A couple of more passive examples here. Again, just doubling down on magnifying your arcane lunar throughput, and a final capstone ability for this tree that is further reinforcing these core already been augmented. We'll leave this slide up for a while. These are our current plans for all 39 of the hero specs, so one per current specialization. Some cool fantasies here to explore. Definitely really curious to hear community feedback on all of these, which are exciting, which are most resonant, which sound, frankly, maybe a bit lame. Are there any that you hoped you'd see on here that you're not seeing on here? We are, well underway building these out. But it's definitely early enough for us to pivot on a lot of these if there's something the community is really excited about. I want to triple super underscore, the example talents I just gave are work in progress, very subject to change. Probably no part of the game is more prone to iteration, and for no part of the game is the community input more essential than class design, spec design. To that end, when we move into our alpha, probably in the spring, we want to have as many, if not all of these hero specs playable from the start, so that we have the entire alpha and beta window to iterate on them, to replace the things that aren't working, to dial them all in to where everyone's going to be excited about what they're getting. It's a long road ahead. Can't wait to share that journey with you and really just collaborate, discuss back and forth. Só aceitar só, não vai. Now some other stuff. Some you've heard about, some you haven't. First off, Aladris, you get to be an Earthen. Awesome blinged out dwarves, or maybe not so nossa, velho, isso aqui tá god. These are going to be earned just by Veio playing com mana, the mas War Within campaign fully. There's no rep to grind here, nothing else beyond that. It's you are meeting the Earthen as, it's a first contact in essence. You're going to learn about the nature of their problems, the nature of their culture. You're going to work with them to overcome those problems. Nossa, veio vulnerabilidade. End of that journey, it will make sense. Ele veio quase no máximo. Oh my god. For them to lend you their aid and join you oh my god. Horde or alliance. So yes, Horde dwarves. Depois tem que fazer um Helltide pra terminar de refinar esses itens meus que tá faltando. What the racial abilities are going to be, but the available classes, 10 out of the 13 available classes. Everything but Druid, Demon Hunter, and Evoker. Now on the right side here, you see a concept of the Heritage Armor you'll be able to earn from leveling your Earthen to max level. Alright, Dynamic Flight. Não posso reciclar isso. So it was obvious very early on in Dragonflight, probably before Dragonflight even released in beta, that we could never go back to how it used to be. Honestly, we hoped that would be the outcome. We hoped the feedback would be
this is so awesome, we just want this to be how flying works forever. But we immediately began Gostaria de plans algo de for what aço? that would mean, because it's the only way to go. Ponte da And Fortuna. so dragon riding is going to become the default, no longer just dragons, but dynamic flight now in War Within and Melhor do que começar do zero. want to make Não. sure. Valeu, Lobo. Valeu, Diego. Hello. I meant to have two mounts here, but I only see ashes on the right. But anyway. Se raro vale a pena olhar, vale, ô Cam. Porra. The key point being, we want to expand this Pra to caralho. other A gente mais olha. mounts that you have available. I think the Os only raros é os downside of importantes no dragon jogo. riding, as it exists today, is that you don't have much reason to use so many of the mounts that are your favorites visually, aesthetically, that you've earned and done so much to collect. You want to make sure that as much of your collection is viable as possible. So not every single flying mount is going to be able to support dynamic flight. There's some animation logistics to work with there, but as many as we can. It's a 3-digit number. Eu vou usar o Elixir, eu tava... Boa ou Of má? mounts being Como able to posso just ajudar? fly the way you've always Elementos para enjoyed magias your dragons. futuras. And just to clarify, like, this is the future of flying. So everywhere that you can fly today, you will be able to dynamically fly or dragon ride. Golpe de sorte In fact, not just 62,4%. in the War Within, a little sneak peek, I think in our upcoming 10.25 update, you'll be able to dragon ride in Eastern Kingdoms, Kalimdor, Northrend, Outland, you name it. Os raros é o que eu tô mais olha. We also understand there are some folks, for accessibility reasons, personal preference reasons, maybe you just like being able to AFK in midair, that dragon riding isn't your favorite. We don't want to take anything away. We want to let all these mounts that can. Agora você vai poder voar de dragão do jeito lá do Dragonflight em todo lugar. Let's call it TBC. Up to you. É bom também. Ainda não estou pronto. Preciso de tempo para preparar isso. Play through the campaign. Explore the more of something that's evergreen. Some of those unlock traits. Minha vida agora tá começando a ficar melhor já. O golpe de sorte tá procando melhor. Parede de fogo tá aparecendo mais. Vou fazer uns incensos aqui, cara. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Achou uma chavezinha. Ainda não estou pronto. Nossa, os bichos estão nascendo bem em cima do baú, velho. Que delícia, velho. Né? Olha isso. Preciso de tempo para preparar isso. Ah, o baú tá bugado, é. Do jeito que a gente gosta. Putz. Vai cair feito um pacote.
é que ele pode nascer vários, tipo, espalhado na tela, ou dentro, esse aqui nasce em cima do baú, mas quando sai esse tipo de evento aqui, velho, ele fica, tipo, pra aqui tudo assim, ou fica em cima, vocês ficam em cima, é bom. Ainda não estou Parar e pronto. tal, e mano, ramps. Uma coisa boa. Tranquilidade pura. Mas você não tava aqui não, velho? Não, acabei de voltar, cara. Isso aí faz um tempão aí. Como sabe. Caralho. Tá vendo? O cara nem percebe que eu saí, mano. Não, vocês nem falam nada. Falei, já Ainda volta não aí, pô. estou pronta. Nem percebi. Percebi. Eu não vi, E pô. você já tá acostumado, hein? Eu não ouvi, cara. Pô, por que você não foi lá na taberna, cara? Muito longe da sua casa aí? Por que eu não fui? De verdade. Preguiça. Caralho, mano. Preciso de tempo. E ainda bem que eu não fui, cara. Por quê? Nossa, da chuva que caiu em São Paulo ontem. Ah, não, isso eu fiz, tô ligado. Se tivesse ido, eu tinha me fudido. Eu tenho um feeling pras coisas que às vezes me salva, cara. Mas queria ter ido, sabe? Bater aquela vontadezinha de ir, tudo. Aí eu falei, ah, não vou não, tá ligado? Aí nem mandei nada lá pra Nai e tudo. Falei, não, tipo, pra Dai. Eu nem vou. Eu queria ir, mas. Primeira cair. Não era certeza que eu ia, eu falei, não vou mandar bagulho que tá de mancada. Eu mandar, ela falou, não, vou. Confirmando e não ir. Vou largar e. Se mata. Caralho, essa coisa aqui. Os inimigos tá com a robustez explodida, velho. A 40% de dano a menos também, inimigo próximo. Vocês estão fazendo umas qualidades de vida ali incrível, mano. Ainda não estou pronta. Preciso de tempo para preparar isso. Ah, esqueci. Fui só andar, bosta. Preciso de tempo para preparar isso. So this one basically speaks for itself. You know, I've mentioned earlier, you know, your warband is a cross-realm construct. Increasingly, so many of the activities that players engage in, Ainda não estou pronta. Caralho. Poder participar da guild independente do servidor que tá. Sistema bom, muita gente queria isso aí, velho, nos joguinhos de MMO. O jogo já é em shards, né? Então, não vejo problema. Ainda não estou pronta. 3,5. But it's not going to be tied to. Essa 6 é meca. Preciso de tempo para preparar isso. Server, regardless of your faction, as much as possible. You want to play WoW with someone, make that happen. Preciso de tempo para preparar isso. So if you're
going online, you can go to the WoW or WoW Classic subreddits or and either ask your Bosta. questions there or Bati com o upvote TP na others. cara da parede. This coming week, when we get back to the office, we're going to huddle, review the top questions, and record streams for both Classic and for War Within, addressing the top questions to try to get us back. Ainda não estou pronto. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Peitoral Não único. posso pegar mais nada. Would like to thank our partners. Xbox, power your dreams. Ai, deixa eu quebrar esses negócios. É 6,5, Guilherme. Omen, Game Life. HTC Vive Motors. Virtual production made simple. Acabou World of Warcraft. Vamos ver o que é agora. Intel. Push your gameplay beyond performance with 13th gen Intel Core processors. Check out MSI's wide array of monitors, from Nobel Prize winning quantum dot technology to 4K OLED panels. They've got you covered. And the beneficiary of Blizzcon's charity auction is Direct Relief. Whatever you can do. We thank you. Will you save us? Worth, eh? Essa propaganda de Diablo Morto que tá passando aí. Can your shadow be our light? Esse vídeo tá assistindo, Diablo Morto, não é? Não, pô, é bom. Diablo 4, do né? 4, do 4, verdade. Não é todos os personagens aí como pessoas. Daqui a pouco vai ter o xamanzão virando urso aí, ó. Ih, dropei um único aqui, nem vi. Ai. Um Ô, dropei um Butcher, Soul valeuzão. O cara lá com o chapa. Overwatch hoje. Já. Nice. Ah, esse aqui é o que transforma uma poção de cura em barreira. Agora pra um peitoralzinho aqui, cadê? Teleporte. In the beginning, I was all alone. Trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that with the right friends, No meio ruim. Vou everything quebrar. would change.
Ainda deve dar para aproveitar algo. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg waiting to explode. We did it! No! Oh, nuts. A tu sais a mais grata. Cada boss tem um drop específico, ô Pantufa. Caro profissional do entretenimento virtual em que porventura Vossa Senhoria se ausentou permanentemente ou mesmo temporariamente de forma estendida de desenvolver as atividades científicas da peça digital conhecida por Lost Shack? Fico no aguardo da resposta. Um forte abraço. Meu amigo. Ainda não, Arden, ainda não. Ainda não. Vamos lá, galera. Puxa a próxima. Gostou da mensagem? Bem elaborado, né? Pô, português correto, fino, formal. Eu utilizei um AKA ali, de forma bem produzida. Você vê até o bot leu direitinho. Olha, eu acho que tem esse comando aqui que é sempre no uso. Não, o Inft joga. Leva 50, mas não aguenta. Olha o Bruno aí. Tinha que ser o Bruno, né, Bruno? Opa. Tinha que ser o Bruno, né, mano? Porra. Eu ainda lembrava mais desse comando. Você ainda tem a necessidade de olhar item amarelos? Como assim, eu digo? Isso te cansa, cara? What the fuck? É metade da graça do jogo, velho. Eu não entendi, pô. O ideal é você olhar o seu theory craft da build, como assim te cansa? Só aí tem cara de jogador que ama aqueles joguinhos que você não faz porra nenhuma, que só fica, entra no jogo, clica no botãozinho e o boneco fica andando fazendo sozinho, né? Caralho, essa aqui é fodida, viu? Essa aqui tá desgraçada, velho. Tio Biel, valeuzão, cara, pros 14. Só vi o maluco virando pó. 60% de... 60 não, 50% de desacelerar. 30% a mais de dano adicional como sombra. Meteram o Amorante na Blizzcon, essa não agrega nada. Olha, infelizmente sou obrigado a discordar de você, cara. Yeah. A da Amorante. Ela tá na Amunha lá, ela tá na... É a Blizzcon? A tá na Blizzcon, pelo que o Ramon TV. Tá, é uma das que foi escolhida lá pra... Mano, você já viu, não é por nada não, mas você já viu os cosplay que ela faz? Sem ser a parte do OnlyFans dela? Ela era conhecida antigamente por cosplay, cara, mas zoeira não. Ela direto ia na Blizzcon, cara. Ela ficou famosa por causa dos cosplay dela de Overwatch, cara. Widowmaker, Tracer. Assim. Ela tem as paradas dela que muita gente, né, não consome e tal, mas ela é muito inteligente, velho. Direto e reto, mas... Preciso de tempo para fazer isso. Rapaz, ela tem um bagulho chamado poder de alcance, Ramon. Se você fosse o dono da Blizzard, você com certeza ia querer um poder de alcance forte no seu evento. Exatamente. Ela é um canhão de alcance, velho. Não pode falar o que for, pode reclamar das formas que ela faz isso. Eu vou falar o que? Se eu fosse igual a ela, eu ia ganhar dinheiro igual ela ganha nas custas de nerdão punheteiro safado, cara. Porra, foda-se. Total, nerdola punheteiro ia garantir aposentadoria em 2 meses. Mulher comprou um posto, velho, de gasolina, tá ligado? Sem contar outras coisas que ela conseguiu comprar lá também, velho. Essa mulher é esperta pra caralho. Tá jogando antigo dela, né? Só de certo. Qualquer um aqui que falar que não faria isso é mentira. Mas é lógico, né, cara? No seu banho. Porra! Por dinheiro, eu duvido que não vende. Eu tomava banho até todo dia. Até se esforçava um pouco, né?
Você diz isso agora, Ramon. Você diz isso agora, cara. A Sasha Grey faz conteúdo de verdade e também foi atriz, Ela pô. faz conteúdo de verdade agora, cara. Mas antes o conteúdo que ela fazia era o conteúdo direto e ereto aí como... É o que eu não é pra defendendo ela não, mano. Mas, velho, por trás das câmeras, a Monhala faz muita coisa pela sociedade. Ela tem uns bagulho de caridade que ela ajuda, tem uns bagulho de instituição de animal que ela ajuda, um monte de coisa, mano. É igual a Sasha Grey. Uma coisa que eu acho foda que pouca gente fala da Sasha também é aqueles bagulho de instituição educacional que ela faz lá de português, cara. Um negócio de português não. De língua, não sei o que lá das contas, instituição de ensino, tá ligado? Faz coisa da hora, mano. A pessoa só lembra de um tipo de conteúdo. É lógico. E geralmente é o conteúdo que vai denegrir a imagem da pessoa, nunca é o que vai agregar. Exatamente, isso aí foi cirúrgico, cara. Quem que tá? Ninguém pegou o negócio? Não, tá com o menino aqui, pô. O azul aqui, ó. Tá com você, filho. Deu com a pedra. Tá com a roda nas costas. Tá... Nem reparei. Caralho. Não dá porra. Mas espinho no chão, hein? Preciso de tempo para preparar isso. Ah, não, ela decidiu seguir um caminho diferente na Twitch, ô Ramon. Concordo com você. Tá ligado? O conteúdo que a Ramon faz na Twitch é conteúdo pornográfico. Isso aí. É igual eu falei, como é que você vai culpar ela sendo que tem quem consome? Entendeu? Eu acho que esse é a parada. Se tem quem assiste, tem quem consome, tem quem paga pra isso. É igual a live de NPC, tá ligado? Não tem quem consome e paga, dá dinheiro pros outros ficar lá falando café, 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 rosa, 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 milho, milho, pão. Tem quem consome, pô. Esse que é o BO, tá ligado? É famoso milho? Eu não comi milho. Também. Mas ela eu tenho certeza, ela foi por causa de poder de alcance, cara. Aí. Ela jogava ou também não jogava? Ela joga vários jogos da Blizzard, o que ela mais joga é o Overwatch, que ela jogava. Não sei se ela joga hoje em dia, mas o Overwatch eu sei que ela jogava pra caramba antes, quando saiu um. Tanto que ela ficou famosinha foi com os cosplay dela que ela fez, tá ligado? Lá na. Da Widowmaker, era o Widowmaker e a Tracer, cara. É os que levantou ela. Na real, não foram os cosplays que levantaram ela, eles levantaram outra coisa, né? É, levantaram outras coisas, mas foi o que chamou a atenção, tá ligado? De quem? Do nerd punheteiro safado sem vergonha. Exatamente. Nerdola gosta de jogar dadinho em casa. E o mais engraçado é que teve uma vez que ela falou na live dela, que sabe qual foi o pacote de cosplay dela que mais viralizou nesses bagulho aí de maior de 18? Ela fazendo foto sensual de Tracer como Widowmaker. Porque os outros tentaram, tá ligado? Na Widowmaker com a Tracer. E tipo, na história do Overwatch, se eu não me engano, posso estar errado, tá? Há muito tempo que eu não leio e não escuto, mas eu acho que a Tracer ela é LGBT, tá ligado? E o pessoal ficava muito com tara nela com a Widowmaker. O pessoal queria a todo custo fazer a Widowmaker ficar com ela, cara. E aí eu... o que, mano? Ela tem um momento de prazer ali de boa e ainda ganha dinheiro. Nada dela. Não sei se é uma parceria, não. Tinha uns bagulho por baixo aí, cara, que teve uns vazamentos. Falou, mano, ela na Twitch, ela ganhou uma... O pessoal achava que ela ganhava muito dinheiro aqui, o que ela mais ganhava era por fora, filho. Ixi. Twitch era só a abertura que ela tem ali de dinheiro. Twitch é o dinheiro que ela reinveste, tá ligado? Twitch ali é só vitrine. Eita. Oi, quem que é o amiguinho que caiu aqui? Preciso de tempo para preparar isso. Ela comprou 2 milhões de dólares de ações da Blizzard. Pouquinha coisa, hein? Porra.
64 comprou a empresa. Eita. Ela aproveitou a baixa. Agora que tá na alta. E agora tá na mão da Microsoft, logo vai ser bom, ó. 6h30, mano. Começa a live do Diablo, pô. Quem tá no YouTube aí? Demorar. Enquanto isso, quem assistiu daí no Imp, sua maguinha. Preciso de tacando fogo, rodando. Um pirocó. Ah, mentira, que eu errei. Mas é bom. A Sasha Grey, eu acho ela uma pessoa muito da hora, cara. As coisas que ela faz. Eu concordo com o seu, Ramon. Tanto que ela tem. Você olha o chat dela. Lógico que de vez em quando aparece muito moleque lá, né? Que é moleque na flor da pele ali, acabou de fazer 15 anos, os hormônios tá tudo. Você respira, você sente até o cheiro, chegar lá do moleque desse. Fica com aqueles comentários meio bosta, mas. Cândia, né? Ela pega e dá ban, tá ligado? Porque o chat dela é bem respeitoso com ela, cara. E tem que ser mesmo, né? Às vezes o pessoal acaba misturando as bagaças tudo. HDR 400 technology provides a more immersive experience for creators. With crystal clear images, 1440p resolution, and 1 millisecond gray-to-gray response, check out the latest MSI monitors to give you the advantages you need. Joguinho bom, Rumble. Joguinho bom. Gostou então? Eu tô jogando, cara, viciante. Conte mais sobre isso. O quê? É do jogo? Tá zoando aí. Caramba. Conte mais sobre isso. Nunca viu? Tell me about it. Ah, não, caralho, cliquei no portal de novo. Ainda deve dar para aproveitar algo. O que eu mais gostei do Rumble foi aquela animaçãozinha, cara. O bicho indo pra cima do dragão com aquela cena épica. Legal. É o Onix ali, né? É, o dragão faz. É destruiu minha espinha. Acordou, Logan? Dormiu. É, acordou e vai deitar na janela agora. Vai dormir também. Afinal de contas, o que mais faz bem é dormir, né? Então... Está feito. Impedido e achado. É o NPC do jogo, velho. Ué. E surgiu primeiro no Diablo Immortal, né? Você quer de lá? Uhum. É, a árvore deveria ir lá, a primeira ideia da árvore. Aqui que a gente conversou, cara. Diablo Immortal foi o laboratório de Diablo 4. Pior que é mesmo, o pessoal testava tudo esse porrinho aqui. Todos os atributos, chance de acerto crítico, mais 3 graus para cadeia de raio. Nossa! Tem uma luva God aqui pra build elétrica. Posso desmontar. Acaba parando de pegar aí quando chama porque não tá vindo mais nada. Golpe brutalzão, Under. Dá uma olhada que tem pra vender aqui.
Interessante. Vai abrir o outro? Vai abrir por aquele outro cima? lá? Cadê? Mano, eu acho que na verdade ninguém aceitou aquele outro, pô. Não? E não. Ué, tinha aceitado? Acho que faltando uma pessoa aceitar. Whatever you can do. Pô, tô ficando muito louco. We thank you. Não, peraí. Eu aceitei. Não, o Lucas tá na cidade, você também tá na cidade. Pô, tá na cidade aqui, mas, né? Vou olhar pra ver se não tá aberto nenhum aqui. Não abriu não. Não apareceu uma mensagem pra você falando? Be our light. Então pode abrir. Realmente tá aberto não. Né, golpe brutal ele é fora da curva, né, mano? Ele tá bem da hora. Você tá divertido nessa temporada. Não. É que agora que eles arrumou os status dos elementos ali, as paradas das armaduras, agora tá funcionando. PlayStation. Imagina, sem querer, a Blizzard mete um trailer do final do PlayStation. Isso. Aí ia ser meio esquisito. Esse jogo foi otimizado para PlayStation. Ia ser engraçado, cara. Ainda não estou pronto. Good out there. Diablo é 6,5. Ainda não estou pronto. Preciso de tempo para preparar isso. Right back up. Preciso de tempo para preparar isso. Eu quero ver como é que vai ficar essa build aqui quando eu dropar Flicker Step. Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronta. Mais 2 pontinhos e eu libero o Ult Leader. Ainda não estou pronta. Tô tirando 800 mil de crítico agora já. Tô subindo. No X-Fall. O dano tá... Agora que eu peguei o outro módulo que tava faltando nos glifos ali, tá pica. Tá dando mais dano overtime. Não, essa build aqui ela potencializa, tipo, incinerar, ela é pra potencializar o dano do X-Fall, sabe? Preciso de tempo. Aí é ele que dá o danozão. Consequentemente, o dano de overtime acaba ganhando um pouquinho, mas o foco não é ele não. Não, mas ele pega o teu dano de dot e transforma naquele pancadão lá, como se fosse o coração lá do barbeiro. Não. Não. Ele só serve pra procar o dano do X-Fall. O X-Fall que dá dano, o anel. A explosão que ele proca, vindo de damage overtime, que é o dá dano.
ter todas as resistências no máximo? Tem. Você vai ter que dar uma manuseada aí, mas tem. 3 resistências na bota e move speed. E põe 2 resistências no capacete. Veja. Aí o resto você completa com joia. Dependendo da classe, nem na bota o cara precisa botar. É. Druida mesmo. Pega no Paragon já era. Acho que o druida pega todos esses fazem pau. O mago protetor também. Ainda não soltou. Para trás, essa bosta. Preciso de tempo para preparar isso. A gente pegou tudo? Vou voltar aqui. Ah, tinha uma portinha fechada. Ah, tá aqui atrás. Tá lá atrás no chão. Tá, aqui. Não, tá no chão ali. Ainda não Mas não estou pegou. pronta. I am not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Ainda não estou pronta. After what I've done. Oh, a ócula ela tira o cooldown do TP, né, velho? Pô, tô doido. Acho que tira. Ainda não estou pronta. Meu Deus, velho. Eu tô já pensando num bagulho muito... Nossa, mano. Aquela de trocar o TP e explodir tudo? É, porque eu acho que não vai ter como fazer isso aqui ainda, velho. Mas se tivesse, fazer massa crítica, sabe? Você ficar tendo TP num lugar com chance de lucky hit explodindo tudo em volta. Mas se dá pra fazer isso com o negocinho dos vampiros, a Ball Lightning vai ficar muito insana com aquilo ali, velho. Você vai perder o teleporte randômico, vai ter cooldown reduzido. Você fica dando TP quando você quiser com as bolas procando, velho. Nossa, aqui comigo, aqui atrás. Aqui pra fora, aqui. Ainda não estou pronta. Bugou legal mesmo. Não, que eu tava ali fora, não tinha... É que ele sempre nasce no líder do PT. É verdade, deixa eu passar pra você. Não, pô, pode ficar aí pro líder. Aquela hora que você tinha caído. Normalmente eu vou 80. O foda das skins do druida, cara, é que 90% do tempo você tá transformado em ou em urso ou em lobisomem. Exatamente. É o que eu tô criticando aquele até hoje, mano. Faz skin de urso, carai. Não, eles podiam colocar armadura, né? Por cima do urso ou do homem. Mais virado ainda. Pelo menos tem alguma referência à armadura ali, né? Sorry to keep you all waiting. But now that I'm here, let's have some Tá lixo, mano. Puta que pariu. Yep, that's my name all right.
Caralho, mano, eu não tô tirando mais o conflagração, velho, que eu preciso pra botar na manopla. Aumento o dano de incinerar nos bichos. Maneiro ver agora. Não, cara, tem uns aspectos que tá mais difícil de dropar do que Uber. Puta que pariu. Já dropou Uber? Não. Então. Porra. E tu quebrou todo o pensamento do garoto. Pra mim tá difícil mais de mais de Uber. Dropou algum? Fala, dropei, eu falar, beleza. Então, pô, assim dropou, é bagulho. Procede, né? Aí algo errado não está certo. Não, mas eu não dropei porque eu não fui atrás. E eu teve tipo, se você comparar. Eu fiz 32 ontem e não dropei. Veja bem. Posso ser um azarado? Posso. Pode ser que isso for função pra ser Não foi dessa vez, cara. Mas seu esforço será reconhecido. Não, tipo, por exemplo, tem um aspecto aqui que eu peguei agora que eu nunca tinha pegado até hoje. Então você pode dizer Starlight, que é mais fácil de pegar do que o Uber. Ainda não estou pronto. Preciso de tempo para preparar isso. Deve estar essa birosca, né? Uma coisa que eu não vi nesse passe de batalha aí é o skin de varinha. É a do Lord Z. Ainda não estou pronto. Varinha branca. Não é bonito. Tô liberado no nível 81. 81? Não. 81 do passo do gato. Giving you a competitive edge. HDR 400 technology provides more immersive experience for creators. Agora batendo no bicho no chinelo. 1440p Não dá essa resolution vida. and Coração. Coração do Barchan? Na árvore, você faz os favores da árvore, você tem chance de dropar. Fazendo World Boss, fazendo Legion, você tem chance de dropar. Completando os eventos de árvore que tem disparado pelo mapa, você tem chance de dropar. Ele é random. Mas é um dos que mais dropa. E ele só começa a dropar no Tier 4. Abaixo deles consegue dropar já o restante das partes. Pra mim, o que mais tá dropando é o ossinho lá. Antes de eu começar a farmar, tava cheio de feio, então. Aí quando eu comecei a farmar, do nada eu tinha 10 corações e o restante me faltando. Só que aí eu descobri que não é bom você ficar consumindo coração nas partes, por conta de ele acabar faltando em algum momento. É tipo umas waves, do nada você começa a dropar um monte e depois para um tempo. Ainda não estou pronto.
Ai, ai, ai. Nossa, agora o meu Lucky tá procando muito, velho. O tanto de parede de fogo agora tá saindo, cara. E você trocou a luva? Eu dropei um anel. Ah, tá. Tava faltando. Cara, se o próximo patch vem dia 7 de novembro, olha que coisa boa, já vai vir a próxima correção dos efeitos visual ali, velho. Nice. Esse livro vai pra quando? Até janeiro. Até expansão. Preciso de tempo para preparar isso. Escuro solar, né? Não, a expansão é só no final do ano que vem, cara. Hey, Mike. Nada, Murloc. Eles falaram hoje em relação a... Vixe, peraí que sua voz ficou baixinha. Vai ser daqui a pouco a Campfire, cara. Ainda não. Não É foi? 6h30. Não foi ainda. Não. Eu achei que ia ser 2 horas da tarde. Ah. Porra! Aí, Cult Leader. Boa. Caralho, você tá com 25 invocações do Duriel, Wesley. Tá, porra. Eu não tenho, cara, Duriel pra fazer, mano. Então... Tenta agregar valor pra tu, Wesley, no seu farm, cara. Tenta achar pessoa que tem run, tá ligado? Pra vocês ficar compartilhando junto. Aí fica mais fácil. Achar uma pessoa que tem 4, coisas assim, sabe? Sim. No Discord do Santuário você acha um monte lá pra eles fazendo isso aí. Os caras fazem 30, 40 anos. Ainda não estou pronto. Eita. Evento do Lordzir. Você vai sofrer por isso. Mano, olha o tanto de bagulho que tá saindo agora, velho. Alguém tá consumindo meus corpos aqui, cara. Eu não tô conseguindo reviver meus minions. Olha o tanto de Firewall que tá saindo agora. Aí sim, pô. Achei que eles tinham arrumado esse bug, mano. Cada firewall é 48% de chance de produto. É, Fê, agora tá... Agora vai ficar bastante a foto. In the beginning, I was all alone. Trying my Preciso de best to tempo do para some preparar good out isso. there. But it didn't take long to realize that with the right friends, Ali o proxy. everything Preciso would de change. tempo para preparar isso. Step aside. Aí chega o urso puto, o urso da cocaína ali, ó. As porradas. For me, just when I need it.
Agora vai merda. Não, vai faltar ainda mais uma pra deixar no 15. Candle Bud Slider. Solely fine folks on Badland hospitality. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. Good game. Já volto rapidão. Blizzcon 2023 would like to thank our partners. Omen, Game Life. Xbox, power your dreams. Aí, voltei. Mountain Dew Game Fuel Mystic Punch. Redeem points for gaming rewards and exclusive items in Diablo 4.
NVIDIA GeForce RTX 40 series and NVIDIA Reflex, the highest FPS and lowest latency on PC. Secret Lab, award-winning comfort engineered to support your every move. Experience the ultimate performance gaming seat. HyperX, we're all gamers. Good afternoon, everybody. Our next panel presentation will give you a glimpse into the future. Here's Overwatch, What's Next? Birthday. Hello, Blizzcon. It's hard to believe that we're already more than halfway through. Tendo Overwatch BlizzCon agora. is an event that I wish could last the whole week. During yesterday's opening ceremony, Aaron showed off a few things the team is working on. It feels great being up here with these brilliant people, working on all of the fantastic things coming soon to Overwatch 2. I'd like to kick things off this session with a quick intro. I've been Overwatch franchise GM since November 2021. While Alô, I spent Tigas. most of my first year Eles não mostrou ainda, eles vão. Talvez vão mostrar ali pelas 6h30, tá ligado? Só falaram que estão trabalhando numa classe nova. Way back in 2013, and early in my Blizzard career, the company made the decision to move forward with a project codenamed Prometheus. I remember sitting in the room that day and seeing the look of wonder in the eyes of everyone around the table. Olha que It wasn't passa about aqui. numbers or dev schedules. Hey Goda, thank you, bro. The magic in Appreciate. the room was created by imagination. Imagination of the adventures to come in the Overwatch universe. I had a similar feeling again at BlizzCon in 2014. I sat in the crowd at opening ceremony and I literally held my breath as the announcement of Overwatch approached. And as that Overwatch logo came up at the end of the first Vamos fazer bossinho de gelo, rapidão? the love in the hall Fazer o quê? felt as close boss and de gelo? tangible as I've ever A experienced. nível 31. Since Puxa aí, then, puxa we've o. shared Overwatch as team-based PvP in the original game and now in Overwatch 2. And we also shared stories about our heroes in our Vamos ver se eu vou cinematic ter sorte pieces, esse cara. comics, and short stories. Vou, Gabriel, vou But there are sim. more stories to tell and brand new experiences, big and small, to share in the future. As GM, I'm leading the exploration to push the frontiers of Overwatch and to reach beyond. But today, we're very excited to talk about the cool things coming to Overwatch 2. We're going to show you stuff that's very much work in progress. We really want to give you as much visibility. Ainda não estou pronto. Is striving to make PvP gameplay more rewarding and game director Aaron. Thank you, Walter. And hello, BlizzCon. So, we are excited. Ainda não estou pronto. Associate Art Director Peter. Ainda não estou pronto.
Caralho, ele chamou muita gente aqui. Vou fazer um negócio aqui, mano, que eu esqueci de fazer, quer ver? What up, Blizzcon? Você deu um incenso ali? Não, foi um outro negócio aqui. As you can see, I am super excited to be here O and somzinho já share some acabou of the aqui. content that we prepared, especially for Clash Map. So, before I jump in, Jeito, cara, let de me fazer share essa a porra cool ficar video with you pequenininha. guys. Que era, mano. So, can we play the video? É modo teatro, Is this configurações. map looks familiar to everyone? Pop-up de reprodução. Yeah, Hanamura is one of my favorite map. We'll talk more about that. But before I jump in, everything we are going to see today is very work in progress. And as a matter of fact, we were making a lot. Não é pop-up de reprodução, como é que chamava, velho? Não é do navegador não, mano? Ficava tipo como se fosse uma pop-up. É, o Crone dá pra fazer isso aí também. I think that looks awesome, and we'll talk more about that. So our original 2CP maps were absolutely gorgeous. Deixa eu pegar However, aqui due como é to que faz. challenges we had with the 2CP mode, we had to remove some of those iconic maps, from our rotation, including Hanamura. There are beautiful, lots of beautiful maps in our game, yet Hanamura in particular has a special place in our heart for many reasons. Let me share my story. When you are trying to create a world Achei that aqui, é no o bagulho one has próprio do seen Google. before, there's a little bit of uncertainty Tinha and a lot desinstalado, não of sei por que eu desinstalei question, essa as you can porra. imagine. Am I doing it right? What is the world that we are trying to build, Aaron? GG. And as what Chris Messon mentioned yesterday, sometimes very Aí dá pra ir assistindo enquanto isso, enquanto vai jogando. can start with a small heartfelt moment. And this is the perfect example. I still remember the day that I created this concept. I was walking down the back alley of the Japan street with the Google Map, and I got obsessed about a small mom and pop store, and I loved it. And I was thinking, yes, let's expand this world with our lens. It was a magical moment that I cannot forget. Just like that, Hanamura was one of the first locations that really made the team feel, this is it, this is Overwatch. Yes, we can build this world. Our vision of this universe instantly became clear. So, after we retired some of those iconic maps, we have wanted to find a way to bring them back. Because Hanamura is loved to our players and to our characters. Putz, me jogou com a sombra. Ah, tá de brincadeira. A fera de gelo em 4 pessoas, às vezes ela é dura, filho. Preciso de tempo para preparar isso. O engraçado é que os bosses agora estão desafiadores, cara. Tirando o build quebrada que dá um one shot, ó. O negócio tá bem legalzinho a dificuldade, tá gostosinho. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso.
estou pronto. Preciso de tempo para preparar isso. Ainda não estou pronto. Putz, tá em cima de mim. Morreu. Carinha ótima. Tão uma luva. Fist of Fate, 240%. That joy that Peter and his team put into the Hano. Fluminense fez um gol, F no chat. For players that loved Hanamura to re-experience it, and for players that are new to feel that wonder for the first time. All of our maps are these beautiful works. Cara, já sei onde eu vou deixar esse aqui. Deixa esse aqui, ó. Even further. Thanks, Peter. Dá pra aumentar bonitinho, né? Yeah, so Clash, it's the third new game mode that we've made for Overwatch 2. The third new game mode we've made for all of Overwatch after Push and Flashpoint. I think it's probably important to go into como é que eu quebro os a bit of itens? why we even make new game modes for Overwatch. We think it's really important to always be developing new maps, and we put out several of them every year. But each time we do it, when we build a map for a known game mode, one that we already have, we can only make so many changes to that map. Like an escort map, it's always going to have 3 sections. And we use really hard corners in those to provide choke points for the offense to get through. We try to provide as much variety in those, but we really can't make something completely Caralho, different essa óculos aqui until quase no we maximum, start bro. working on an entirely new type of objective, entirely new types of game modes. Like if you look at something like one of our escort maps like Dorado, and then you compare that to something like our Flashpoint map like Suravasa, you can see those are very different levels, and they provide different a different type of gameplay experience too. There's different strategies when you play on different types of game modes. There's different heroes and team compositions that you might want to pick. So we think it's really important for us to continue to do that. I don't know like how long we'll continually make like a new game mode every year, but we're not at the point where we think we ought to stop yet. And so let's talk a little bit about the history of Clash and the history of 5CP, because Clash has 5 control points laid out in a row. This is not the first time the Overwatch team falando sobre mapa novo. has tried to make a 5CP Oh, map. Mirius, thank you. Obrigado pelo seu Prime. Volskaya Heavy Industries started as a 5CP map. Our early prototypes were of that, and we had like 5 control points laid out in a row, and originally we called it Iron Star. These images right here were esse com o aplicativo pieces that Peter Shift. did a long time ago as we were working on Iron Star, and I think you did these when we were on Project Titan before Overwatch, right? É o Picture in Picture. Yeah, how old are these images, do you think? I don't exactly recall, but I like it. Foto sobre foto, sabe? Like maybe 2010 or something like that. And so we even had 5CP maps on Ele é uma extensão do Google and Chrome. we even had a variant of it that was a 3CP map. And when you look at 3CP, where there's like a point in the middle and one on each side, it's almost like a symmetrical version of Assault, or what the community would call 2CP for Overwatch. I'm assuming most of you know what it is. If you're new to Overwatch 2 and didn't play the original game, 2CP was a game mode where there was an offense and a defense, and the offense would try to capture 2 control points in a row.
And we had a lot of issues with 2CP. Vou testar agora Ainda não estou pronto. essa luvinha aqui. There's only 2 objectives. We really favor Ainda não estou pronto. sometimes because Overwatch can be a game that snowballs a bit. Preciso de tempo para preparar isso. All of this in under a week. Yeah, 30 seconds is like the most extreme example. Preciso de tempo para preparar isso. Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto. Defense never really worked. The map geometry didn't really. Always kept that in the back of our mind. So when we started to develop Flash, we thought of some of those experiments because we knew the community had a love for Assault, a love for because when it played. Preciso de tempo para preparar isso. So there are 5 Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto. Essa luvinha fez diferença. Eu tô o daninho aí. Uhum. Ainda não estou pronta. Like the magic of Overwatch, teams working together for a common objective and heroes. E aí, mano, a gente vai fazer Watch Party de novo lá? Não sei, mano. Hoje eles vão falar mais técnico, né, do bagulho. Eu vou mais ficar quietinho ouvindo do que... Porno. Take the next point, the defense will take it, and then the defense starts moving. So it almost feels a little bit like 2CP, but you're moving back and Seu forth. viajante. Each of these points Morra, ceia, seu viajante! Sometimes 5CP can devolve hour-long matches where nobody's able to push all the way through. Ainda não estou pronto. That's our early out in this phase where it's right now.
forth, and there's a lot of cool strategies you Agora can have. vai. You know you're going to pick points in time to start pushing your team forward to start just getting a positional advantage on the next pick, which is really fun. Something I really like about this process that we're developing this game, like not like we wait a long time before we finalize anything, and like we were just like quickly building it and blocking it out and put it in the game and test it and get the feedback and fix it and re-put it in the game. So that kind of collaboration. Very similar to the fast way game mode, the fast pace, the game mode. So yeah, it's like really interesting to think about. Like the team really came together for this. Our team has grown a lot over the years. We have a lot of new people on the Overwatch team, and this is the first time that we've actually created a new game mode from scratch with all new people on the team. Gavin Winter was a part of it. The level designer on it, Morton, he wasn't on the original Overwatch, and so these people like really came together. It's like this. And we're going to talk a lot more about. Daqui a meia hora tem World Boss ali. Coming to Caralho, não vi essa merda não. Most of it, we don't have any specifics that we can share just yet. I know I'm a monster, sorry. But it's really awesome to see how that happens both canon and non-canon with the heroes in the universe. The team has received some really great Preciso de tempo para preparar isso. leaderboard Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. for areas to improve your score. I really Caramba, brotou do nada aqui. personally, as a being Preciso de tempo para preparar isso. Hero Mastery Preciso de tempo para preparar for me isso. to jump in and Use a chave para abrir o portão. and especially when I was doing that with an Rhino, it was such a great moment for for me to learn the a control of charge, when to charge, when how to stop, how early should I stop. Ainda não estou. Ainda não estou pronto. Work in progress footage up here where you can see Sentinela de novo. Preciso de tempo para preparar isso.
Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto. Yeah, I played it recently, and my 2 of my towers just went down immediately. Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto. Okay, so we've heard a little bit of feedback on our Ainda não estou pronta. it's important for us to hear what you all have to say. So we've been hard at work on a pretty big overhaul to it, and Gavin is here to talk us through it. Thanks, Aaron. Putz, começou bem no meu pé. Manda robustezinha. Alô, Paulo. Valeuzão, cara. Ainda não estou pronto. Things like how bad it feels to be on a wall streak. I'm a fighter. So, yeah. It's Yeah. We've heard that a lot. We've definitely heard that a lot. Yeah. It's doesn't feel good to have 14 losses. in a row. No. So in season 9, we're introducing a variety of changes to competitive play. First, Olha, we're Season removing 9 the vão requirement mudar to o get 5 competitivo wins do within Overwatch. the competitive update. Yeah. So, you know, loss streaks would guarantee that you were going to rank down, so what's the incentive to keep playing if you're on one? In its place, we're adding a new page that makes your rank more transparent than ever. Let's go. We call this the competitive overview. With this new system, your rank will update after every match, win or loss. The progress bar at the bottom shows exactly how much your rank increased after this win. You can see that ranking up to Plat 5 is on the 1, right, 2, and ranking down 3, to Gold 4, 2 is on the 5, left. 6 And when you livros. hit that, so when you win a game and it hits Plat 5, you immediately rank up to Plat 5. You're not waiting extra games to do something like that. It just happens. Yeah. Yeah. Vai ser por função ainda, né? De dano, tanque e suporte, mas... Oh, Fire, valeu pelo seu subgift, cara. Progress bar, rank modifiers. They show why your rank changed the way it did. So, since we want to be as precise as possible. So these are explained in detail by the information button on this page, but an example here is streak. This one means you ranked up even more because you're on a win streak. We'll talk about that smaller progress bar in the top right in a moment, but as you can see at the bottom, we've also added a link that takes you straight to the final. Yeah, and there's also a rank progress. It might be hard to read. It's a little bit small on the screen, but it's right above that bar right there. And right now it says your rank progress is 85%. So you can see you're exactly 85% of the way to the next rank. There's a lot of people, when we get feedback, a lot of people were asking us to bring SR back. It was the system that we had on Overwatch 1. And we did have a few issues with SR, and maybe like 2 of the biggest ones, or one, it was a very arbitrary number to just say you were 2374. Arbitrary. 2374. Everybody knows about 2374. And it does, like we recognize it does take on meaning after a while for people that are playing with it. What we're hoping here is that you're Gold 1 and you're 85. You're 85% of the way through Gold 1, and that
that actually has more meaning for the vast majority of players. And also at the same time, the difference between a gold 3 and a gold 4 sometimes is just, it's like less than 4 wins Essa blusa away aqui tá from fazendo each calor other. agora. And so that wasn't necessarily conveyed very well through the SR system. We really like having these divisions in there, and we really want people to know precisely where they are in that division, and so that's the reason we went this way. Obviously, we listen to feedback, you know, like the system can evolve over time, but this is where it's at right now. Yeah, thanks. Yeah. Yeah, so when we launch Season 9, we'll also be resetting ranks and bringing placements back to Overwatch 2. So this isn't a full MMR reset, but it will give you a chance to make a big change to your rank because your placements games will count for a lot more. We want to do that every year, along with some big changes to our systems and hero balance. We want to give everyone a chance to earn a new rank because we'll also be redistributing players at all ranks. Those of you in Bronze 5, Silver 5, and Silver 4 know how hard it can be to rank up in our current system, and we can fix that with a redistribution. Those of you in Grandmaster 1 also know that we have more Grandmasters than we ever did in Overwatch 1. So, as part of this redistribution, we're also adding a new Tá rank chegando a of hora, Grandmaster mano. Tá called chegando a Ultimate. hora. Mas o Manimp não tá. We want to update our competitive rewards every year too. So in Season 9, we'll be adding Emerald weapons. Now this art's not final, but hopefully it gives you an idea of the types of rewards we want to add each new year. I need those emerald Zenyatta balls. They look so cool. Me too. Oh my God. So when we add Emerald weapons, we'll convert all of our current competitive points into a legacy currency that you can still spend on golden weapons if you want. But to show these off, you'll need to earn competitive points in the new season. Yeah, and I think what's like really exciting about this, I love the new redesign, but there is this annual cadence that we are trying to bring into the competitive side in Overwatch. And I know when we first launched Overwatch 2, the seasonal reset and placement was very controversial. But this is going along with a whole set of additional rewards, a redistribution of players across the ranks. And we think that initial set of placements now is worth it to get everything else that we've got. And it's also like a really exciting moment for players to look forward to on an annual basis. Yeah, every 2 months is probably way too often. Yeah. So, going back to solving our problems. We know that the competitive challenges page was really confusing, and that was the only place to see how to earn our rewards. So, we're removing competitive challenges and building a new page to show progress towards seasonal rewards. We think this page is a much cleaner way to show rewards and the requirements to get them. You may have also noticed that smaller progress bar in the top right again. Instead of our old end-of-season challenges that rewarded competitive points based on your final rank, wins and losses both progress you toward big payouts of competitive points. But just like our current weekly challenges, wins grant a lot of bonus progress. And another small improvement we're going to make is showing the range of ranks in the match instead of just the average. You can see that in the top left. We're also planning a lot of bigger changes after Season 9, like with grouping and competitive, for example. We want players to be able to play with their friends, so we'll be removing most of our current grouping restrictions. To do that, though, we have to rethink how we make competitive matches. So if you're a diamond player and you want to group with your bronze friend, we'll allow that, but we'll classify your group as a wide group. You'll only play against other wide groups. And we'll try to find groups with a similar shape as yours. So if you're a diamond tank and your friend is a bronze support, we'll try to find another diamond tank and bronze support for the other team. No promises. As you probably guessed, the existence of wide groups also means we'll have narrow groups. And this is great as a solo player because you'll only ever play with narrow groups or other solos. So we expect to see some big improvements to match quality for solo players. I'm kind of excited because I used to play Overwatch with my kids, but they're teenagers and they just started getting better than me. And my oldest ended up becoming masters
and we couldn't even group together anymore. So now with this new system, he'll have to find another excuse to not play with me. Yeah, literal skill issue. Another win is this gives us fewer Smurfs. Since the only way to avoid our current grouping restrictions right now to play with your friends is to create new accounts. But you won't need to do that anymore. Cool. Okay, so that's the update on the competitive system, and you can't play comp without heroes. And I know we teased a few heroes in opening ceremony yesterday. And Daryl's team has created some amazing concept art to show for some of those heroes. Take it away. All right. Yeah, thanks, Aaron. Creating such a visually unique and beautiful game like Overwatch 2 takes a lot of time and iteration. In the Malga Deep Dive panel yesterday, the team went through some of these processes, from coming up with a hero idea, to drawing the concept art, to modeling, building their abilities, and actually putting it all into the game. We have a bunch of hero fazer renome, ó, Victor, completar a área de mapa. And during the opening Paradinha ceremony, toda, hein? Aaron teased 2 of these heroes, so let's get into them. Next year, we'll be releasing 3 new heroes: a tank, a support, and a damage hero. Internally, we are already testing all 3 of these heroes in their various states. And more. We're testing more heroes. And more. And more. Always more. Even though they're already undergoing testing, we aren't ready to show all 3 of them just yet. The hero coming in Season 14 is far enough that we're gonna keep that work to ourselves for now. I have to stress that a lot can still change this far out, including abilities and Falta 23 minutos. But here is what we can show you. In Season 12, the next support hero will be released. Será que vão anunciar a classe, cara? Space Ranger. Bom, já anunciado, né? Agora só falta ver se eles vão mostrar ela. Então, vão anunciar a classe. Eles falaram que vai ter uma classe não, mas anunciaram. We aren't quite ready to show in action just yet, Só but we do agora have some então. early concept art Confia of what she currently looks na like. volta de Conto Segredo. I won't dive into her kit either, but Meia-noite she's a de highly conto. mobile support hero who has quite a Eu bit of misturei o vertical Meia-Noite de Conto Segredo com Na To Volta that de end, Conto. she has no lack of thrusters on her suits and all over her boots as well. And when we say that things are still changing, Space Ranger is a perfect example. Her gun has already changed from what we're showing here. Not only that, but as production moves along, we will inevitably run into other elements of her design we'll have to iterate on. When we fully reveal her for Season 12, we can talk about all the changes we made to her from the early drawings that you guys see over here to the final model and the final concepts. So, Space Ranger likes battling her foes from air and space. How about a hero now that battles from under the ground? In Season 10, you'll get to play as our newest damage hero, Venture. Na Season 10, Canadian hero. vai sair um novo DPS. The fantasy we're going for with Venture. Caramba, morreu monte ali, dropou loot. Interessante. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Early in the ideation phases. Ainda não estou pronto. Okay, so we have some early gameplay footage of Venture from a recent playtest. Caralho. Here we go. This is the loading screen. We always do those kind of like silly little portraits. Caralho, já tem até... O boneco é tipo um azar, um moleque, cara. Tipo, ele vira umas pedras, olha. Underground is kind of amazing, so they can like burst up out of the ground, do additional damage, Ele has parece um vertical azar, o bagulho mobility dele. to it. They move around the map really well. This weapon O maluco tem uma broca, aí usa essa broca pra ele entrar no subsolo, cara. It explodes right there. It's like it's really nice to be able to hit people even around corners with that thing when they Vai duck chamar out of the carreta. way. The dig also, it's like the most important part of this Vai is nada, né? it Tipo, makes na you verdade. invulnerable, you know? So it's like
you Caralho, can't olha be que hit louco. when you're underground. It's a great way to escape. It's also a great way to get in close to players. Tá me lembrando You pop up like that, and then you que have o a personagem lá dash as do, well. So do the Genshin lá, dash, you aquela do it in the air, entra na água e ground sai if you nadando. want to when you move. Deixa eu não jogo, Souza. Aí. Eu parei de jogar também antes dela lançar também. Não lembro o nome dela. Eu só vi a galera lá comentando. Caralho, que legalzinho, né? Preciso de tempo para preparar isso. Ainda não estou pronto. Caramba, esses bichos de fogo é tenso. Bom, se eles estão mostrando classe até de Overwatch assim que não saiu ainda, grande chance deles mostrar a nova classe do Diablo ali, viu? Mas não pra isso, né? Tem muita chance mesmo, cara. Preciso de tempo para preparar isso. Ainda não estou pronto. Improving the overall play experience is really important to us. And this goes beyond just game modes and new heroes, but also how Preciso de everyone tempo para engages with preparar the isso. game's meta. Esse cara do Ashes lá conseguiu bater uma meta lá. Tô vendo aqui mesmo. Ainda não estou pronto. Is to offer players more. Deixa eu voltar rapidão lá na cidade que eu esqueci de upar a poção. Preciso de tempo para preparar isso. A little less exciting. Preciso de tempo para preparar isso. Eita caralho. Life bem. Foi uma porrada boa. As porretadas sincera. Preciso de tempo para preparar isso. Esse é o time, olha, terminar esse sigilo pra usar pra Blizzcon. Ainda não estou pronto. Hundreds of employees on our team who care so much about this game and this work, and we can't wait to release it. Isso. Preciso de tempo para preparar isso. Ainda não estou. I'm sure people will talk about it online in the next few days. Some other Easter eggs in this presentation that kind of give hints. So thank you everyone so much. Olha aí, não dá pra te ouvir não.
only. Game HTC Vive Mars. Virtual production made simple. Intel. Push your gameplay Tava fora beyond da dúvida, performance será with que vai 13th gen conseguir pegar o core XP? processors. Check out MSI's wide array of monitors, from Nobel Prize winning quantum dot technology to 4K OLED panels. É agora, They've sir. got you Tava falando com minha mãe aqui. And the beneficiary of Blizzcon's charity auction is direct relief. Nossa, faltou um ponto pra upar o glifo. Agora é a hora. Nós assistimos a Blizzcones. Fudeu, tava fora da dúvida. Aí o que você perdeu? Não deu pra pegar o XP do glifo. Mas isso aí, 2 packs de elite que você mata, você recupera, pô. Ainda não sou contra. Não, do glifo, mano. O glifo você não consegue pegar? Não, tava zerado. Oxe. Não sabia que pegava essa porra aí, não. Não, é que eu tava fora, eu tava na cidade ali, na hora que vocês matou o boss. Meu. Contou como eu não estava lá. Problema, não. Conseguimos bastante. É que a gente lida com builds que derretem mobs, não tem muito o que fazer, né? Daí não tem muito pra onde você correr. Whatever you can do. We thank you. Will you save us? Will you make them suffer? Can your shadow be our light? Will you fight the darkness? Bom, vamos lá ver o que vai vir na Blizzcones. É, tem word boss pra vocês fazerem, eu acho. 11 minutos. Morte errante. Com as nossas previsões. É isso. Falar sobre a expansão. Mostrar mais sobre a expansão. Falar sobre o porquê de Curaste. Mostrar mais a classe. Eventos de Natal, endgame. Mostrar como é que vai funcionar os anéis malignos. Falar um pouco de qualidade de vida. Falar um pouco de otimização. Futuro do diablo, o que vai vir. E um grande chute de surpresa. Isso aí é fácil o Ray Tracing, mas acho que não vão falar não. E aí, Roger? Não tiver um tempo que eu. You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. We did it! No. Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle butt slider. Sleeping like a rock. Let's show these fine folks some Badland hospitality. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me.
Isso aí, vamos lá. Good game. Anduin. You're here to tell me we don't get to Sai daqui depois eu volto. Alô, Souls. Valeu. You Valeu, needed valeu. time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something, someone, is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. Eita porra. World needs your light again. Errei rumo, ô Morte. I am not that person anymore. I have no light. I have no light. O Dan Rude. What I've done. Valeuzão. You are not your past, Anduin. I trust you. Essa que eu tenho que chegar no menino ali, tem torre ali, torre aqui. Vou fazer um bem embolado isso aqui, ó. Tá lapada, velho, olha. Tá lapada seca aqui. É o Thunder Ultral. Ele mesmo. Caralho, velho, cada porrada que o Batman tá dando ali que, olha, falar pra tudo, velho. But we were drawn here by the voice. Tá doido. Meu Lich King, ele tá, ó. Tá na quebra.
Fudeu o Pit Doctor. But that sword. Tranca não, filho. Os mortos vai comer ele vivo. Quatro minutos. Nossa, esse aqui é puro dedo no cu e gritaria, né? É agora. Olha, esse custo baixinho dele aqui tá foda, hein? Olha que puto, cara. Caralho! Caralho! Levanta! Meu amigo... Começou já, Mano Imps? Não, ainda não. Ô, Mano Imps, tá de... Comprou o ingresso da Blizzcon? Rapaz, o bicho me botou pra mamar, é o gorila aqui. Tá jogando... Rumble? Sim. Eu comecei errado. Boto esse aqui no início, esse aqui atrás, esses dois aqui eu boto aqui contigo. Você eu ponho na BlizzCon linha aqui. 2023 would like to thank our partners. Você eu ponho aqui na linha de frente. Omen, Deixa encher um pouco. Pegou um 5 ali. Xbox, power your dreams. Aqui. E... Mountain Dew Game Fuel Mystic Punch. Redeem points for gaming rewards and exclusive items in Diablo 4. NVIDIA GeForce RTX 40 series and NVIDIA Reflex, the highest FPS and lowest latency on PC. Secret Lab, award-winning comfort engineered to support your every move. Experience the ultimate performance gaming seat. HyperX, we're all gamers. Eu abri live pra transmitir, mas acho que nem vale a pena. Thank you everyone for joining us. Welcome to the Diablo 4 Campfire Chat. Começou. Opa. Depois eu tento matar aquele maluco lá. Here we go. Ó, vai ter expansão, vai ter classe nova, vai ter temporada. Welcome to BlizzCon 2023. Wow, this is crazy. This is awesome, seeing so many people. Tá acostumado a fazer só no palco, né, mano? Very different than our streaming studio back in the office, for sure. But thank you all for joining us on a very special version of Diablo's Campfire Chat. We kicked off this program as a live stream, as you all know, and it's an amazing feeling to see us actually do this here in front of a live audience now at BlizzCon. We have some news to share with you, and before we get into it, I do want to welcome
and learn more about our wonderful panelists here for today's campfire chat. So let's go right into it. Brent. Hi, everybody. This is your first. This is Brent's first time up here. Can you tell us a little bit about yourself? Wardrobe. I know. Look, it's for a very good reason. Okay. Don't worry. Green Break for, a little for, color tradition up here. Green for Diablo. Yeah. Right. Yeah. So my name is Brent Gibson. I'm an associate game director on Diablo 4. I was a part of the Vicarious Visions team that came together with Team 3 a couple years ago to make Diablo 4. And I'm really excited to be up here today to talk a little bit about the expansion coming up. Yes, the expansion. Começa a expansão. Já começou bem. Now, I know we have multiple teams, Brent, that are working on Diablo 4. So, and you yourself are going to be talking specifically about the expansion here today. So yeah, it's great to hear that, you know, we have multiple groups working on the game for Diablo 4. But we're all one big team, which is the exciting part. Yeah, very, very big team. And of course, you know, based off of community feedback and everything that we've É só você ver aqui, ô Victor, se você não quiser ver eu falar no meio, cara. Simples assim. Upcoming items, and then of course the expansion that we have here. Next up, though, we actually have Tiffany, who's going to be talking here. Assistir a fonte não enche o saco, né, mano? Oh. Oh, Hey, I'm Tiffany. Yeah, Tiffany. I was not pausing for applause. I'm just awkward. But this is my 14th BlizzCon. It's my 9th as an employee. I first attended Caralho, é a 14ª BlizzCon dela, velho. I've worked on the Diablo franchise for 12 years now, starting on Diablo 3 12 years ago, and then moving on to Diablo 4 for the past, years. Brent and I actually unknowingly worked on the same game back in 2009, Marvel Ultimate Alliance 2. Yeah, that game is awesome. It's a big throwback. So it's been such a thrill to work with him and a bunch of the others from the Albany office, again, on Diablo 4 for the past few years. Awesome. Thank you so much, Tiffany. We have Kaylee Calder here. Kaylee is actually a familiar face in the Diablo side. You may have seen her in some of the videos for our seasons and everything. Kaylee? Yeah, hi everybody. I'm Kaylee. Vai falar sobre a temporada também. I am one of the lead game producers on Diablo 4. Like Tiffany and a lot of our team, I have been working on Diablo for the last 10 years across both Diablo 3 and Diablo 4. This is my first time on stage at BlizzCon, so while I am so honored, thank you. I'm so excited to be here with all of you. I'm a little nervous, but it's so good to see everyone in person. And I'm really excited to talk to you all today about some changes coming to Season 2, some additions, and other future developments. Awesome. Thank you so much, Kaylee. And of course, we have Mr. Joe Shelley here, a very familiar face on all our Diablo 4 campfire chats. Joe, welcome again. Thank you, Adam, and thank all of you. I really want to thank all of you for being here and submitting questions. We're going to take questions at the end. And really, for all the feedback that you've given us throughout the launch of the game and Season 1, it's incredible to have a campfire chat, but with this huge array of other attendees at our campfire. So it's incredible. Exactly. Thank you so much, Joe. And of course, I am Michael. the Director of Community for Diablo. So weird with an audience. And I will be today's host and moderator. I want to thank Eles you all botam uma again for fogueirinha no meio da taking the tela. time to join us Parece on emoji de this fogueirinha, né, very cara? special Diablo 4 campfire chat. And I do also want to give a huge call out to this amazing plush campfire that we did bring in for this. I joked it's got very soft lighting. Falei que era hermoso, porra. There we go, first fun of the day. We're doing well. But to kick off activities, I know the Fogueirinha de dev team, pelúcia, cara. they do Pelo actually amor de have some news to follow up regarding yesterday's announcements. So let me actually pass it off to the team. So, Brent? Yeah, we're really excited to show the sneak peek for the next chapter of Hatred. We've been on pins and needles to share Eles vão mostrar alguma some of the coisa. information from the expansion for a very long time. And it's going to be taking us to a brand new place. And it's really cool because it's actually in contrast to that dark gothic setting that we're used to seeing in the main game. We're going to go to some place that has
a bit of a different flavor. So for those of you who are new to the franchise, it's going to be new, it's going to be fresh. But for some of you who have been with us all along, we're going to go take a trip down memory lane and actually go to a place that's a little nostalgic. So with that being said, let's take a look. Caralho, eles vão mostrar, véi. Vai, espero que não solta ele de ontem. Ah, tomara que não seja o mesmo. Se for, eu vou ficar puto, eu vou lá. You abdicated your choice to this child. And with every step she takes, I grow stronger. There will be no salvation in the light. Não bota doce na boca de criança assim e tira, que não vale. Pô, é sacanagem, ó. Mano. There we have it. It's so cool to see on the big stage. You know, Diablo 4, Vessel of Hatred, coming in late 2024. Yeah. I mean, Brent, what does an expansion mean for Diablo 4? Well, first off, I want to talk a little bit about breaking the color convention. You've been giving me I've got green shoes all on. sorts of grief over my green jacket. I like the green. Eles vão mostrar alguma coisa. For us, pilarzinho, uma estátua, né, do... It's a great opportunity to take one big cohesive step forward. You know, when it comes to continuing our dark story, exploring the new region we're going to talk about today, or even new ways to play with new monsters and a new class, we want to make sure that eles vão mostrar alguma coisa all of aqui. these things go together in a really nice way. And I've been joking for a little bit about how this is kind of like making a really good burger, right? You want to make sure that you're pulling in all of the ingredients that you need so that when they all come together and you take one big bite, all those flavors are working together. And so for us, that cohesiveness is really important. So you say burger. There are a lot of variations of burgers. There's like single burgers or like maybe a double from In-N-Out or something like that. I'm so hungry now. Yeah. You know, coming from Albany, In-N-Out, I'm down. That's great. So what kind of burger is this year? That's a good question. You know, I guess I look at it as kind of like a Daqui a pouco a gente repassa tudo, povo. Tô fazendo as anotações aqui. all the classic ingredients, but with like jalapenos, right? Like throw something in that's a little bit spicy, a little bit different. And a little bit green. And a little bit green. Bom, de acordo com o que ele tá falando, eles vão trazer toda aquela nostalgia pra galera, só que algumas coisas novas, um pouco mais criativo do que tinha anteriormente, na região que a gente vai visitar. There's going to be some story and lore kind of attached to it. And let's kind of talk a little bit more about the story. What do you think, Tiffany? Yeah, so when we last left off in the main campaign, Nerel was traveling south with the stone with Mephisto. He got himself trapped in there again, as, you know, he tends to do. She's been following the footsteps of a prophet of Olha o light, cheiro da looking for merda, a way fudeu. to deal with this stone Olha. and the prime evil Olha that's ela. trapped within. She's a really Neireli. fascinating character because she's a child, but she's been through a ton of trauma, so spoilers if you haven't played the main campaign of Diablo. But here she is directly challenging the influence of a prime evil, something the Haradrim have always Caralho, ela foi corrompida mesmo, velho, olha. So for players that might be jumping into Diablo 4 for the first time with the Vessel of Hatred, they'll have the choice to either play through the main campaign or jump directly into the new chapter. There will be a recap in the game, so you'll have full context to all the Caralho, você vai poder skipar se você quiser, cara. So don't worry, you won't miss out on anything if you want to just see what's happening with Nerel and explore those jungles. All right, I love this picture. He's real creepy. It looks like he's coming out of a mud bath of sorts. Eu falei que não era loucura, mano. Esse aí foi o que apareceu no final da segunda vez que eu zerei o jogo. He's just a badass. If you don't know who he is the Lord of Hatred, and he is the father of Lilith. So I believe that makes him... Yeah, granddaddy of Mephisto. Granddaddy of Sanctuary. Grandfisto? Yeah, something like that. Yeah. Sounds grouchy too. Yep. So Mephisto did not intend to be trapped in the stone. Like I said, they're very bad at that. It tends to happen. Vovô da humanidade. As you heard in the trailer, every step of the way that Nerel is taking with him, he is pushing against her, constantly trying to unravel every single moment that they have together. It's in this next chapter in Vessel of Hatred, we're going to find out what is his fate with this stone and what's going to happen with Nerel.
Yeah, so with Vessel of Hatred, you know, we even saw it a little bit in the teaser. It seems like we're actually going to be, it's going to be taking us to a new place. I know you guys have actually mentioned Nahantu. Can you tell us a little bit more about Nahantu, Brett? Yeah, so we're going to a whole new region called Nahantu. Now, for those of you guys who know the history of Sanctuary, you know that heading south actually means going to Torjan. When we started off with the expansion, we decided as a team to really think about how we're referencing cultures moving forward. And for those of you who may not know, the Torjan people are a real people. And they're an amazing culture. They have beautiful traditions. You should totally look it up. But for us as creatives, we want to make sure that we're always in a position where we're being inspired by, as opposed to lifting. Caralho, olha essa entrada, velho. É isso, velho. Isso é foda, mano. So how are we kind of doing this in game? We've actually decided to fold it in creatively. Isso é lá pra baixo de Curas, indo pra Vision, talvez. Of the region, you know, maybe you were from the Dry Steppes, you know this place as Torjan. But the people who are there know it as Nahantu. And so you're going to see that folded into the story in some really creative ways to give that. Selvas de Torajan. Awesome. I know we have a lot of cool art to actually show. Like here, right here, we're seeing kind of what looks to be like a river gate. Yes. So everything starts here at the river gate. We look at Nahantu as a place that's been closed off from Sanctuary. It's been closed off from the lugar à parte, fechado do santuário. Over the last several moments of our story. And so you can imagine this monolithic statue where the doors have been closed. Cara, esse aqui vai ser muito louco, velho. And we're going to see what happens with Neyrelle as she passes through these gates. If you look at this next image, we like to look at the jungle as this place that is a wild and dangerous place. We also love the idea that it's a living, breathing character of its own. It has its own personality. It expresses itself in different ways throughout the game. And so this concept is a really good example of where things from the outside may have come in, but the jungle's going to reclaim it, right? So you're going to see these branches pulling back some of the architecture that you would see through the region. But for the things that have been there all along, it's going to live symbiotically with, and so you can watch the river flow through. Olha isso, cara, vai ser muito louco. You know what? This is actually one of my favorite concept pieces that we've made for the expansion so far, because even though it's an environmental scene, it really just shows the depth and scale of the jungle, which is not really like a place we've ever gone to before within Diablo 4 so far. And it really inspired the team as well when they saw it, just that feeling of like scale and age, I guess, is a good way to describe it. The idea that these roots are so old that they stretch across the chasms in the area. You can see there's a very small character in the middle of that branch. Very hard to see. It creates a sense of scale that allows us to do a lot with the environment. Cara, esse cenário, os caras falaram que eles vão fazer coisa louca, viu? Mano, raízes tão velhas que se estendem pelas frestas e penhascos, velho. Caralho, vai ser foda. Can you show us a little bit more about that as well? Yeah, so this is a great image that starts to show how we wanted to integrate a lot of the natural features of the world in with the architecture. And so you can see how the river is flowing with and around. Nossa, que bagulho bonito vai ficar isso aí, velho. All of this starts from a place called Kurast. So for those of you who've been with us for a while, Kurast is an iconic place that sits in the heart of the jungle. And it's not just a town, it's not just the capital, it's a sprawling city. So you can imagine vibe muito mesoamericano isso aí, popping up all over the place, spreading across the entire jungle. And this is just one piece that shows the potential of that. Cara, muito vibe Azteca isso aí, mano. Olha isso! Mano, é Diablo 2 isso. Cara, só que isso é Diablo... Sim, só que isso é Diablo 2 em Diablo 4. Mano, isso vai ficar muito absurdo, cara. Vai ficar muito bonito. I got to give a huge shout out to the team. The level of detail that we put into this is absolutely incredible. They pay attention to our environments just as much as É o Bazar de Kurast, lembra? That we put into Lilith
or Inarius is the same amount of detail as you would see in a piece like Mano, o que this. dá pros caras fazer agora no big Diablo shout out 4 to com the esse team lugar, for velho. what they can do. Nossa senhora. Tá lindo o bagulho. So I know you shared a little bit about like Kyros, and you know it's a very recognizable place, like or in the Diablo history. Like, can you get into a little bit more detail for us of like some of these maybe recognizable places that we'll kind of come across? Yeah, I love to talk about these next few concepts here. So I was a big player of Diablo 2 myself, so you may recognize some of these places. We keep talking about bringing you back somewhere nostalgic. So we're going to start with the dock towns. So you can visit the original Cuirass docks from D2 in Act 3. Aí, It's been 72 years since the events of Diablo 2 in the world of Sanctuary. It has been 72 years in real life. And to Caralho, cara. see what the denizens have been up to, see if there's anybody that's still around from the past 72 years. And like Brent and Kaylee were saying earlier, a concept piece like this really gives me this incredible sense of scale in the world of Sanctuary, and I'm super excited to Eu quero ver se isso vai ser refletido no jogo, essa we know that escala. locations like this really set the tone for successfully delivering on that nostalgia and embracing that legacy of the Diablo universe. So the capital Kyros is something that we've always wanted to know more about. So this is a clip that's actually from the teaser that we've showed you a couple times now. And this is that incredible ziggurat with really, really creepy grandmas talking over it. Os zigurates eram mais maias que astecas. What's amazing about this is that for the dev team, this is one of the earliest sources of inspiration when we started working on the expansion. And so seeing it make all the way from original concept into the actual teaser that we showed this weekend is really exciting. So we've got one more really, really cool place to show you. So this is the temple city of Travancore, and it's where the Haraj Travancore, velho. Caraca, a gente mata o Mephisto, velho. Mephisto in his soul stone. It's deep inside Kurast, and I am so excited to go in there. Cara, eles vão recriar toda a região, velho. I hope I don't get slowed by hostile blizzards again. But it's going to be really cool to dive under Travancore and sort of revisit that area. It's such a memorable area from B3. Yeah, Travancore was super memorable. Act 3, everyone remembering as they're fighting the council there. So it's great. Caralho, os caras tá pegando exatamente onde precisa. A big question I know that people have with Vessel of Hatred, does that mean Não, Sarsala é a ilha de Escovos. Brent, do you have any? Essa é uma outra região, essa é abaixo de Kelvachad, onde a gente fica. Isso fica ao sul. Ó, classe. You know, when we started off, we were still making the main game, and I'm really proud of the fact that we delivered 5 classic classes, right? We got that great feeling of all of them spread around the campfire. It felt really, really good. And so when we're talking about the expansion, we had a decision to make. We're kind of at a crossroads of, do we do another classic, or do we do something new? And the team really thought about it hard, and we felt we have a responsibility to actually bring new things to Sanctuary. Like, this game is really big, this world is very big, we need to continue to broaden it, and so we made the choice to go with something new. So you're saying new here, and we're seeing a lot of jungle environments, obviously. Yes. So does that for sure rules out something like the Witch Doctor? Yes, that for sure rules out. Não vai ter Witch Doctor aqui agora. A brand new class. It is not the Witch Doctor. Não é o Witch Doctor. We've been hearing a lot of like, it might still be the Witch Doctor. Like, I'm pretty sure we said new class. So awesome. That was great that we got to see. Mostra, pelo amor de Deus. A little bit more information about Diablo 4 Vessel of Hatred. Again, Diablo 4 Vessel of Hatred is coming out in late 2024. Mostra um sketch, pelo amor de Deus. About Diablo 4. Nem a pouco eles vão encerrar isso agora. Green. Great. Going green. I'm glad you're color coordinated for this, Brent. So, but we do want to talk more about some of the other items that we talked about in the opening ceremony yesterday. And so, Joe, I know, wants to Não, continua falando da classe, porra. About season 2 and what's coming forward. Yeah, absolutely. So, you know, we've had, Por enquanto ainda não falaram. Talvez falam um jogo mais no final, vamos when I ver. welcomed all of you, we've had so much community feedback, and it's been incredible for us to be able to release season 2 and bring a lot of those changes to you. And I think we have a roadmap here. You know, you can see here that on the Season of Blood,
some of the things that we brought with Season of Blood. If you haven't played since launch, Cara, mas eu fiquei satisfeito. A parte da expansão ali me empolgou. Nossa senhora, vai ficar da hora, cara. The changes, thank you. That was all me, no. We have an incredibly talented team of system designers who care deeply about the player experience and the feeling of movement through the levels and being able to capture the objective of reaching level 100, right? And so that change was something that we thought was really important for Season 2. But we also changed things like the way that item power scales, right? So that as you fight more difficult monsters, you can get more powerful loot, including some of those uber uniques from Duriel. Yes. And so many other quality of life changes. The mount, I think, is transformed. And, that's not all we have in store for Season 2. Like we were talking about with... Eles vão mostrar algum videozinho, cara, dessas mecânicas. And we want to get into more detail about those here today. And a little bit of a sneak peek at, you can see here, season of, I'm going to say the orange text. Orange text. Eles vão mostrar um pouco da temporada nova, cara. We're not quite ready to release the season name, but we have a sneak peek of one of the features coming with leaderboards and the gauntlets. So we're really excited to talk about those. Let's jump into it. Yeah, so we're going to kick things off with some updates to Season 2 that are coming really, really soon. Literally this coming Tuesday, November 7th, we are going to be adding new unique rings, which were called the Malignant Rings. Developing Seasons is an opportunity for us to look for ways to bring things back that you, our players, really enjoyed and really engaged with. It doesn't mean that we'll bring things back from every season, but we will look for opportunities, especially when the community is letting us know how much they enjoyed it, and also, we also had a lot of fun with these. This also is an opportunity for us to kind of revisit those powers, because these are coming not just onto the season, but also to the Eternal realm. So these powers you're about to see on these rings, we've tweaked them slightly so that they work with the other uniques in the game, but we feel they're really going to add something for each class and kind of continue on building their kit and that fantasy. You're going to be able to get these by defeating Varshan, so I hope everyone's been saving their materials. You do have a little bit of time to farm more if you didn't. So yeah, with that said, we're actually going to move to the next image, and we're going to take a look at these. Vai ser farmando o Varshan, I'm going cara. to talk to Brent about his rogue, but when we started doing this, he saw the Barbarian ring and switched on me. I'm sorry. Just the worst. But so for our rogues out there, for those of you, use your subterfuge skills. It's going to spawn a decoy. It's going to taunt enemies, and then it's going to explode for a really nice amount of damage. Think you're going to have a lot of fun. Adam, this is for you and the rest of the sorcerers out there. Yes, Ball Lightning crew. Yeah. Well, okay, maybe this will, you'll try something a little different than just Ball Lightning. For the sorcerer, each unique element. Caralho, velho, vai ficar muito legal isso daí, mano. Olha. And then dealing elemental damage again is just going to refresh that duration. So, sling fireballs, lightning ball as well, and keep increasing that damage. We have 3 more classes to take a look at. So next up now is the Barbarian. Nossa, uphill, Barbarian, olha. Out there, when you use, there you are, I knew you were out there somewhere. When you next cast Hammer of the Ancients, Upheaval, or Death Blow. É, puxar os bichos mesmo, velho. And that crits Caralho. Strike damage as well. Exactly. Falei que o do druidão ia ser ele. Bravo! I definitely know there's a few druids out there, you guys who don't want to A diferença... Só que o do druid é o único que funciona pra todo mundo, para pensar, velho. Caralho. O do druid é o genérico, o Imp. Não gostei disso, não. Funciona pra todo mundo, sacou? É, mas é bom deixar um pra cada um, cara. Tá, mas isso aí tinha que ter alguma coisa com as skills do druid. Não faz nada com isso do druid. Gostei, pô. Tá ali, ó. There's actually 3 necromancers up here. A amplificação de dano só que pega pro druida. Então, pô, já é algo mó da hora. Everybody else loved this, so we are bringing back that walking near your corpses is going to automatically activate one of the following skills, which is
corpse tendrils, corpse explosion, or raised skeleton. So yeah, that is Caralho, ele vai automaticamente explodir os cadáveres ou usar os tentáculos cadavéricos, cara. starting on November 7th. So next week, everybody. Awesome. Thank you so much. Semana que vem já entra isso aí, olha ali. Já fica aí, viu, galera? Já, ó, já fica ligeiro, tá? Pega e guarda aí os itens do Varchan pra vocês que vocês poderem farmar. And again, patch notes actually are going to be available on diablo4.com for that patch immediately after this panel, so you guys can actually see what's in that update. Ó, depois disso daqui já vai ter o bagulho. Which is awesome to see. So, but we do also have some more information to talk about. Even more yes, stuff. We have some more events taking place in early December. Kaylee is going to jump right in. I'll kick us off. Yeah, December 5th is our next update for Season 2. And we've got some additional updates coming in, some quality of life things, and then something Joe is going to talk about. But I'm going to talk about some additional changes to the Occultist. Chris mentioned this yesterday in opening ceremony. So for those of you who may not know, enchanting is what allows you to replace an affix on an item with another. And those that are familiar with it will notice when you go and visit from December 5th, there is a new view affix, possible affixes button. I can't remember it. Yeah. Isso é muito bom. View possible affixes. And when you click on that, it's going to give you a list of the affixes that one could roll into. So that way you're not kind of just blindly guessing and hoping that the one you've picked is going to give you. We think this update, along with the gold changes we have made, is really going to help everybody optimize their builds and continue to have fun in the end game. Só a gente tem que ficar abrindo o site para ver isso. Heard feedback about affixes and how some of them aren't serving you in the ways you want. We do have plans to talk about both changes to affixes and itemization in the future, but we're not quite ready to talk about it right now. Yeah, that's right. This is a really important change, and itemization is one of the itemization and endgame are the two things that we're laser focused on right now. We're going to talk a little bit more about that right up here next with Avatar Zir. Yeah, and you know, it's awesome to see these occultist changes because obviously community feedback has been, we've heard you guys like that, you know, blindly choosing different affixes has been very, very difficult, but with the changes with the cost plus this will be much better, and this update, of course, hitting on December 5th. But other feedback that we've heard a lot about, and Joe knows this as well, has been about endgame. And so I know you wanted to talk a little bit about a new kind of endgame feature that's coming in Season 2. So Joe, yeah, do you want to talk a little bit about? Yeah, so we want to add more endgame, and then we want to add some more endgame, and then... Some more? We're going to add more endgame. Yeah, we're going to add some more after that. Right, okay, yeah. And in particular, permanent or evergreen endgame features that extend the challenges and reward opportunities from 50 to 100 and after you've reached 100. And so Avatar of Zir is a 100 plus new thing that we're trying here. This is a seasonal endgame event. So it's temporary, and we're really interested in paying attention to how all of you run through it and your feedback on it to for the future of, you know, maybe we'll bring it back. We'll see how it goes. But you probably want to know more about it than just staring at this red portal, right? So, you know, we have a chart that used to be on a napkin, but... It's very beautiful. This is, when you work with a bunch of designers, they like to make these little flow charts, and then they hand them to you on a napkin, and they go, can you make them pretty so we can show them to people? So, designer flow charts. Paint for life. Completa a temporada. Essa é uma dungeon de Tier 1, Tier 2, Tier 2. Dropa para um glyph, se não tem ainda. Aí faz o negócio. Dungeon drops o This is a very, very difficult area. You're going to need to bring all of your skill, but also you're going to need to bring the very best builds. Not every build is going to be able to succeed in Avatar. Ó, ele falou que nem todas as builds vão ser possíveis de fazer isso aí. É metagame. Pronto. Lilith, you've defeated Duriel, you've got your Uber Uniques, and you're like, what's next? What's the next challenge, right? And the Avatar is meant to be that. So
you're going to get a recipe for the first tier of Abattoir of Zir. When you complete that first tier, you're going to get a recipe for the next tier. And I want to state that there are 25 tiers of Abattoir of Zir. Carai. And that's fewer tiers than there are of Nightmare Dungeons. But each tier of the Abattoir is much more difficult than the tier before. This is not the same as Nightmare Dungeons 70 to 71. And you're also going to get a ton of Paragon Glyph XP. So I know some people have expressed that it can be hard to level up all your glyphs through Nightmare Dungeons. That you're going to get so much from this event. And you're going to need it because you're going to want to level up this new, unique glyph that you can get as a reward for completing the Abattoir. This glyph, the Tears of Blood, aumenta no raio 50 isso aí, caraca. persists during the duration of the event, but it will be incredibly useful for increasing your character power so that you can take on those tougher tiers of the Abattoir. You can see that it has a larger radius than other glyphs. It can grow even beyond that. It has multiplicative powers on it, and it can be leveled up to 200 times. So it is still a capped level, but it has a lot of progression in it. Awesome. Ele pode ser upado até 200 vezes, velho. December 5th. We got the Occultist updates and Abattoir Zero, which is the end game that we just talked about that. And that will run through the end of Season 2. So players can expect, to be able to go through that starting on December 5th, which is great to hear. But we also have even more events in December that we do want to talk about. One that's a little bit more festive. We mentioned it yesterday. Kaylee, I know you want to talk a little bit about Midwinter Blight. Yeah, so for everyone that doesn't live in California, this time of year can be darkening and colder. You might get snow, lots of rain. Like where I'm from. Yeah, where you're from, basically. You're going to need the winter clothing. As you return to Fractured Peaks on December 12th, where the Midwinter Blight is taking place. As you return, you're going to find that it's been enveloped in a storm. It's freezing out the locals. It's eternally dark. And there are new horrors lurking, waiting to, make your lives and the inhabitants miserable. So, yeah, I hope you brought some ice scrapers with you. Maybe help us out here. Yeah, we're working on a special Diablo ice scraper. Reaching out to John Mueller to see if we could get that marketed as soon as we can. Yeah, definitely. Okay. So it's going to start in Kyovashad, and you're going to meet Gillian, a wandering bard, and he's here to try and bring some cheer and warmth, which you can see in the video as we go to that. And he is located in the Hibernal Square, and he's giving as well a warning of the storm and the terrors lurking Vai dar a opção de te andar as you can see, this is a classic Diablo holiday space. Só dá pra andar no videogame? Which we find very festive on the team, personally. Yes, and at its center we have the Totem of Midwinter, which plays a part in the event itself, but I'm not going to spoil that, and we'll kind of go into that. So what's happening outside Kyovashad? You're going to head back out into Fractured Peaks, you're going to explore the zone. Mas como é que você fala que o único da Renegado é uma bosta, sendo que você nem testou ainda, pô? Calma lá, pô. Consider snowman that we're calling frigid husks, which, yes, they're beautiful. Yes, very beautiful. I will note, and I don't actually know if Rod Ferguson, our GM, is here. He is making me insert this wonderful pun. It's all Rod. He was like, as soon as he saw him, so Rod Ferguson, trademark pun, Frosty the Goat Man is what he likes to call these. Frosty the Goat Man, meu Deus. No, we're not going to. Okay, no, we're nixing the singing. No singing, okay. All right, so who's building these? I mentioned demons, so you're going to see some familiar faces, but vamos fazer um trato então, ó. Já que vocês estão falando que o item é merda, se brotar alguma build na internet que usa o anel, vocês não usam o anel, vocês jogam sem ele. Vocês fazem a versão oposta, sem o anel. Sério, não pode. He lives in the darkest corners of Fractured Peaks, emerging only with the storm. And he is going to, be really, really mad at anyone disrupting his plans, and he's going to try and make you dead. I think he looks really jolly. Olha que legal, velho. Again, another Rod Ferguson pun. Here we go. And this one I will sing. I will. Vou chamar de Chapeuzinho Vermelho. Oh, God. There we go. All right. Leaving now? We're done? He doesn't even have a nose. Yeah. That's the problem. I know. Rod has the worst puns. We know that. Okay, so. all right.
So what are you going to be doing? You're going to be Pô, vocês pegam e dão o anel pra outra pessoa. Já que vocês não querem usar o anel, vocês dão pra outra bring pessoa. up a video with some of the kind of gameplay a little bit here. You're going to encounter the Blight Fiends having a really Ai, que daorinha, cara. There they are. They are. This is the cutest little. Yeah. Well, we're going to ruin their day. Yes, exactly. Murder, destroy those snowmen. Os caras estão lá pensando que a gente vai acabar com a festa deles, mano. Events unique to Midwinter Blight, destroy Frigid Husk, defeat the Blight Fiends, and if you disrupt things enough, you may end up summoning the Red Cloaked Horror himself, who's, as I said, very annoyed at you. And participating in these is going to give you resources that you can take back to the Hibernal Square to progress the events, and And some rewards. Right, the rewards, because what's a festive event without presents and gifts and... Oi, vai ter coisa do tipo, recompensa. We have a number of new cosmetic rewards that you'll be able to earn by participating with on the event itself. So these are selection of weapons, and then we also have some really cool back trophies. I really like them. They've got bells and there's some wreaths and lots of skulls, because we do like that here. We have a theme and we're going to stick to it. So this starts on December 12th. Really hope everyone comes and slays with us. There we go. Got one in. There we go. Yeah, I did it. Caralho, cara, realmente estão fazendo um negócio legal pro joguinho, né, velho? Curtindo. That's Midwinter Blight. Awesome. It's great to hear more information about all these updates coming in. Gostei dessa camisa dele, velho. É a camisa da hora. É uma bonita, a cor dela e tal. Esse é um diablo assim, bem discretinho. Some holly that you can actually incorporate to your character with Midwinter Blight. But acho que não deu pros caras fazer muito em cima do Halloween, mas... Não, tá um tema mais interessante, eu acho, né? In everyone's hands for Abattoir Zir, the Occultist updates, and of course Midwinter Blight. But moving on, we do have additional information to talk about Season of the Orange Text, as you called it. That's right, Joe. Dreamscape, Joe, né? Tell us a little bit more about what's coming there. Tava lá no leak, não era isso? Yeah, so sim, vamos ver. More in-game. More in-game. Yeah. Mais in-game, ok. This is such a cool piece. This is relevant to the season, and I'm excited to find out what happens with this guy. But I want to talk a little bit about one part of Season 3, and there will be many more parts of Season 3. We're going to talk about these more in future campfire chats. Caralho, que legal, talk cara. A little bit about leaderboard-driven trials. He wants it. This guy wants it, and so we're going to make it. Thanks, guy. We weren't going to make it, but... Eles não querem falar o nome do bagulho ainda. And so the way this is going to work is when Season 3 players reach World Tier 4, they're going to be able to compete in the Gauntlet, which is a fixed seed, non-linear dungeon where your mastery and your skill are going to be needed to achieve the highest scores. And those best scores are going to appear on the leaderboards. Now, every time you enter the gauntlet, it's going to be exactly the same. That means the monsters and their positions, the layouts, the affixes. And because it's non-linear, you have some choices about how you're going to progress through to maximize your score. Interessante isso. And of course, if you're playing in a party, you can choose like which direction each party member is going to go, and you really have an opportunity to optimize. Tem uma estratégia, velho. Loot will drop at the end of the timer, so you don't have to worry about picking it up on the way. And as you're killing monsters and you're opening chests, you're going to get instead these pickups called Proofs of Might. They drop from all of this types of content, and you'll have a limited amount of time to collect as many as possible. É igual o cofre do Diablo Immortal. So at the beginning of each week, a new gauntlet is going to replace the current one, and the leaderboards will reset. Now, this is an image of the solo barbarian ladder we can see here. I want to caution that it is in development content, so some things may change by the time we get to Season 3, but we wanted to show off, to really give all of you an idea, a visual idea of like how this is going to play out. And you can also see on this next image that we have a number of filters. So there are solo leaderboards for each class,
as well as party leaderboards that vary with party size, of course, hardcore leaderboards. And then when you look at the leaderboards, you'll be able to filter them globally or by platform. You can filter by your friends or your clan. So I know I'm better than Brown. Yeah, I mean, I'm right here. Olha aí, dá pra poder fazer filtragem pelo clã. If you played Barb, you would be able to. Sim. Dá pra começar a fazer umas paradas com clã, hein? Agora. Agora, vai ter uns bagulho de guilda, isso é da hora, cara. I mentioned that these leaderboards will reset every week, but the very best players from each week's leaderboard are going to be recorded in the Hall of Ancients. This is a permanent leaderboard that will cement their legacy. And you don't just Dúvida que vai ser o Dijo, o Hobbit do mês, da semana? ranking on the leaderboards to participate in the gauntlet. All World Tier 4 players will be able to take their shot at participating in the gauntlet and progressing to the leaderboard. So that means you don't have to be level 100 to participate at all. No, you don't. Isso aqui força o cara a jogar com meta build, cara querer competir, é isso aí, mano. O cara quer só jogar de boa. UI that we have up here, you can see that as you're leveling up and competing in the gauntlet and getting higher and higher score, you'll earn these seals. And as you are earning these seals, you'll be able to climb up until eventually you get to the seal of the worthy, and then you'll be able to jump into the leaderboard. And you can show these off on your character profile in game. Awesome. Very cool. Interessante, and I know with leaderboards that coming in Season 3, with all the information that we've been sharing here, again, I'm just reminding everyone that you can end up checking all this out on the site afterwards. We'll have all the artwork up there. And of course, all the information that we provided even on the expansion stuff will end up being there. And I just want to remind everyone in the community that thanks to you guys and the feedback that we've actually gotten in for Diablo 4, we've been able to, we were able to get all these amazing changes in. So providing that feedback through our forums, through social media, through Reddit, wherever you post at, let us know. Even here at BlizzCon, it's a huge help for the whole entire team. So thank you guys. Esse maluco deveria prêmio Nobel, cara. E ó, esse cara leva nas costas a parada de community manager, viu? I know Nada we do não, have some mas... time for Q&A as well. We did leave a question box out in Hall A, which is the Diablo Hall here at BlizzCon. And then, of course, we asked on social media for questions through our fans that could not attend BlizzCon. But we grabbed the ones that seem to be pretty regular repeats specifically. So we'll kind of just jump right in on them. The first question, I think this one would be good for Kaylee. Will there be more intermediate progression dungeons and bosses between Tier 4 and Uber Lilith? Yeah, so we have this question a bit, and the short answer is yes. We've already started doing this with the boss ladder, Uber Duriel, and we're looking for even more opportunities with which to give everybody things to tackle as they're working their way towards Uber Lilith, as well as, things for people to pursue once they defeat Uber Lilith. So yes, and as we develop those, we will share more information, probably in more campfire chats or on Diablo4.com. Awesome, thank you, Kaylee. This one's an expansion question. So Brent, I will give this over to you. Will there be a season journey when expansion launches? Yeah, we know we have a large community with players who like to play in a bunch of different styles. So when Vessel of Hatred launches, we're going to have stuff for Eternal players. We're going to have seasonal content. We're going to have people who want to continue to play vanilla, people who want to jump into the expansion. Basically, we're going to have something for everybody to have fun with. Cool. Thank you, Brent. Tiffany, this one for you. Will we have a system to save and switch between builds? A very popular question. Very popular question. So the reason Adam says this is a great question for me is because I ask Joe this all the time. It's something I'm also very, very passionate myself. Sistema de salvar builds. And lots of the community is very passionate about. So for those of you that played Diablo 3 are very familiar with the Armory. This is something that we brought to the game in patch 2.5. And so we've been talking about it for a very long time. There's so many different things, so many activities, like so much room for activities in Sanctuary, and so many different things to be doing, whether you're playing by yourself, playing with a group, PvP, et cetera, et cetera. There's Paragon board customization, there's build customization, there's outfit customization.
what gear you're wearing. So we want to be able to have an easy way to switch between those so you can keep playing and keep, min-maxing all of your experiences while you're in the game. So we have nothing to announce in terms of when it's coming, but it's something that we're talking about all the time and hoping to bring to Diablo 4 as soon as we possibly can. Awesome. I know it's a thing that a lot of people in the community have been asking for, and being able to switch between different builds and everything and have that saved. It's something that the team most definitely is working on. Next question we have is from someone who's actually attending here at BlizzCon and is actually a content creator, was in our opening ceremony as well. In the opening ceremony was reel. from Don the Crown, and I think he actually made like a decision to come to BlizzCon like 24 hours before BlizzCon started. So he could be here right now. He could be here right now. I just really wanted to ask this question. Yes, exactly. But I will say this question also came from a lot of people. But Don the Crown asked, do you intend to add more sources of living steel to the game? Oh, yeah. Yeah, that grinning demon, right? Yes. Yeah. He sucks. Yeah. It's, that particular summoning material, we've certainly heard and experienced doing Helltides feels much more stingy than the other summoning materials. And so we want to make some improvements there. Yeah. Awesome. Yeah, so expect improvements coming down the pipe for that. And by the way, I just want to thank everyone for not putting your names in the box, because I would have completely screwed up half the names in there, as I normally do. So I appreciate people who do not put their names on there. You're the best. Last thing I need to do is butcher that in front of like 5,000 people. Will the expansion feature a group finder or global chats? As social features, I know we've heard a lot of questions about Brent. Yeah. Social is a really big part of the game, and we see what everybody's doing with how they're leveraging trade chat to kind of work around some things. Our social team finds this incredibly important, right? Like, we got a lot of different ways to play the game, and we want to make sure that all of your communities can find each other and come together. And so we actually have to really get some tools in there to get to that point where everybody has a really smooth social experience. And so our goal is to make sure that we get as many of those tools in place before we actually get to the expansion. Yeah, and I really want to make a special call out to, we have an entire part of our team who are focused on social and the player experience, and they are so dedicated and so enthusiastic and are just amazing people to work with, and they're Vou fazer um vídeo, a gente vai fazer um resumão ao vivo aqui depois. Só que se vocês pegarem anúncio no meio do resumão, saibam que, né, não tem culpa, hermano. And then we have a kind of a last question here. This is from Knox, wherever you are here at BlizzCon. What are your plans? There we go. There he is. We found him. What are your plans for itemization moving forward? A very, very popular question. All right. The question. The question for Joe Shelley. Yes. Do we have a panel after this, or? No, this is a very serious and important question, right? And while we're not ready to share all of the plans for itemization that we have going forward, the team is working on the problems that we see with itemization right now, right? I think I was watching, what was that, Carbot video, I think, recently. And, shout out to Carbot. Love his the character gets 2 items, and they're trying to compare it, and pulls out his sort of monocle, and he's going through it. It's too difficult right now to compare items. It takes a lot of time, and we want to make that better. We also there are some affixes that are very conditional or have several layers of conditionality. Sometimes this gets, shorthand for this is a damage on Tuesdays, right? Like, really good on a couple days from now, it'll be incredible. But we think that there are too many of those that have really complicated conditional effects, and it's really hard to bring those into builds, and it contributes, as Kaylee was saying earlier, to a feeling of having it be very difficult to customize your items in a way that lets you get exactly the affixes that you want on your build. Get that build you're looking for, Exactly. So that's something that we want to review. We also know that when you are optimizing your gear, the goal of that is to have the effect
be that you feel that power. So you are customizing your gear, and then you go out and you want to be able to visually tell immediately, like, yeah, this made a difference, right? And then, of course, we also want to add more ways to modify items and add on additional complexity to items, through, this is often talked about in the context of crafting, right? Better ways to modify items in that way, yeah. Awesome. Well, I know I'm going to throw another question at you, though, because there has been a lot of talk about the amount of aspects that are within the game. And so, do we have any plans on what we like for aspects specifically? Yeah, so it's going to take us a little bit of time to get this right. Probably won't see it in Season 3, but soon after that. But we want to get the aspect crystals out of your inventory and into the Codex of Power. Caralho, cara. Eles querem tirar do inventário e mandar pro Codex of Power, cara. Olha! Boa. Upgrade no Codex. We're starting work on it right now, so we'd have to go back. But no, the Codex of Power is really a great repository of all of the legendary powers, or it should be, we think. And there are lots of opportunities for upgrading it or bringing out. Que legal, cara. We just really want to make that better. Yeah. Great. That's awesome to hear. I know a lot of people are excited to have an area where all their aspects are, as opposed to where we are right now with collecting everything for aspects and having your inventory kind of running back to the stash and putting them all in there and everything. So there we have it for the Diablo 4 Campfire Chat. We do have a lot of awesome things coming down the road, and I do want to remind everyone that Caralho, this Tuesday, boa. we have an update with 5 new Malignant Rings that will be hitting the game. You can farm Varshan to earn those rings specifically. Ah, foi uma boa conversa, cara. Eu gostei. Sim, foi boa, mas foi Campfire normal, não foi Blizzcon, tá ligado? Ah, eles mostrou mais sobre a expansão, pô. Ah, não, vamos. O que a galera de Warcraft ganhou, o que a galera do Sérgio ganharam foi bem maior, velho. Nem vem. Ah, foi, mas eu acho que pro jeito que o jogo foi lançado agora é uma coisa boa, cara. Até porque eles não podem mostrar demais a expansão, porque senão vai ter que agitar aquele outro lado da parada que vai encher o saco deles também, né? Então. Dress your character up in some bells, some reeds, holly, etc. Get very festive. Exactly, get very festive. I did want to remind everyone that we do have a Diablo Blood drive that is currently running. If you go to diablobloodharvest.com, currently the community is at 73% to the goal. Once we hit 100%, good job, everyone. Everyone gets some rewards. Good job. Legal, cara. It's for an awesome cause. We're aiming to have 666 quarts of blood donated. So, of course, eu acho que a gente vai descobrir a nova classe lá para janeiro. Check out the site for more information. Panelists, até porque é algo totalmente novo na franquia, né? Então. We love Diablo and we love you. I can't wait to get back in front of everybody here and have more to talk about with the expansion in the future. Esse cara vai vir no Campfire em breve, vai falar mais sobre a expansão também. I just want to thank all of our passionate players, and we listen to everything that you're saying, and it's been so awesome to reveal Season of Blood and be able to bring some of those changes back, and then to come here and to be able to tell you about all the more things that are coming in Season of Blood and in future seasons and in Vessel of Hatred. Yeah, Drew. I just want to say thank you, everyone, for making this an amazing experience to be up here. Also, hi, Mum and Dad, surprise, I'm on the panel. I didn't tell them. But I mostly want to call out our amazing team, who many of them are working here at BlizzCon, who you may have met down in Hall A, they're doing signing, and everyone who's actually still back at the office, or, well, would be, it's the weekend, they're not working. But everyone across all the spaces that we have. Eu tenho uma opinião meio que diferente da galera que queria ver coisa de classe, né? Então, pra mim, foi ok. And I just want to thank everyone here. Thank you guys, everyone here, everyone at home. We hope you guys have had a wonderful BlizzCon. We're so happy to have you here, and we hope you guys come see us while BlizzCon's still going on for the rest of the day.
And we'll see you in the next campfire chat. We'll have more campfire chats this year. And have an amazing BlizzCon, everyone. Thank you so much. We'll see you in Sanctuary. Ok. Legal. Acabou, gente. Acabou o BlizzCon pra nós. Uhum. Muita coisinha legal, cara. Tipo, deu pra notar uma porrada de bagulho aqui, ó. Então... vai ser... não falaram sobre o Ray Tracing, provavelmente. Eu esperava que tivesse um pouquinho mais da expansão. Não achei ruim, mas... É um bom pouquinho nada que dá mais da expansão. pra surpreender, porque senão chegar lá na frente não surpreende, então... É, tudo. Agora, a classe em si também... com aquela dúvida. Faltou um videozinho. Esperar, tá ligado? Dá pra esperar. Eu nem sei se eu vou fazer vídeo, viu, cara? Depois daquele flop de ontem, fiquei broxadão de fazer hoje. É isso, tem que fazer, ué. Bom, eu vou fazer um resumão aqui. Daqui a pouco eu volto. Aí eu vou lá comer alguma coisa. Valeu. Fechou. Ó, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um resumo. A expansão vai ser paga, tá? Vamos... tem muita coisa pra mostrar pra vocês, então é o seguinte. Eu vou falar, eu vou deixar essa parte aqui do... quem tiver vendo AD, quem for ver AD, vai ficar nessa tela aqui, que a gente vai falar. Aí, tipo, eu vou começar pelas etapas do vídeo, que foi aonde a gente falou a respeito, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir nessas imagens aqui de acordo com o que tá aqui escrito. Então, como eles começou pela expansão, a gente vai começar a falar sobre a expansão no resumo. Aí depois a gente... quer ver? Pera aí. Vou deixar pela ordem que foi isso aqui. Aí, pronto. Que isso aqui fica melhor como que vai ser, tá? Então, aguenta aí só um minutinho, gente. Então é o seguinte, gente, eu vou fazer um vídeo aqui, então se você estiver vendo um anúncio, já fica pra vocês isso daí. Esse vídeo vai estar no canal daqui a alguns momentos, tá? Alguns minutos. Falaram bastante coisa legal. Então, assim, provavelmente esse vídeo vai ser um vídeo de 20 minutos, entre 20 a 30 minutos que a gente vai falar aqui. A gente vai ser bem direto. E eu vou basicamente ler tudo que eu botei aqui, que eu acho que é um resumo bom e, tipo, é bem direto, não sem muita enrolação, mas a gente acaba pausando um pouquinho pra mostrar, tá? Então, é isso. Vamos lá. Deixa eu ver só se tá funcionando tudo bonitinho aqui pra não ter erros também. Teste, tá, ok, aqui, ok, aqui, ok, aqui. Então, é isso, vamos lá. Deu uma leve... eu acho que travou a live. Era. Não, travou não. Bom, é isso. Não travou, tá tranquilo.
Bom, galera, vocês vão estar vendo esse vídeo, a gente está fazendo essa gravação de resumo ao vivo aqui na Twitch, que é onde a gente escreveu num bloquinho de notas todos os pontos importantes para que você que perdeu a BlizzCon possa ver o que foi dito no Campfire. Eu já vou adiantar para você, não adianta ficar puto, tá? Com algumas coisas, porque duas coisas delas provavelmente vocês vão querer ficar bravo. Não teve vídeo da classe nova, mas falaram sobre a classe nova, e não tem vídeo da expansão. Até porque não faz sentido ter vídeo da expansão nesse momento do jogo. O jogo tem nem um ano de lançamento, tá? Então, não faz sentido também ter um videozinho sobre isso daí. Fizeram um CG ali pra mostrar que tá trabalhando, que tá fazendo as coisas e falaram a respeito de coisa super legal. Mostraram fotos, que a gente vai mostrar nesse vídeo aqui. E a gente vai ler um resumo que eu escrevi, tá? Então, eu vou mudar de tela aqui, eu vou ficar alguns segundos calado só pra não decair o áudio pra vocês. Vamos lá. Esse bloco de notas é o nosso resumo em específico de toda a BlizzCon que aconteceu no dia de hoje, tá? Lembrando que já teve 2 vídeos sobre a BlizzCon que a gente fez, que é do dia 3, se vocês quiserem ver. Falaram um pouquinho sobre o patch 1.2.2 e 1.2.3, que a gente também já falou. Então não tem muita coisa assim nova, e basicamente a gente não disse ontem, né, que a gente leu meio por cima ali do site. Mas o que foi de grande impacto nesse painel de Campfire? Eles falaram bastante sobre a expansão pra gente. Então, se você quiser pausar o vídeo e ler aí, em vez de ficar me ouvindo, qualquer coisa que fica melhor pra vocês, ou tirar um print screen, qualquer coisa do tipo, tá? O que eles fizeram? Eles falaram sobre a expansão, especificamente sobre a equipe que tá trabalhando nela. É uma equipe fora de projetos do Diablo 4 em relação... Não é uma equipe da temporada, não é uma equipe do Reino Eterno, é uma equipe de expansão. Então é uma equipe de pessoas únicas que estão trabalhando na expansão do Diablo 4, totalmente fora dos outros projetos da franquia. Eles falaram que é um lugar novo, né? É um lugar com aspecto gótico que vai meio que fazer os jogadores amarem ainda mais a franquia. Eles estão levando a gente para um lugar que é nostálgico, que é o Templo do Mephisto. Então, curaste, igual a gente já vem falando, os vazamentos já vem trazendo aí. Mostraram novamente um trailerzinho pra gente, do trailer da expansão. Não é um trailer novo, mas eles também mostraram fotos. E essas fotos vocês vão estar podendo ver tanto no site da Blizzard, que já está ao vivo lá, com todas as informações que a gente teve até aqui, né? Que eles falaram pra gente no palco. Então tá tudo lá no site deles já, tudo bonitinho escrito em inglês. Eu não sei se a versão PTBR ela já tá funcionando, tá bom? Mas qual que é o ponto dessa expansão? É levar a gente pra nostalgia de Diablo 2. Então, essa nova região de Nahantu, onde a gente vai ter ali ao sul de Okelvashad, ela vai trabalhar os tons verdes pra caramba, numa pegada muito gótica. Então aqui é o palco principal, onde o Adam e o Joey estavam conversando com a Tiffany e os outros demais integrantes da expansão. Esse cara de jaqueta verde, eu esqueci o nome dele, mas ele é um dos responsáveis por estar trabalhando na Vessel of Hatred, né? Que é a receptáculo do ódio. E aqui vocês podem ver, de fato, como a gente já previa, vai acontecer alguma merda com a Neireli. Ela tá sendo... Essa aqui é a Neireli, tá? Essa que vocês estão vendo na foto é a Neireli com a Pedra do Mundo, com o fragmento da Pedra do Mephisto, onde ela tá toda sendo corrompida pela essência demoníaca do Mephisto, ok? E eles falaram que esse é o próximo capítulo da história. A gente vai ver o que tá acontecendo com ela. Será que ela vai ser corrompida 100%? Será que não? O que vai acontecer? Mas isso daqui é ela. Isso aqui provavelmente é um dos trechinhos de CGI ou de Cinematic que a gente vai ver na expansão. Seja no vídeo de lançamento dela ou no vídeo de história que a gente costuma ter dentro do Diablo 4. Igual aqueles outros que a gente teve ali na campanha principal. Aqui tem algumas regiões, né, alguns lugares que eles mostraram pra gente. Então esse aqui é um dos portões da cidade que a gente vai ter. Essa aqui já é uma área renderizada, não totalmente com o acabamento devido que o Diablo 4 tem, né, todo o polimento feito. Mas ali você já consegue ver um barquinho, seu personagem andando. Aquele personagem é a representação da nova classe. Eles não falaram isso. Eu não sei se é um pedaço de pau na mão, mas eu tenho certeza que isso aqui é como se fosse um bonequinho nosso e esse barquinho esteja andando pela correnteza da região.
tá ligado? E aí o nosso boneco, basicamente, ele tá olhando alguma coisa à volta, segurando a lança na mão. Eu tenho quase certeza que vai ser isso, cara. Ou pode ser coisa da minha cabeça, ou de todo mundo que deve ter imaginado isso daí, tá? Mas eu acredito que essa área também já vai trazer o Ray Tracing pra gente. Por que que eu falo isso? Eles não falaram sobre Ray Tracing na expansão ainda, mas eu perguntei pro Adam no Twitter se ele tinha mais detalhes do Ray Tracing que ele poderia falar pra gente. Ele falou que não tem detalhes ainda, mas que a equipe tá trabalhando em cima disso daí pra trazer pra gente até o ano que vem. Eu perguntei se até o final desse ano poderia ser feito algo do tipo, ele falou que não, mas até o ano que vem, sim, a gente vai estar vendo isso daí dentro do jogo já. Então é bem provável que, talvez, junto com a expansão, possa entrar o Ray Tracing pra gente, pois antes que alguém diga que não vai ter, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma coisa que já foi dito, tá? Então, Diablo 4 vai ter, depois do seu lançamento, isso vai ser possível de ter o Ray Tracing no futuro do Diablo 4, tá? Isso foi dito pela Blizzard, isso tá no Google, em qualquer outro site de notícia que vocês forem ver. E aí, pra gente concluir a parte da expansão, aqui tem uma outra área que eles falaram que esse ponto de luz aqui, nesse sketch de design da expansão, é um personagem. E eles falaram que eles vão valorizar muito isso daí, incluindo também outras áreas que a gente vai poder visitar, como essa, que esse é o Templo de Curaste. Isso aqui é Curaste em específico aos olhos de Diablo 4. Tá? Então toda aquela nostalgia que a gente tem em Diablo 2, aquele ar sombrio, eles falaram que vão ter isso e mais um pouco. Eles estão trabalhando para fazer com que, além de ser um lugar muito icônico, né? Acho que essa é a palavra que eles utilizaram ali, e eu acho que essa é a palavra em português. Como vocês já sabem, a minha oratória é uma bosta, mas é um lugar de impacto, assim, muito forte na comunidade. E eles falaram que vão manter isso e vão ser mais criativos ainda para causar nostalgia e algo de arrepiar os jogadores. Falar assim, caralho, é Curaste, é um bagulho muito foda e ficou ainda mais foda que o Diablo 2, tá? Eles enfatizaram muito isso daí. Então, assim, a expansão ela tá sendo feita para valorizar todos os tipos de jogadores. Quem não gosta de temporada, eles falou também para ficar tranquilo, porque vai ser valorizado. Eles sabem que tem diversos tipos de jogadores em Diablo que gostam de temporada e os que não gostam de temporada. Então, fiquem tranquilos que vai ter jogo para todo mundo e a expansão também vai agregar valor no Reino Eterno para quem gosta de jogar lá, tá? E, por fim, eles falaram, vai ser épico. É um bagulho que vai ser épico, tá? Valor, não temos valores ainda. Então, eu vou bater o martelo aqui em algo que eu acho que vai ser, que seria em torno entre 150 e 180 reais. Eu acho que vai ser isso. Pode ser que seja um pouco mais barato. Por que que a gente diz isso? A monetização do jogo já tem passe de batalha e já tem skin que são caras. Então, provavelmente, a expansão, eu acho que não vai ser muito mais caro o preço de um jogo completo, tá? Eu tenho... Assim, eu realmente acredito de boa fé que vai ser entre 150 e 180 com um tom e um ar que pode ser mais barato ainda do que isso. Mas eu não vou frisar pra vocês nada porque... Enfim, não dá pra saber, tá? Isso é só um pensamento a longo prazo que... É igual eu disse, tem gente que vai ficar puta, inclusive, também, de que a expansão não tá saindo agora. Já vou responder isso pra vocês. Não faz sentido a expansão de Diablo 4 sair agora no final desse ano. Por que que eu digo isso? Cara, o jogo não tem nenhum ano de lançamento. Ele saiu esse ano. Lançar uma expansão agora no final do ano é loucura, tá ligado? Porque o jogo precisa ter um desenvolvimento de temporadas. Ele precisa agregar uma quantidade de conteúdo grande pro jogo nas temporadas para poder, tipo, lá na frente mudar alguma coisa do jogo. Porque expansão, quando a gente fala de expansão, elas são uma virada de chave na franquia, tá? São coisas que mudam realmente de fato o jogo. Então o que a gente pode esperar com uma expansão de que ainda não vimos no game? Aumento de skill tree, diversificação de skill tree, diversificação de gameplay, diversificação no quadro de Paragon, alguma coisa de facção entre anjos e demônios, enfim, coisas desse tipo. São coisas que de fato realmente mudam. E esse AD que vocês estão vendo aí, eu esqueci de tirar essa bagaça, mas enfim, não vai dar atrapalhar em nada. Tá bom? Então, gente, essa é a parte de resumão da expansão. Se vocês quiserem ver essas imagens,
Vocês podem ir no Twitter, vocês podem ir no site da Blizzard que vai estar tudo lá. E agora a gente vai entrar um pouquinho sobre a questão da nova classe rapidamente para encerrar isso daí. Por que que eles não apresentaram a nova classe? Não tem nada pronto ainda em modelo 3D, gameplay ou vídeo para mostrar pra gente. Mas a Tiffany falou que não é o Witch Doctor, porque curaste, carrancos, Witch Doctor, verde, natureza, macumba, né? Ali os bagulho tudo ali que eles mexem ali na região de curaste. Mas eles falou, não é o Witch Doctor, não é o feiticeiro que vai vir pra gente. Assim como o Diablo Immortal ganhou uma classe única e nova pra franquia no santuário, coisas desse tipo, essa nova classe do Diablo 4 vai ser a mesma coisa. E nisso eu sou do lado da Blizzard e eu estou com eles porque eu queria o Paladino e eu queria o Cruzado. Só que se a gente for levar pela questão narrativa da trama do Diablo 4 em específico, os Paladinos se você fez a quest do Vigarista no Santuário, você vai ver que a quest do Vigarista, a quest do Paladino, ela termina onde basicamente o Paladino do Diablo 2 ele tá morto. O último integrante da Ordem dos Paladinos está morto em Diablo 4. Então ali acabou. Não tem por que ter Paladino no jogo mais. Se a gente for levar em consideração os Cruzados, os Cruzados basicamente aconteceu a mesma coisa. Em Zakaron, lá em Hesperian do Diablo 3, a gente tinha poucos Cruzados ainda. Só que diante de todo acontecimento, acho que se não me engano passou 50 anos entre os acontecimentos de Diablo 3 e Diablo 4, que os Cruzados basicamente morreram. A única cruzada que restou é uma seguidora de Johanna, que quando você está em Hawizar, você faz uma side quest com ela e você vai até uma dungeon que você pega os pertences, a armadura de Johanna. E essa seguidora dela basicamente se titula como a nova Johanna, a única cruzada que restou até então no santuário. Se tem mais cruzado, ninguém sabe ainda na narrativa. Mas por que eu digo isso para vocês? Existe a possibilidade de uma nova classe sagrada aparecer no santuário. Só que essa nova classe sagrada, ela não é cruzada e nem paladina. Ela pode ser um clérigo. Devotos da Madre, que lá de Kyovashad da igreja, que no caso são devotos de Inarius. Parece loucura? Parece, mas é o que mais faz sentido é ter uma classe, algum daqueles malucos sagrados da igreja de Kyovashad dentro do jogo, que vai contra a ordem, tá ligado? Da igreja ali em específico. Porque, querendo ou não, não é porque é devoto de Inarius, alguma coisa do tipo, que eles batem bem na cabeça. Os caras ali também são pirados, tá ligado? Só que aí o trailer da expansão começa com uma menina rezando pra Karate. Então pode ser que junto de Nahantu, a nova região, onde a gente vai lá para curar coisas do tipo, pode ser que tenha citações sobre uma nova classe sagrada, ou pode ser que essa classe aí, que vai aparecer, seja uma classe sagrada também, que esteja, né, aos arredores de Kurash ali, na Hantu, nova região, e esteja caminhando por ali, o cara simplesmente chega e fala para todo mundo, eu sou de uma ordem, não sei o que lá, e enfim, que mantém o equilíbrio no santuário, e as coisas estão saindo da linha que a gente está vindo aqui para conversar. A gente sabe que Necromancer é o cara que tem o equilíbrio, o Necromancer já faz isso. Mas, cara, existem coisas acima do santuário ainda que a gente não sabe. Não sei se todo mundo sabe aí, mas Thrallgol é um ser superior que tá acima de qualquer coisa do santuário. Então existe coisas por trás ainda, né? Não é só santuário, Lilith, Inarius e Diablo. Existem outros seres muito mais poderosos e coisas por trás ali que podem aparecer. Então a gente vai descobrir isso daí. Mas que a nova classe Diablo 4, resumindo, será algo único, nunca visto na franquia do Diablo. E não é do mesmo nível que foi o Blood Knight. É uma classe realmente que eles vão ser criativos, de acordo com o que a Tiffany falou ali, de que o pessoal realmente vai ficar surpreso quando vê. Então essa é a vibe que eles passaram e pode esperar uma coisa nova. Não esperem Cruzado e Paladino nesse momento do jogo. Pode ser, igual eu falei, eu não vou descartar a hipótese, porque todo mundo quer uma coisa sagrada no Diablo 4. Mano, imagina aquelas plate armor, tá ligado? Aquele shield gigante de 2 mãos, mangual, uma lança, tá ligado? Uma massa de 2 mãos, tipo a fornalha. Cara, ia ser muito foda, né? Ver os efeitos sagrados ali nesse motor gráfico que o jogo tá. Mas enfim, pra gente acabar e matar a pau, essa parte do resumo é isso daí, tá? Não vai ser Cruzado, Paladino e nem Witch Doctor. É algo totalmente novo que a gente vai ver no Diablo 4. Bom, não tem fotinha pra mostrar disso daí, mas aí depois, pulando sobre a temporada de sangue, a gente já tinha visto
ontem, quando eles mostraram pra gente a questão do roadmap, né? Aquela fotinha do roadmap que a gente foi um pouquinho mais pra cima. Essa fotinha aqui, que a gente já deu uma pincelada por cima no vídeo falando sobre isso daí. Não tem por que estender muito sobre isso. Mas eles mostraram pra gente todos os poderes de anéis malignos que vão entrar agora, dia 7 de novembro. E já fica a dica pra vocês, pra quem não pegou, tá? Guardem os itens do Varshan, porque isso aqui é drop único do Varshan. Beleza? Para de fazer o Varshan, para de ir atrás do Duriel por enquanto, segura a mão até o dia 7 de novembro, mas se você já gastou seus materiais, tranquilo, você vai ter tempo para fazer mais Árvore do Lamento, porque esses itens vão dropar do Varshan, tá? Vai ser um anel único para cada classe, o Rado até estava falando comigo disso aí, que ele tinha essa sensação e realmente, depois que eles postaram a fotinha lá, foi batido o martelo. É um único de anel para cada classe. A renegada vai ser esse azul, que suas habilidades de subterfúgio vão deixar uma armadilha, que essa armadilha basicamente dá taunt sobre o inimigo, agra o inimigo em específico, e essa armadilha ela vai explodir causando dano de sombra a cada 12 segundos sobre o mob. Alguma coisa louca vai nascer disso daqui, vocês podem ter certeza, tá bom? Vai ter o do Tal Racha, que é sobre dano elemental. O Adam até brincou no palco principal. Ele falou, mais uma fonte de poder para Ball Lightning, né? Deixando a Ball Lightning extremamente forte ali. Mas esse anel em específico, ele vai encaixar muito bem na build de Magma Orb, que é a build de Fireball que o pessoal tá fazendo. A Firewall também vai funcionar muito bem. Vai melhorar ainda mais a Ball Lightning, obviamente, pela porcentagem de dano que ela tá apresentando ali. Só que, provavelmente, vai fazer com que a Frost Orb... a build de Frost Orb possa aparecer no endgame, fazendo alguma coisa muito louca também aí. Eu não sei como é que tá, mas a que menos apareceu dessa temporada foi a de gelo. Mas isso aqui pode ser que mude a parada, tá ligado? Mude a história e faça alguma coisa de gelo ficar muito louca ali, principalmente com o estilhaço de gelo também. Não que não esteja viável, tá, gente? Mas é uma fonte de dano a mais, né? Então, querendo ou não, é um anel muito poderoso pra estar se usando aí. Isso aqui é fixo no jogo, tá? Não é só para essa temporada em específico, não. Aí depois mostraram os outros anéis também. A gente vai ter o do Bárbaro, que depois que você gasta uma quantidade de fúria dentro de 3 segundos, o seu Martelo dos Ancestrais, o seu Revolta ou o seu Golpe Brutal vai garantir um dano crítico, aumentando a porcentagem do seu Critical Damage, ok? Então assim, e o Barbeiro não vai entrar. Eu até brinquei, falei, cara, o do Druida vai acabar sendo da temporada passada, né? Vai ser lá, você usa Ultimate, ele vai agrar todo mundo pra cima do Druida e vai causar o dano ali. Então, realmente é esse o poder que vai vir pro Druida. Inclusive, deram um acréscimo nele. Pra cada 1 ponto que você ter de determinação, de Willpower, você vai aumentar em 1% o dano que a sua Ultimate vai causar. Pode ser que a gente vê uma outra parada ali pra fazer um speedrun, qualquer coisa do tipo super divertida. E por último, que é o Anel do Sacrilégio, que é o Anel do Necromancer, ele vai automaticamente gatilhar o seu corpo, o seu cadáver explosivo. Seja seu tentáculo cadavérico ou seu explosão de cadáver, tá? Ele vai automaticamente, em alguns segundos, fazer isso daí e estourar para você os bichinhos em específico. Lógico que tem uma quebra de diferença ali entre a explosão cadavérica e os tentáculos cadavéricos para poder ficar funcionando. Mas para quem quer fazer uma build de Infinite, que é a build de cadáver explosivo com dano de sombra contínuo, isso daqui vai ser uma mão na roda e vai ser muito bom de usar, cara. Eu acho que vai ser algo super legal de a gente estar utilizando. Inclusive, ele dá mais 3 para todos os tipos de dano, de skill de corpo. Então, mais um rank up ali. Então, a gente vai ter fonte de aumento de skill no anel, no helmet, na manopla, calça. Então, vai dar para fazer algumas coisas super legais aí com esse anel também no Necromancer. Para finalizar, eles falaram sobre a questão de possíveis afixos, então é algo que a gente falou no vídeo de resumo anterior também. Essa é a janelinha. Eles falaram também sobre a itemização, que eles estão de olho para mudar isso daí, tá? Mas vai ficar assim agora. Então você vai clicar lá em Preview, vai abrir uma janelinha e você pode ver o que vem naquele slot em específico que você pode roletar. E para finalizar a parte da temporada de sangue, eles mostraram pra gente o novo sistema do Abatur Officer, que é o endgame de temporada temática em Diablo. Como é que vai funcionar isso daqui? Só para vocês terem uma ideia, para quem não pegou visão sobre. Esse evento, ele não quer dizer que ele vai ficar fixo em Diablo 4.
ok? Deixar isso bem claro para vocês. Mas ele vai ser um evento que ele está acima da Lilith. Ontem eles tinham falado que ia ser nível Lilith, mas agora é acima da Lilith. Você matou a Lilith no Pinnacle, você fez o Uber do Uriel, você fez todos os Ubers do jogo, você pegou nível 100, você fez tudo. Isso aqui é acima da Lilith. É um desafio endgame de temporada. Pode ser que outras temporadas tenham o mesmo tipo de sistema de endgame, tá? Pode ser que isso aconteça e pode ser que esse evento também fique no Reino Eterno e ele volte nas temporadas mais à frente ou de fato fique eternamente no Diablo 4, tá bom? Mas ele é um evento que não tem builds específicas que não vão funcionar, tá? O que eu quero dizer com isso? Metagame. Aqui é onde o jogador vai ter um desafio baseado em metagame. Então, se você é um cara, que é o que a gente sempre falou, se você é um cara que você joga de pouco em pouco, você vai se divertir no jogo da sua maneira. Se você é o cara hardcore que quer o metagame, você quer pegar a build mais forte e maximizar ela ao extremo para você ter um desafio, esse Abatur of Zir é onde os caras vai jogar. É onde eu vou tentar jogar. Eu não sou muito bom, né? Mas eu gosto pra caralho do jogo. É onde eu vou tentar jogar. É onde o fulano que basicamente come o jogo vai jogar. É onde vocês vão ver o Dijo jogar, o Rob jogar com as builds quebradas, tá ligado? É aqui dentro onde os caras vai ficar no endgame da temporada. E cada temporada vai ter o seu endgame temático disso daí. E aí, depois que você concluir isso daqui, você vai desbloquear um bagulho que é um glifo temático, que é o Lágrimas de Sangue. Esse Lágrimas de Sangue ele vai aumentar o seu raio quando você atingir o nível 50. Para cada 5 status principal que você ter, você vai ganhar 2 de aumento de dano, de porcentagem, e ele vai causar para você, ele vai garantir para você 50% de todos os nódulos raros dentro do raio dele, aumentando 10% para cada 10 níveis que você tiver. Eu não sei se esse 10 níveis vai ser do nível 1 ao 10, do 10 ao 20, do 20 ao 30 e assim por diante, até chegar no nível 100. Isso ainda não, eles não falaram a respeito. Mas esse glifo, ele vai aumentar, ele vai poder ser nivelado até o nível 200. E sim, eles falou isso daí, tá? Esse glifo, ele vai até o nível 200. Vai poder ser upado 200 vezes essa porra aqui. Então, assim, é um bagulho pra realmente ser escroto. Mas aonde que isso daí reflete? Veja bem, isso vai refletir nesse conteúdo aqui. Porque eles falaram que isso daqui vai ser muito difícil, cara. Ele, sem brincadeira nenhuma. O Joey, ele enfatizou isso 3 vezes lá. Ele falou, cara, isso vai ser difícil, tá ligado? Realmente vai ter build que não vai fazer isso aqui. Não adianta o cara falar assim, mano, eu quero fazer de incinerar. Falou, mano, não vai ser build específica pra fazer isso aqui, tá? Então, por isso que o glifo vai ser aquilo lá, que é onde vai potencializar o seu farm pra você poder fazer esse conteúdo endgame. Isso daqui vai chegar em dezembro, no dia 5 de dezembro, tá? É um conteúdo endgame de temporada. Depois que você fez tudo na temporada, para pegar aquele gás final da temporada, para você aproveitar aquele curto prazo até ela terminar, é isso aqui que os jogadores vão fazer. Beleza? E aí, para concluir, isso foi tudo que vai entrar na temporada de sangue ainda. Tá? Então, só recapitulando para vocês, esses anéis aqui vêm agora, dia 7 de novembro, vocês já podem aproveitar. Igual eu falei para vocês, segura o material do Varchan. E depois a gente vai ter isso daqui no dia 7 de dezembro. No dia 5 de dezembro, essa atualização do Abatur of Zir aqui que vai entrar. Tá bom? No dia 12 de dezembro, entra um outro evento, que é o evento de Natal, o evento temático. A gente vai começar a receber atualizações e eventos temáticos para o Diablo. Eles falaram a respeito disso daqui, que é uma coisa que o pessoal pedia muito na franquia desde o Diablo 3, que é onde a gente não teve a oportunidade de poder abraçar isso daqui. Então, assim, o Diablo Immortal, por mais que ele tenha os seus motivos para vocês não gostarem, eu sempre disse aqui no canal e nas lives para vocês, o Diablo Immortal, ele pode ser um jogo horrível na monetização, mas ele não é feito para nós. Só que o Diablo Immortal em específico, ele é uma abertura de possibilidades de coisas para sofrerem testes e aplicarem para o jogador no Diablo 4 de PC de uma maneira super legal para a gente que joga na plataforma PC. Então, esse evento temático ele vai trazer
uma área nova, que vai ser uma área como se fosse a questão de Helltide, de colheita de sangue. Ele vai ter uma historinha pra gente poder fazer. Ok? E aí vai ter eventos acontecendo de Natal junto com a colheita de sangue, junto com o Helltide, enfim, vai ser 3 tipos de marcações no mapa aberto pra gente poder fazer, e a gente vai ficar rotacionando entre elas em si, tá? E aí vai ter um boss, que é esse boss aqui, que é um Kasura, um bode em específico temático de Natal, que vai ter algumas mecânicas pra gente fazer. E aí a gente vai lutar contra esses inimigos, fazer esses eventos na área em específico, né? Que vai garantir para o jogador também algumas outras coisas como recompensas, tá? Então a gente vai ter recompensas, cosméticos, troféus, skin de arma para poder pegar, e ele começa no dia 12 de dezembro. É um evento super legal e eles estão fazendo meios do jogador tirar um proveito a mais. O cara enjoou de temporada, ele quer ficar fazendo o negócio de evento Natal, ele vai poder brincar, tá ligado? Então são essas coisas que vão agregar valor pro jogo. Lembrando que tudo isso daí que eu tô falando para vocês são base com o quê? No que eu sempre falo que a gente tem que fazer. Manter a boa índole, mas não dá pra gente controlar o mundo, infelizmente, mas a gente consegue replicar uma energia boa em quem quer o bem do jogo. E tudo isso daqui, igual o Adam falou, tá acontecendo por causa do feedback da comunidade. Pessoas que estão passando feedback para eles de uma maneira correta para que o jogo se desenvolva e continue a ser grandioso, tá? Então, isso daí é o que a gente vai ter na temporada de sangue até o dia 12 de dezembro. E pra gente finalizar o nosso resumo, que é uma das partes mais legais aí que a gente vai falar aqui agora, é sobre a temporada do nome rúnico que o Joey falou, né? É um nome de runas amarelas, que eu não posso revelar o nome ainda pra vocês, mas é a introdução do sistema de leaderboard, que é o sistema de ranking, que vai criar uma vida mais longa ainda pro Diablo poder se desenvolver até a expansão e assim por diante. Que é o que todo Action RPG tem, né? O ciclo infinito de farm de mobs, para você ficar forte, para você poder competir com outros jogadores e ter o seu nome no Hall da Fama, registrando lá você com a melhor pontuação específica em si. Tá? Uma coisa muito bacana aqui, até abre um parêntese, não vai ser mais na questão de tempo, vai ser na questão de pontuação. Até onde você consegue ir, né? Até qual que vai ser a pontuação máxima que você com sua build você vai conseguir fazer. Então, esse novo sistema, ele vai trazer o sistema solo de ranqueamento, o sistema duo, o sistema de trio e o sistema de grupo, ok? E, inclusive, vai ter uma parada que você vai poder utilizar isso daqui, tirar um proveito com a sua guilda, tá? Isso aqui vai ter um sistema de ranqueamento também, que não tá aqui, mas vai ser por guilda. Então, por exemplo, você... vamos supor lá, o Gabriel, o Fábio, que tá aí no chat, o Darcy e o Will. Vocês 4 aí são da mesma guilda e vocês vão lá e fez um bagulho, né, em grupo. Aí vai ter lá a separaçãozinha de grupo, normal, e vai ter uma separaçãozinha tipo de guilda, um bagulho assim, tá ligado? E aí, cada semana, né, cada vez que você finalizou essa dungeon, que ela não vai ser linear, inclusive, ela vai ser uma dungeon gerada não linear, para você poder pensar no que você quer fazer, nas melhores possibilidades para você competir contra outros jogadores, para pegar o seu mínimo e o máximo dentro da dungeon, para atingir um score super alto, para poder eternizar o seu nome no Hall da Fama, que é esse aqui, tá? É o selo de worth, né? Que valeu a pena você ter feito aquilo, competir com outros personagens ali em si, tá? E além disso daí, você vai ter recompensas para você poder pegar, e vai ter um sistema de ranqueamento que vai ser entre o top 1000, se eu não me engano, de 1 a 1000 de posição ali. E esse aqui é só uma telazinha do Bárbaro de como é que eles falaram que vão ficar. Isso daqui, eles falou inclusive que pode ser que mude, tá bom? Tá? Então, não necessariamente vai ser essa tela em si, mas eles falou que isso aqui tá em desenvolvimento, então pode ser que essa tela sofra uma alteração até o lançamento da terceira temporada. O que mais que eles falaram aqui? Não agregaram, eles agradeceram bastante o feedback da galera, né? Que isso tudo está sendo possível de ser feito, e eles enfatizaram algumas perguntas da comunidade que eu acho que são as perguntas assim que mais faz impacto no momento para nossa franquia do Diablo reinar. Eu vou jogar ela para cima aqui para ficar um pouco mais fácil de ler por causa do scroll do bloco de notas, tá?
O sistema de salvar build, muita gente pede isso, eu, inclusive nos feedbacks que a gente manda da nossa comunidade para eles, por e-mail, no fórum, coisas do tipo, a gente pede muito isso. E essa é uma pergunta que a Tiffany e o Joey falou no palco principal. É uma pergunta que ela não pode morrer, que ela deve ser continuar a ser feita. É algo que eles estão olhando de fato para ver como que eles vão fazer isso. Só que eles foram bem sinceros. Eles falaram, não dá para entregar isso agora, tá? Por quê? Porque eles não têm uma ideia formada ainda de como é que isso vai funcionar. Porque o Diablo 4, em comparação ao Diablo 2 e o Diablo 3, ele é um jogo que ele tem muito mais sistemas de itemização do seu personagem do que os demais da franquia, que envolve, por exemplo, rotação de quadro de Paragon, aspectos, né? Probabilidade de você fazer uma merda com um aspecto lendário que você pode quebrar ou não. Sistema de status, pontos na sua skill tree. Então eles estão pensando numa forma ainda de agregar tudo isso daí em um conjunto, em uma telinha lá, para poder ficar prático para os jogadores poderem ficarem alternando entre builds e fazer o seu mínimo máximo de farm, tá? Eles enfatizaram muito isso daí. Então, assim, eles foram sinceros, falando que estão de olho para isso, que é uma das perguntas que mais aparece no feedback e questionamento de Campfire para eles, mas que é para os jogadores ficarem calmos em relação a isso daí, que eles estão de olho e não vão deixar isso de lado. Só que no momento não dá para entregar agora, tá? Sistema de grupo social, melhoria social entre os jogadores, tá? Eles estão trabalhando sobre uma questão de Dungeon Finder, né? Um Find Party ali, para você tornar algo mais fácil de socializar entre os jogadores, para ter uma comunicação melhor entre si. Então, eles estão olhando para que isso aconteça antes do lançamento da expansão. Então, aqui, meio que o cara da expansão, ele entregou uma parada pra gente. Por quê? Nos vazamentos de informação da expansão em Nahantu, a gente vai ter uma parada que é raid. Não necessariamente uma raid de 8 jogadores, 16 pessoas, tá? É que raid é só um nome de algo mais acima que você faz em grupo, né? Algo mais difícil do que uma dungeon, coisa do tipo. Então pode ser que realmente em Nahantu a gente vai ter uma raid que vai ser um templo de Akarate, onde a gente vai enfrentar um boss específico, e esse templo ele vai ter 5 alas, onde a gente vai precisar fazer algumas coisas nessas alas para poder concluir, e dessa forma o novo sistema de grupo, de encontrar grupo ali, né? O Find Party, o grupo Finding, coisa desse tipo, de fato vem aparecer. Mas isso eles falaram que vai chegar antes da expansão. Então, se você juntar os pauzinhos ali, realmente faz sentido e pode ser que tudo isso que a gente tenha visto de vazamento se concretize trazendo a primeira raid em Diablo 4 em Vessel of Hatred, o receptáculo do ódio. E para finalizar todo esse resumo do dia 2 aí, de coisa super legal que aconteceu, a itemização. Eles sabem que a itemização é algo sério, é uma pergunta séria, que eles não levam na brincadeira, ok? E o Joey falou que essa pergunta ela deve ser mantida pela comunidade, porque é algo que eles estão trabalhando desde já, que eles estão buscando melhorias, tá? Por causa de muitos afixos, muitos itens, que é uma parada muito complicada de você ficar comparando status nesse momento do jogo. Na altura que você vai refinando a sua build, vai ficando cada vez mais chato, ok? Mas eles querem fazer com que a itemização do jogo nesse momento se torne, não nesse momento, né? Nesse momento que eu digo assim, que eles concluíram todo o raciocínio lógico deles lá. Eles querem fazer com que você sinta o impacto de que você dropou um item e de que você roletou aquele afixo para algo que você queira, que faz com que a sua build ela fique mais refinada e fique forte, tá? Resumindo, eles querem criar uma maneira de você craftar o item do seu jeito. Tipo, você pode ser que você drope uma base, que essa base seja boa para você utilizar, mas se ela não for boa, mas que ela dê a possibilidade de você, jogador, craftar algo em volta dos status que você tem, para que você utilize aquele item e fale para você mesmo, realmente esse item fez uma diferença na minha build. Então eles estão olhando para isso daí, estão desenvolvendo ali um sistema feito para isso, ok? E que a longo prazo a gente vai ver essa itemização nova funcionar. Não está previsto para a temporada dela, para a temporada 3, inclusive, tá? Mas tem um outro ponto que eles já falaram que eles estão trabalhando, que é sobre a questão de biblioteca de codex. Poderes lendários, aspectos lendários,
Eles estão trabalhando em uma nova janela onde você vai dar um upgrade no Codex, que isso foi um feedback da comunidade também para eles, para que você remova do seu inventário, liberando um espaço para você poder farmar mais coisas. Beleza? Então, eles estão olhando para isso daí e eles vão fazer com que essa janela nova do Codex pode ser que ela chegue no meio da temporada 3, assim como algumas outras melhorias estão chegando agora, junto da temporada de sangue, tá? Então, gente, esse foi o resumão do nosso segundo dia de BlizzCon, tá? Eu vou estar deixando para vocês o link do site lá no vídeo, para que vocês possam assistir. Eu só vou mudar de tela aqui pra gente poder finalizar. Deu 30 e poucos minutos de vídeo, eu acho que é um tempo bom. Eu vou estar subindo esse vídeo aqui pro YouTube, a gente tá fazendo em live. Então, você que assistiu em live aí, vai lá no vídeo depois, deixa um joinha pra ajudar a gente, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo, eu consegui escrever tudo que eu acho que é relevante pra nós aí, tá? Mas só alegria, cara. Foi uma BlizzCon, assim, muito legal. Eu esperava um pouco mais sobre a BlizzCon 2023, na questão de que, cara, a gente teve pandemia, a gente teve ali problemas dentro da empresa. Eu acho que alguma outra coisa épica ia acontecer, né? Por exemplo, reviver o StarCraft 3, algum Warcraft 4, sei lá, sabe? Alguma coisa desse tipo ainda. Mas, em geral, foi uma boa BlizzCon. Foi boas notícias pro Diablo 4, que é o nosso jogo do canal aqui, né? O coração. Então eu fiquei feliz, né? Tem gente que ficou puta, né? Eu tenho amigos que falam, ah, porra, não teve um vídeo da expansão, uma gameplay da expansão. Cara, eu vou dar uma breve opinião sobre isso daí rápida pra vocês, velho. Desencana, tá ligado? Mano, não tem nenhum ano de jogo, não tem por que ter vídeo da classe nova e vídeo de gameplay da expansão nova. Não faz sentido, tá ligado? Eu acho que foi um evento, assim, muito. Como é que eu digo? Teve um impacto muito bom para os jogos, né? Mostrou que a Blizzard realmente está ouvindo todo mundo agora que deve ouvir, tá com a agenda de feedback lá livre para todo mundo poder lá e agendar um tempinho com eles, falar um pouquinho com eles para poder colocar alguma opinião diferente, né? Para fazer com que os jogos todos funcionem da melhor maneira possível. O único jogo que tá mal das pernas realmente que deu pra entender é o Hearthstone, mas o Hearthstone eu não manjo, né? Eu só escuto por aí, mas o pessoal do Hearthstone é um pouco complicado atualmente a erguer essa galera de novo, né? Reviver o pessoal ali porque teve aquele problema de questão monetária das cartas. Mas parece que essa nova expansão aí vai trazer um novo rumo pro jogo também. Como eu não manjo, eu não vou adentrar a Hearthstone, ok? Mas de maneira geral, World of Warcraft foi do caralho. A nova CGI do Anduin com o Troll. Porra, puta que pariu aquele World Soul Saga ali, foda demais. Overwatch 2 também tá legal pra caramba. Mostraram mapas novos, mecânicas de jogos novos que eles vão fazer ali. Não mostraram gameplay, mas novo herói também. Mostrou uma sketch do novo personagem DPS aí que vai chegar na temporada 10 também. Mas de maneira geral, eu gostei muito do Diablo 4. O que eu vi ali realmente são coisas que eu esperava de melhoria pro jogo. Eu acho que todo mundo aqui da nossa comunidade também ficou bem satisfeito com isso. Tirando a parte da galera que queria uma expansão com vídeo de gameplay e classe aí, o resto todo foi super legal. Então é isso, gente. Esse é o nosso vídeo de resumo do segundo dia do Diablo. A gente pegou todos os pontos importantes e repassa pro seu amigo aí esse vídeo. Vai ficar um pouco longo, mas fazer o quê, né? Não dava pra falar rapidamente sobre tudo isso daí sem entrar nos mínimos detalhes. São coisas super divertidas que eu acho que todo mundo gostou. Beleza? Então, gente, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live. Tamo junto. Até a próxima aí. Valeu por tudo. É nóis. Gravou. Acabou. É isso. Bom, gente. Eu vou continuar a jogar Diablinho. Óbvio. A gente vai continuar com a live jogando aqui. Eu vou só fazer uma pausa para comer enquanto esse vídeo upa. Então, eu já deixei o terreno pronto aí pra gente poder botar esse resumão aqui tudo bonitinho lá no YouTube. Deixa eu só refazer a thumbnail aqui. Mas aí, vocês curtiram, cara? Foram coisas super legais, mano. Coisas super, 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 super legais.
Deixa eu só... Cara, me fala uma coisa vocês aí. Vocês acham que essa tela tá boa de thumbnail? Sendo bem sinceros mesmo, vocês podem falar aí. Tá ok? Desse jeito aqui, ó. Deve que eu caí, pô. Acho que é ok, tá de boa, né? Então fechou, eu vou deixar desse jeito aqui. Vou upar lá pro YouTube. Valeu pela feedback sincera de vocês. Tenta aí. Deixa eu upar isso agora. Deixa eu ver se. Imagina só, cara. Mano, dá até medo, velho, pensar isso. É. Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer piada não. Mas eu falei assim, mano, imagina eu abrir o vídeo aqui e não gravou áudio, cara. Puta merda. Eu ia ter que cortar da live. Foda-se. Eu ia cortar o episódio da. Mano, quando foi que eu iniciei? Quando foi que eu acabei? Puta que pariu, velho. De vez em quando eu tenho esses problemas, tá ligado? Eu gravo o vídeo, depois de 30 minutos falando, eu lembro que eu tá mutado o microfone, cara. Aí gravou. Tá tranquilo. Deixa eu subir aqui pro YouTube, então. Pera aí, aqui. Caralho, cara, muito bom. Muito bom mesmo. Vamos upar isso aqui ali. Aí eu vou pegar aqui. Ah, eu tenho que abrir aqui e botar um outro negócio ali também. Eu vou ter que quebrar só o bagulho do tempo aqui, pera aí. Aqui. Tô só pegando os timers aqui.
Aqui, valeu, povo. Não, o surf consegue não. Já tô mandando já, Fé. Aguentei que eu tô upando o vídeo. Vai levar um tempinho porque é muito grande. Quando eu gravo assim, em vez de renderizar, ele fica grande. Aí, pronto. Agora é só esperar terminar de upar. Fiz um negócio aqui. É uma normal, o surf. Cara, tem que pensar que passe, mano, não é nada mais, nada menos que skin. Não precisa de nada que tá ali, é só skin. Só se você quiser alguma coisa única da temporada, tá ligado? É, realmente, só se você quiser algo único da temporada, cara, que você pega ali.
Aqui. Enviar classificação aqui. Aqui também. Não é obrigação não, senhor. Isso aí você fica de boa. Aí, salvou aqui, próximo aqui, público aqui. Publicar. Bom, é isso, tá publicando ali, gente, só que vai levar 50 minutos. Porque o arquivo ele é bem gigantinho, cara. Qual que é o tamanho desse arquivo? Caralho, 11 GB. Mas é isso. Deixa eu criar o comandinho aqui já também. Aqui. É isso. Prontinho, tá. Vou deixar o pano aqui e GG. Galera, eu vou tomar um banho enquanto isso aqui upa. Eu vou deixar o Diablo aberto aqui de fundo. Eu vou jantar. E a gente já continua o nosso gameplays aí de maguinha. Nivelando ela pra pegar nível 100. Então, aguentem alguns minutinhos aí que esse vídeo já vai. Ele tá bem longo. Tipo, ele tá bem grande mesmo o arquivo. Ele vai demorar um pouquinho por causa disso. Mas é tranquilo. Mas vale a pena. É um vídeo bem da hora. 40 minutos mais ou menos. Vai ser o tempo que eu gasto ali pra poder comer, tomar um banho e já voltei. Deixa eu só deixar a musiquinha de fundo aqui. Aguenta aí, guys. Já voltamos.
Cortei. Valeu, Diego. Deixa eu ver aqui como é que tá o upload do bagulho. Se já tá de boa. 14 minutos ainda. Nós chamaram o Bloodshed ali pro negócio. Cortei. Hello everyone, I'm here to tell you about a new endgame event called the Abattoir of Zir and the return of a few malignant powers. My name's Ruben, I go by Bloodshed in the community, some of you might already know me. Caralho, Bloodshed virou de... What the fuck? Caralho, cara. Ele virou integrante da equipe do Diablo, mano. Holy shit, ô Eric. Valeuzão. I'm here today with Alex Yang, a systems game designer, and Adam Jackson, the lead live class designer for all of Diablo 4. The Abattoir of Zir is an endgame pinnacle dungeon event built into Diablo 4. They're meant to be really challenging for the player. The way it works is it's a complete race against the clock. You jump in, kill as many demons as you can, fill up that progress bar. Once complete, a boss will spawn, kill the boss, do this all before the timer runs out. You will not be able to enter until you complete all 7 tiers of your season journey event. But once this task is finished, go ahead and head over to the Occultist. A new recipe will be available for a Blood Forge sigil. So you're going to want to go ahead and craft one, use it, consume it. Once consumed, a portal will open up in Ked Bardu. It's a big blood portal. You'll be fine. Just go in there. Don't worry about it. By completing the Abattoir of Zir dungeon, you will now earn a brand new Tears of Blood glyph. This incredibly strong item boosts rare nodes within its range, but different to Nightmare dungeons, it has a cap 10 times bigger than normal sigils. So I'm curious just how high players can get it to this season. You will also get a recipe to craft a Blood Forge sigil, 1 tier higher than what you just completed at the Occultist. Eles vão criar o item. For some questions, I'm accompanied by Alex Yang, a systems designer for Diablo 4. Question time, Alex. What's the highest level I can get a Blood Forged sigil to? So the sigil and dungeon both go up to tier 25, but this covers a much wider difficulty range than you might be used to, from 25 tiers of something like a Nightmare dungeon. By condensing this large difficulty curve down to only 25 tiers, we want to make sure that each tier feels like a meaningful goal that you can strive for on its own. That's awesome. When can we expect to play it? The Abattoir of Zir goes live on December 5th, 2023 in patch 1.2.3. As a pinnacle endgame challenge, we want to make sure that you have enough time to prepare your ideal character for it. So this is around 2 months into the season with 1 month to go for you to push it to its limits. Afterwards, the thematic event will end, but you will have larger leaderboards to look forward to coming in Season 3. Awesome, Alex. Thank you for your time. I appreciate the information, and I'm sure the community does as well. Enough about Zir. Another amazing feature being added to the Season of Blood is the return and rework of some malignant powers that players really seem to enjoy. You can expect to find 5 different unique rings that harness the power of the malignant. To recap, malignant powers were a boost in a previous season that granted you various abilities. In the Season of Blood, though, you can expect to find 5 of these powers in unique rings that harness the power of the malignant starting November 7th. Now, a good amount of those malignant powers are incredibly strong. The Diablo team are reworking and bringing these powers back,
but with a healthy balance in mind for the long term. One of these in particular is a fan favorite, the Sacrilegious. This ring, if you don't remember, will auto-cast all your corpse skills, but will have a separate cooldown for each skill cast. Raise Skeleton and Corpse Explosion cast every 1 to 2 seconds, where Corpse Tendrils can be cast every 8 to 16 seconds. I didn't get a chance to play Necromancer, I know, sadly, in the Season of Malignant, so I'm excited. I'm stoked to jump right in. Barbarians, do you remember Focus Raged? Well, it's now called Furor. After spending 100 Fury, within 3 seconds, your next Hammer of the Ancients, Upheaval, or Death Blow is guaranteed to crit and do more damage. Smash, very good. For rogues, the Trickery power will make a return when you use the Subterfuge skill, leave behind a trap that taunts enemies and explodes demons to pieces. Sorceresses can obtain the power of Tal Rasha himself, gaining increased damage for each element you deal damage with. And Druids, we got a rename here. Inexorable Force is now called Inexorable Will. So when you cast your ultimate skill, you pull up to 30 enemies toward you and deal damage. It's so great to see these malignant powers return. It's just more tools to build with, and I'm all for it. All right, Adam, I hope you're ready to sink your teeth into some of these questions. Yeah, totally. I'm excited to get into it. Let's do it. I gotta ask, will all the malignant powers eventually make a return to the game? Yeah, we have no current plans to bring back every single malignant power, but we are taking a look at what players love, and we're very open to the idea of bringing back fan favorites. Well, I want all of them, so where can I find them? Yeah, so you can start finding these powers when you get into World Tier 3, and if you want to target farm them, then you'll be able to get them off of our Sean. Target farming is like one of the coolest features in Diablo 4, so I love that we have the ability to do that. Will every seasonal theme also make their way back into the game? Yeah, that's a good question. It's likely you're not going to see every single part of a seasonal theme come back into Diablo 4, but we're definitely taking a look at what parts of these themes resonate with players, and Legal, né, we're open to o the idea Diego. of kind of bringing back the things that people really love to improve the game experience for everyone. All this sounds absolutely phenomenal. Thank you so much for your time. Yeah, thank you. Hope you enjoy your time in Sanctuary. I'll see you in Sanctuary. That just about does it for today. Shout out to you guys for watching all the way through. We appreciate it, and I'll see you in Sanctuary. Por isso que ele parou de fazer live, cara, e vídeo. Caralho, mano. Holy shit, bro. Por isso que ele sumiu, cara. Mas, mano, eu falei, velho, esse tempo atrás, eu falei, cara, cadê o Bloodshed? Não faz mais nada, mano. Agora faz total sentido, tá ligado? Não, Lucas, a nova classe vai ser totalmente única, cara. Só isso aí que a gente tem de info por enquanto. Doideira, mano. Deixa eu ver aqui. 3 minutos.
Pronto, vídeo upado. Tem crise. Não quer ficar o...
Bom, é isso. Não travou, tá tranquilo. Bom, galera, vocês vão estar vendo esse vídeo. A gente tá fazendo essa gravação de resumo ao vivo aqui na Twitch. Essa caralho não quer separar o timer. Ai, ai. Crunchyroll vai quebrar hoje. Por que, Sordo? O que deu, hein? O episódio é muito ruim? O bagulho não tá nem carregando, mano. Ixi. Caralho, velho, essa merda de timers do YouTube não quer pegar. Foi? O timer do YouTube não quer funcionar, parece. Ele tá funcionando na descrição, no comentário fixado, não na descrição. Entendi. E Biel, buenas noches. Quanto tempo ficou o teu vídeo, Imp? Ah, 40 minutos. Agora funcionou. 12. Resumão total. Minha fase BC. Faz lá, meu. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 7 pautas, tá bom. Aqui naquela, né, pô? Vamos falando pra fazer o vídeo, não vou fazer, né, mano? Vocês trabalham com isso, vocês têm que fazer. Ah, mas eu já fiquei triste. Fiquei muito triste. Tô pra ele arrasar aqui. Oi, velho, tô rangando aqui, cara. Tô jantando. Hoje eu tô jantando cedo, velho. Peraí, porque eu fiquei muito triste. Hoje. É por causa do vídeo que flopou? Não, do RPG, mano. Ah, tá, do RPG do Diablo. É exatamente o que eu ia fazer, tá ligado? Uhum. Vai sair um RPG do Diablo de mesa. Exatamente. Isso, fiquei triste. Mas eu lembro que o pessoal já tinha feito um caseirão há muito tempo atrás, um PDF lá de Diablo. Na época do Diablo 2 teve um... Baseado no DVD, né? No D&D, né? Então, na época do Diablo 2 saiu um oficial. Tem que lembrar que Diablo, ele é D&D. Saca? Sim. Diablo 1, né? E o 2.
O 3 em diante já não usa mais os cálculos do D&D. 1 e o 2 usam os cálculos do D&D. É foda, mas tudo bem. Seja um bom sistema. É o que eu posso desejar. Guardando que saia aqui o episódio, até agora nada. Arma aí, ô Paulo, vendo um bagulhete aqui. Tem bairro aqui em São Paulo que está sem luz e a previsão de retorno é só terça-feira. Parabéns, paulistas, por votarem quem votaram. Do jeito só lá para as 10 horas vai dar para começar a assistir isso aí. Heranças. Deixa eu alimentar o bracinho.
acho que já vem, Will. Acho que já vem terça agora. Deixa eu ver um negócio aqui no... Não posso fazer isso aqui. Meu, o bagulho da Blizzcon ainda não tá pronto, velho. Não tá no jogo ainda. Eu comprei o ticketzinho lá pra mim, mas... Tá sendo a parte de acessibilidade, ô Alan.
É, não tá na conta ainda não. Falar que até hoje, mano, vamos ver. De qualquer forma, deixa ele só pro desencargo de consciência. Não, já tá aqui, pô. Midnight. Olha ele aí. Tá aqui sim. E esse é o cavalinho da Blizzcon. Vamos ver ele em jogo. É, aqui que a Blizzard ganha dinheiro, tá ligado? Não se eu estiver na cidade. Caralho. Maluco. Holy shit. Esse é o cavalo da Blizzcon, cara, lá, ó. Ganhou? Ah, eu comprei. Tinha ganhado. É. Louco, ó. Esse é o famoso meia-noite, pô. O da Blizzcon 2023 é esse aí. Bonito, cara, bonito. Bonito. Aqui chegou. Quem chegou? Ah, verdade. Pode pagar, paga pra ganhar, aí, ó. Opa. Beleza, mano? Beleza. Caralho, mano, cavalão bonito. Eu já tô com 8 baixos aqui guardado. Só 8? Eu tenho 3 aqui, ô Merlock. Você guarda pra não fazer, viu? É, óbvio. Vamos lá, achei que tem uns 40 já. É, eu fiz uns. Pra dropar vários, nada. Exatamente. Vou pegar o nome daquele maluco lá, o Imp. Oi. Esse é o cavalo da Blizzcon. Pra quando ele vier falar alguma coisa, eu falar, então, você tá proibido de usar o anel, hein? Ah, eu comprei. Ah, não, isso aí é normal. O que você acha, moleque? O anel acabou de ser anunciado, o maluco já falou. O anel é um lixo. Ele já deve ter tido acesso antecipado, né? 2023, não. Cara, que da hora, mano. Da Blizzcon, cara, lá, ó. Ah, eu comprei. Louco, ó. Sim. Esse é o famoso meia-noite, pô. Da Blizzcon 2023 é esse aí. Estou aguardando esse site funcionar. Bonito, cara, bonito. Top. Crunchyroll. Esse é o cavalo da Blizzcon, cara, lá, ó. Tá bugado que só desgraça. Pô, vocês estão com as bagulho pra sugar os vampiros lá ou não?
Eu tenho, você quer fazer? As Esse é o iscas. famoso meia-noite, pô. Deixa eu só compartilhar um bagulho no Peca ali. Bonito, cara, bonito. Quero? Esse é Eu o não tô nem cavalo no da jogo, Blizzcon, filho. cara. Deve lá, ter, ó. mas não tô nem no jogo. Tô esperando Cara, tô esperando pra assistir bagulho. Já comprei? É. Não. Louco. É minha hora. Esse é o famoso meia-noite, pô. Na Blizzcon 2023 é esse aí. Caralho, TikTok agora vinculou com a Twitch, cara. Esse é o cavalo da Blizzcon, cara. Lá, ó. Ah, eu comprei. Louco, ó. Esse é o famoso meia-noite, pô. Na Blizzcon 2023 é esse aí. Tô fazendo um esquema aqui. Bonito, cara, bonito. Esse é o cavalo da Blizzcon, cara. Lá, ó. Ah, eu comprei. Louco, ó. Esse é o famoso meia-noite, pô. Na Blizzcon 2023 é esse aí. Bonito, cara, bonito. Esse é o cavalo da Blizzcon, cara. Lá. Já, o Neizão saiu tudo lá. Softcore, é o back. Nossa, mano, eu odeio esse bagulho quando trava tudo, cara. Porra. Não tem como editar trem no TikTok, cara? Eu quero só ver isso pra continuar jogando, cara.
Ué, eles não falaram nada em relação ao que fazer com o sangue potente depois de upar tudo já? Eu puto boneco. Ah, não vale pra todos. Não, você usa pra upar outro boneco, entendeu? Como assim? Não, você tá falando que sobra depois que você upa o poder vampírico, né? Sim. Eu uso em outro boneco. Liberou, falou! Alô? Mas ele não compartilha então os poderes dos dois bonecos? Não. E aí, voltei. Caroço. Cara, isso aqui é muito bom, tá ligado? Eu posso fazer os trecos tudo e tal, mas... É sobre isso aí. Eu não posso editar, mas o resto... Ok, tá bom. O que importa é colocar treco lá, movimentar, então... Fiz umas mudanças aqui, vamos ver como fica agora. Vai dar bom. Você tá jogando com o Rado lá, ou? Não tá Não, jogando só com o tava Rado? falando. Só tava falando, dando umas dicas lá pra ele. Deixa eu pra upar, mas acho que vazou já. Não, ele tá com dor de cabeça, ele tomou um remédio lá, foi deitar. Eu cometi um pecado aqui, velho. Já... Nossa, mano, que montaria bonita, velho. Sem brincadeira, essa daqui. E a do Lich King, puta, são picas, velho. A da Blizzcon e do Lich King. Muito, muito louca, mano. Não é essa daí é do Lich King que tem 50% a mais de velocidade aí? Não, a torre não tem isso não, pô. Cortei. Bato, comprar a montaria elétrica, hein? Comprei o ticket da Blizzcon. Tá que pariu, esse aí tá bonito, hein, velho? Não viu o Dash, não? Não vi, não. Mostrei. Peraí que eu... Baratinho, pô. Eu tava jantando. Mano, sem brincadeira, é muito bonita, velho. Olha lá. Os passinhos elétricos no chão, velho. Tá dentro da cidade. Oi, Muloto. Tem Olha iscas. lá, ó. Tá vendo lá? Isca de quem? Sangue? É. Acho que eu tenho. Deixa eu matar esse aqui. Eu tenho aqui. Vamos montar uma PT na S4 aqui, vamos lá fazer. Eu tenho 150 aqui. Tem 11 aqui. Vamos dar um jeito de matar isso aí tudo, matar vampiro pra um caralho, porque é até dezembrão que tá com o bagulho pronto lá pra fazer o desafio do Zir, velho. Parar de enrolar agora, mano. Eu vou começar a jogar com meta build de novo, porque eu tenho que treinar pra ranquear lá na hora que chegar o bagulho. Parar de frescura, criar um boneco meta e outro brincar. Quer brincar? Vamos, quer o neto? Vamos. Dizer o que? Fazer uma rogue meta ou fazer o druida meta? Não, druidão, né? Pô, enquanto não sair meu paladino, eu vou jogar de druida mesmo. Druida é o que há. Qual que é o meta do druida? Atualmente é o Stormfall. Não? Não, pô, é o Bookwork lá com Power Ice. Golpe brutal, porque golpe brutal. Ele e o ataque básico é os mais cavalos. Esse aqui é o de 230 ali, tá vendo lá, Razek? Deixa eu só limpar o meu inventário aqui. Opa, tô vendo a live. Ó. Viu lá efeitinho? Aham, bonito pra caramba. Eita, o cavalo entrou pra dentro da terra. Viu o dash lá, ó? Caralho, que louco, véio. Um fantasma elétrico atrás. Ó, vai ter um World Boss daqui a 16 minutos. Esse aqui é o Midnight. Vou fazer esse World Boss. Fazer uns negócios ali, não vai fazer. Dá pra fazer um sangue antes ainda, pô. 16 minutos. Eu tô farmando... É, que vai fazer, né? Que eu tô só fazendo um negócio aqui. Ah, beleza. Eu tô pegando isca. E eu tô indo aí, então pegar a isca, né? Chama pra BT. Chama já, chama. Dando TP aqui.
Peraí, quando vocês falam isso, que é aquele sangue lá do... Isso, sangue pra botar no altar. Sangue pra botar no altar. Ah, tá. Não. Tô achando que era o sanguinho lá que dropa. Mas também dropa, né? Os dois dropam. O sangue potencializado e o outro também dropa. Não, é aquele sangue do Zir lá, o esquisito. Ah, tá. Eu nem lembro onde é que pega isso, velho. O sangue do Zir pega no... É, coleta de World Boss e Legião. É pra enfrentar o Lord Zir. Eu tenho um monte, nem uso essa porra. Então, é pra enfrentar o Lord Zir lá, mano. O Lord Zir não dropa nada pro mago, pô. Nada de útil. Chegou a legião de lambisomem aí. Cara, eu não consigo escrever a porra de um nome na merda de emoji do Instagram, velho. Eita. Perdeu o foco já, Imp? Não, é porque o bagulho não deixa escrever mesmo, pra procurar o que eu quero. Perdeu o foco. Perdeu o foco, perdeu o foco. Vou pegar uma água ali e já volto. Isso aqui, nossa, é um cara do Vazio, do Arzeiro, acho que é Varshan. Um coração maligno caiu aqui no chão. Fala, Dark, você não quer jogar mais 6 bonecos, mas você jogar lá, chega a ver. Você tá igual eu vou jogar só na Slayer também, o Dark, durante a semana agora. O resto eu vou parar de entrar, eu tô nessa vibe aí também. Joga só na Deathblade, faz isso é bom, cara, dá uma esparecida na mente. Tira um pouco a intoxicação do joguinho, tá ligado? Que isso, hein? Tu adora Lost Ark, cara. Eu gosto, mas não vou mentir que eu tô intoxicado um pouco, né? Só pelo Throne em Liberty, né? Aí vai ficar louco. Acha bom tirar as gemas do boneco e botar tudo nela? Não, não faz isso não, Dark. Foi dar ruim, cara, sua junção aí fodeu. E o mago masculino, quando vai ser no Lost Ark, já sabe? Alguém já falou alguma vez na vida ou ainda não? Tá oculto ainda? Não, ainda não. Acho que é o Summoner, né, que vai vir, né? Bem provável. Bom, deixa eu só ver se tá tudo bonitinho. Eu tenho 122 iscas já, Murloc. Dá pra... O Imp tem 150 ali, a gente já tem uma... Eu tenho 200 aqui. Bom, não é por nada não, mas o meu videozinho de resumo ficou bonitinho, cara. Por mais que eu não editei, ele ficou... filé. Bonitinho. Eu não gostei do poder maligno que eles trouxeram pro mago, velho. Muito ruimzinho. Caralho, né, o Dark? Nesse momento você deve ter batido a bad e falar, eu devia ter escutado o Imp quando ele falou pra mim não gastar dinheiro no jogo. Olha só, é foda, né, cara? Agora você tá aí, eu gastei muito dinheiro no jogo, mas quando eu falo, tu não escuta, né, ô penterro? Caralho. Então, sobre o poder do mago lá, cara, que eles trouxeram, normalmente ele seria bom, mas é por muito causa ruim, da... Não, porque as outras builds é bom, né? Mas não é boa pra Ball Lightning. Pai, não é boa pra quase nenhuma, né? Porque tu tem que fazer rotação de elemento, então... Pelo que tá ali, escrito ali, né? Muito bem assim, mano. O bagulho parece que vai bonificar tudo. Aquela minha do... que eu tinha do... dos pet, pra aquela build servir, porque daí ia ativar ele 45% de dano extra. Mas pra uma build normal, que só vai pegar o quê? 10, 20? Fala, Eric, que minha dúvida. Acho que não afeta também diablo. É normal, Eric, é normal. Muita gente tá recebendo isso aí, tá? Fica tranquilo.
80 slots de também, por unidades exemplo, decentes de Necro, 83. Nossa, pode fazer você 80 precisa de mesmo, ser- Wellington. Não tem problema não, cara. Tá upando normal. A do Necro, lá, apesar de ser muito boa, porque ela usa os corpos automaticamente, pra mim não dá certo, porque eu já uso um anel único e o outro anel é geração de recursos. Pois é. Não, a build que eu tô fazendo do Blizzard agora eu tô usando o Blue Rose, né? Que é pra gerar estaca de gelo e o aquele de fogo, o X-Fall. Tipo, não tem nem onde botar, velho. Na que eu tava usando de full conjuração, até dava. Porque daí botava a Hydra, pegava um raro, botava aquilo ali e deu, beleza. E eu ativava todos os buffs, né? Porque daí eu fazia o ciclo, né? Fogo com a Hydra, raio com a lança elétrica e gelo com a espada de gelo, beleza. Resetava todos os ciclos. Porque aquilo ali, se eu não me engano, na outra temporada durava tipo 4 segundos cada ciclo. Só que tu tinha que ir alternando, né? Solta raio, gelo e fogo e alternando, vai alternando. A convenção dos elementos de pobre do D4, cara. Tipo, agora ficou 2 anel igual, velho. Porque já tem a porra da convenção dos elementos. Não fez muito sentido aquilo ali. Mas melhor que nada, né? Eu preferia aquele que dava múltiplos projéteis. Comia toda a mana e soltava um monte. Imagina aquilo lá com Ball Lightning, velho. Igual eu fiz da outra vez, eu cheguei o mago 300 de mana. Foquei tudo que é item que dava mana, eu cheguei a pegar 300 de mana, soltava... O Imp viu da outra vez, soltava 7 Frozen Orbs, 7 Chain Lightning de uma vez só. Solta 7 Ball Lightning de uma vez só. O único problema desse poder é que ele não combinava com o Meteoro. Se ele soltasse vários meteoros, aí ele até justificaria você gastar toda a tua mana, tá ligado? Mas aquele lá era maneiro fazer aquilo lá, porque isso diminuía o custo da mana e fazia soltar muito, velho. Só que aquilo lá tinha um bug na parada do Chain Light lá. Se botasse Chain Light em encantamento, ele não soltava 3 Chain Light extra. Ele nem soltava os Chain Light extra. Tá lá, já Era bugado. Já subiu, Sandor, exclamação resumo. Uma paulada só. Só mandar exclamação resumo aí no chat. Esse negocinho novo vai ficar filé, velho. As coisinhas. Tá começando a encaixar as coisas no joguinho. Eu prefiro que eles tivessem adicionado um slot de relíquia, tá ligado? Aí você nesse slot você pode usar uma mecânica de alguma das seasons passadas, tá ligado? Daí tu escolhe. Mas pra frente pode ser, né, pô? Assim tem duas. Assim temos duas mecânicas. Porque essa do vampiro dash eu gostei, velho. Essa do vampiro dash é uma coisa que eu acho que tem que ficar pra próxima. Sim. Porque daí tu consegue aplicar vulnerabilidade, fazer um monte de coisa com esse dash. Então, ele tá com um probleminha ali que tipo, ele não aumenta a velocidade. Do que? Aquela de ataque? De metamorfose lá, quando você dá um evade, era pra ela aumentar a velocidade de movimento. Não tá ativando. Caralho, mano, ele fica com neon velho, grudado, olha. Esse cavalo aí é muito louco, nem vou ficar olhando que senão vou ter vontade de comprar esse treco. Zé, vai lá e compra, cavalo cara. elétrico, velho, tá louco. Tá barato. Tá de graça, 500 conto, quanto é que tá esse aí? 230. Aí, tá louco. Zé, que você trabalha com o quê? E eu sou analista de sistema. Então vai tomar no cu, porra. 230 conto, sei o quê, mano? Um café da manhã nessa porra aí, tá aí falando o quê? Mas muito caro. Café de joguinho, pô. Café da manhã engorda, né? Não. Murloc, tem que jogar o Ark, né, Murloc? Você vai gastar 230 e a gente compra o Ark, pô. Não, eu só tô esperando sair o set de espectral, só pra mim combinar com o meu cavalo. Aí o negócio vai ficar louco. Tem o de fogo do Duriel também, que é bem legal, cara. Agora eu tenho os 3 temáticos. Então. Pô, imagina. Me fala o Murloc, cara. Um carro no poi, velho. As skins dele saem andando lá no poi. Um golfezinho. Aí o bom é que você pode fazer assim,
personagem levanta, abre as asinhas e fala, pobres. Caraca. Imagina botar emoji desse. Saudações, viajante. Pobres, nossa senhora. Muito dos campeões. Treta que Eu dá, acho já que é. eles quebraram os 3 montaria desse jeito, velho. O raio da Blizzcon, o de gelo no Lich King lá pra comprar e o de fogo pega no Duriel. Agora tem pelo menos tem uns 3, né? Pegou do Duriel já? Já. Eu vou ter que ir lá matar os Duriel, então. Farmei Gregório hoje à tarde todo fazendo maré. Tem 4 Gregório pra fazer. Fazer 4 Duriel já. 4 Gregório só? É, eu farmei 4 Gregório. Uns 15, acho. 4 que eu digo, 4 invocação, né? 20 ferrinho, pô. Eu tô com 185, acho. Caralho, mas desde aquele dia tu ficou só fazendo isso? Uhum. Não, eu fiz hoje só, pô. Ah, mas aí tem nada recurso pra porra, velho. É, eu prefiro fazer vampiro upa mais rápido. Eu vou esperar eles colocar os coisinhos nos baús lá, que o John Shelley falou. Qual coisinha do baú? É, você colocar os ferrinhos pra dropar mais fácil. Tá. Não dá pra ir, pô. Até eles fazerem isso aí, acho que vai ser lá em dezembro, pô. Agora vai ser só os anel. Anel e XP extra, melhor dizendo. Aí vai lá nós tudo, criar todos os personagens, tudo de novo. Todo mundo level 100. Todas as classes level 100. E o pior é que dá tempo, hein? Uma semana pra cada classe. Sim, eles vão dar buff de 40% aí na semana que vem. Sério? Aham, 40% de buff de XP semana que vem. Ih, rapaz. Pra upar 40% mais rápido até o level 100. Fazer uma druida. Que é pra galera poder entrar e fazer o evento lá. Pelo que ele falou lá, vai ser pica esse evento aí. É, esse é o teste da Leatherbird, né? Então, o glifo é estrondoso, cara. É, porra, 200 level. Nossa, vai dar uns cracudos de Não, e pra cada level dá 1% de dano. Pegando nas casas dos bilhões. De novo, né? Imagina build de Bow Light nisso aí, velho. Pelo amor de Deus. Falou, Vai pegar pegar as tá duas falando do árvores glifo? que ganha attack speed. É, do glifo de 200%. Mano, Ficou mas Bow aquilo Light, ali... isso aí Sim, vai mas... ser insano. Mas isso daí não vai ficar no jogo não, pô. Isso é um evento de fechamento da temporada. É só pra dar um gás no final da temporada pra galera desafiar no novo esquema lá do Lord Não, Zir. sim, mas é isso que a gente tá falando, pô. Mas vai ser pesado o negócio, né? Não, então, mas isso aí é feito pro cara aproveitar, porque lá dentro do negócio Lord Zir você vai poder upar os glifos mais rápido, Zaro. Pra, tipo, o cara que quer guardar um bonequinho no Eterno, tá ligado? Compensa ele ir atrás disso aí. Sim, vai ter um glifo especial lá guardadinho nível 200, pô. 2 minutos, vou lhe pegar uma coca. É, 2 minutos. Já, Yami, eu vou fazer a build de Ball Light. A minha build de incinerar é uma off-meta. Não vai ficar depois que acabar a temporada não, cara. Tá, Wes, exclamação... Pode deixar no Eterno, pô. Exclamação Eterno build. Não tem problema eles deixar. Não vai ficar não, pô. Você já falou, mano. Isso aí vai sair. Vai tirar. O Joey falou lá, ele falou, isso aí é unicamente específico para as temporadas. Toda temporada vai ter um endgame desse nos últimos momentos dela, tipo um mês antes de acabar, entendeu? Aí ele falou, talvez a mecânica fica no jogo, mas o glifo não fica não. Vou pra gastar tempo então. Gastar Um minuto pro boss, gente. Tô chegando. Um Wellington, abre na descrição da live do YouTube aí, tem um documento que chama Guia Prático, abre ele pra você ver, tem uma porrada de bagulho lá. Oi? 1 minuto, quando faltar 1 minuto avisei. É, 1h35 agora. Eu tô correndo pra lá, tô no caminho ainda. Você pode teleportar em nós aqui. Deixa lá. Mano, eu vou dar um feedback pra eles.
Não sei nem quem Pra é. eles Tu tá criar pegando um bagulho de favoritar a montaria. Aí, tipo, você aperta Z, ele sumona randomicamente 3 montarias favoritas que você botou, tá ligado? Ah, que nem o Lost Ark, pô. Bota todas ali no favorito, aperta o botãozinho e vem aleatório. Mas que você só deixou o favorito, isso é 30 legal. segundos, Murloc. Pode até dar TP em mim já, cheguei já. Cara, um negócio que eu fiquei decepcionado é que, tipo, eu achei que cada classe ia summonar o cavalo de um jeito, tá ligado? Esse aqui é da Blizzcon, Wesley. Ia summonar o cavalo do chão, tá ligado? Como se fosse... Ah, um cavalo da morte, assim. Não, cavalinhos eram quase tudo igual. As skills de montaria que eles falaram que a gente ia escolher antes não é escolhível. Você se lembra que antigamente eles falaram que a gente ia escolher o poder da invocação do cavalo, de descer do cavalo. Ia ter uma variação pra gente escolher. Caralho, quem é que tá dando esse pulo? É o mago elétrico, derrete esse bagulho. Não, mas era alguém que tava batendo com dano físico direto. Ali, ó. Pode ser um bárbaro então, deve ter um bárbaro aí, nível 100, maluco de... Não é tu não? Não é tu não, Murloc? Não tá de rota aí? Eu acho que... eu vou morrer. Não, morri. Vai tentando maré. Eu morrendo no veneno, eu dropei uma bota aqui, vamos ver. Agora seja Flicker Step. Eita porra, aí sim, cara! Ué, começou maré nessa área aqui. Bem na área do boss. Drop da Variz. Vamos lá pegar ferro então. Bora. Nossa, deu 119 o boss, velho. Eu peguei 50 só. 119 se eu peguei do boss. Caraca. Eu peguei 26 aqui. Caraca, dei sorte não, 129 numa paulada só. Tem um bichão aqui, ó. Ah, é o boss aqui. Onde é que tu tá, Murloc? Onde? Do lado aí. Onde eu tô, tem o boss, pô. Tá vendo o boss, não? Não, eu tô matando os mini-boss. Tô indo aí. E já era. Boss Não, que eu tô aqui do lado do mano aí. Tá. Eu vou Vai querer matar o bagulho lá? Junta as PT. Chama Aí, vou sair aqui. Ou quer ir direto lá? Onde é que vocês querem? Vamos vampiro? Vamos vampiro, pô. Vai, não é fácil. Faz um bem bolado, que o Lucas tá aqui também pra ir com nós. Pera aí, que faz um... Eu vou pra lá. Pera aí. Tá, vamos fazer vampiro ou vamos fazer maré? Vamos lá pro vampiro depois, né? Gastar o sangue e depois a gente volta pra maré. Tu acha que os charges não somem, né? Não. Quando tem a maré, não. Então, tá. Quando tem maré, beleza. Dá pra ir, já tem 180 já. 190. Não se estiver na Caraca, cidade. velho, deu muito no boss ali, Melhores velho. cuidados para seu companheiro de viagem. Onde? Eu tô arma. Parte uma. Tem pausito, tem. Ah, o semblante da mãe demoníaca, ele é troféu também. Semblante da mãe demoníaca. De onde é que dropou isso? Não, é da Blizzcon também. Aqui é foda, mano. Mano, você olha esse cavalo, tipo... Aí você olha o do Lich King, velho. O Invencível. O Invencível é muito pica, mano. Achei mais bonito o elétrico. Mano, tu tá maluco. É Invencível. O elétrico tá bem mais bonito. O elétrico tá mais bonito que o Invencível. O do Lich King é pica, filho. Tá louco? Vou usar o elétrico agora porque eu acabei de comprar essa porra aqui, né? Então... Tá mais bonito, você tá mais bonito. Eu tenho um de fogo. Aí o de fogo você põe esse aqui, ó, com essa armadura aqui. O da temporada também tá muito louco, velho. Porra. Eles estão caprichando os cosméticos dos bichos. Só tem que melhorar as roupinhas, né, velho? As roupinhas básicas de pegar que tá... Vou usar esse aqui que é o meia-noite. Depois eu... Aí.
Peraí que eu já volto, vou na cozinha. Sacrifica. Encher. Rapaz. Isso aqui vai ser top. Onde você tá, Lucas? Eu tô indo lá na... Negócio de sangue. Fazer. Então. Se você quiser dar TP em mim, que é melhor. Eu tava... É que eu acho que você tava teleportando, porque tava aparecendo que, né, não tava disponível. Ixi, eu tô com 29 só. Gastei tudo. Não. Esperar a toa aqui pra colocar o último. Tô esperando tu aqui. Tá no meio lá? Não, já tô aqui no meio. Entendi. Tô aqui. Coloca lá. Você vende sua conta com Chaco, sabe o que eu vendo pra tu, Lelé? Qual é só que da hora, cara? Gratuito. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de mais tempo. Preciso de mais tempo. Veio o Haddad. Pô, mano, o filho da puta nem fala no chat. A primeira mensagem do cara é fazer RMT na porra do meu chat, velho. Aí não rola, né, velho? Putz, enchi aqui. Cadê ele? Vocês estão no bagulho aí? Então. Esperando vocês.
Quem é que tá na PT aí? Eu Sou tô com um Murloc aqui. Então, pô, vocês que chamou, aí vocês chamam nós. Não tá em 5? Não tem como fazer em 5, vai ter que chamar um. É o que eu tô falando, pô. Murloc, Chama aí, vamos lá, trem. mano. Chamar o Imp, calma. Chamar um. Você é modinha, Corolho. Entendeu? É isso Só que você voltar é. na cidade lá. Você é modinha. Pra mim, você é moleque, cara. Modinha, que fica fazendo bárbaro aí, ó. Tá chegando no sangue. Cara, essa skin aqui é do próprio jogo, mano. Tô aqui já. Peraí que eu vou Dropei tirar a o Soul. Godslayer. Carai. Ah, eu dropei o Godslayer, o Helmet. É. Carai, por um momento achei que era... Vai vir mais alguém aí fazer sangue? Ou os outros, ou vocês dois estão em PT junto aí fazendo outro lugar? A gente tava fazendo um negócio de sangue lá. Sangue aqui, né? O meu já acabou. Souza precisa sair do grupo dele. Ah, tá. Pera aí. Só. Essa bodega aqui. Caraca, essa aura de sangue aí fica bonita, hein? Gráfico no máximo, fica bonito, não? Na tua live não aparece tão bonito que nem tô vendo na minha tela, não. Jogo em 4K é do caralho, filho. Vai por sem brincadeira, mano. É, Não, é fora de base, velho. Bonito demais, velho. Igual o jogo que não pode ser nomeado, lá em 4K fica bonitão. Não, para, Razek, força não, vai. Calma aí, calma aí. Tu chegou a ver os lobinhos novos, velho? Eu não tinha visto a atualização nova. Calma Entrei aí. ontem pra mostrar pro Michael. Rapaz, os caras fizeram uns modelos novos nos bagulho lá, tá bonitão. Deve ser bonitinho, deve ser bonitinho. Agora eu vou... Não, vai ter que aqui tirar o Souza tem pra mais cá. detalhe, né, velho? Aqui tem mais detalhe, mas lá os negócios estão ficando bonitos também. Um jogo que não pode ser nomeado. O quê? Que é o concorrente do Pai, pô. Bora. Caralho, velho, espera aí, mano. Porra. Esperar o quê, pô? Trazendo raiva dos outros é mesmo. É isso, velho? Essa porra não acaba mana, não. Estou sem mana. Tem um dragão da PT aí, cara. É. Dragão de fogo aí. Espendo fogo pra todo lado. Não acaba a mana, não? Famoso bafo de cachaça. Isso aqui? Não acaba a mana, velho. É. Ah, tá. Cara. É famoso helicóptero. Tá parecendo os videozinhos da Carbone Mission lá, o Barba tentando matar os mobs. Vamos replicar lá, vai lá, ó. Eu vou dar o rota no chão, essa morto do bicho, velho. Vai lá, vai largar. Descinho no Murloc, trollar a Barba. Não, já vou até pegar o cavalo aqui, foda-se. Aí, Moloc, vou matar aí, cara. Ah, vai lá, pô. Só lá aqui. Tá igualzinho o vídeo do Carbone Mission, velho. O cara falando dos itens, eu já postei ali o vídeo que ele tava falando lá. Só isso. Não, tem mais dois, eu tenho que ver os boss agora. Já tem que ver uns vampiros. Olha. Esse vampiro do mal aí. Não posso carregar. Já tô cheio, peraí que eu vou lá quebrar e já volto. É aí quebrar e voltar. Mano, vocês estavam fazendo dificuldade 3 não, né? Ah, tá. Aí o gema de tier 3 aqui eu falei, ponto. Puta merda, fui clicar pra rever o amiguinho e coloquei sangue. Mas dá nada não, pô, vai fazer mais. Não, a gente vai fazer mais só. Caiu uma armadura única aqui. Ah, do lambizão. Quebrar. Eu tava cheio, cara. Quando você vai ter que comprar, vai, eu vulgo. Aí sim. Quero luvas, eu tô que nem o Imp atrás de luvas.
Preciso de luva pro druida. Meu druida não tem uma luva que presta. Gostaria de algo de aço? Eu dropo luva só. Ó, essa aqui tá boazinha. Ultimate Raizar, mas sim? Apareceu pra mim ali, que vai spawnar o boss em Raizar. O boss já morreu lá, pô. Ah, então. Tá atrasado esse teu bagulho. Acabou de morrer. Melhor do que começar do zero. Eita, voltando. Ainda não estou pronta. Pô, no Discord lá que os caras. Falou aí que vai pra gaveta? Não. Que os caras Vou vendem jogar mais tipo tarde gold. hoje, mas vou jogar. Quanto que custa um item mais ou menos lá? No Diablo 3, cara. O Imp tava atrás de uma luva que tava 200 milhões. Não, isso é maluquenóia, pô. Não é isso tudo, não. Depende do item, mas é na faixa aí, uns 10 mil. Quer ver, ó? Ah, Os eu caras tô me respondeu com lá. 130 milhões, velho. Deixa eu ver se agora tá funcionando rapidão. Às vezes você acha alguma coisa boa pra você lá. Faltando um. Eu tenho que esperar Eu o. vou chegar aí. Tô só limpando aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Assim eu não achei nenhuma, mas assim. Ah, tá vendo? 20 milhões, 30. Tem uns que pede 300 milhões que esse maluco bateu a cabeça quando era criança, tá ligado? Mas isso aí descarta. Ô, me manda o Discord, mano. É Discord não, pô. É um site, cara. É site, Diablo site. 3. É igual o Poi 3, tá ligado? Você vai digitar diablo.3. Cara aqui que é meio nóia, mano. Pede uns bagulho que você... Você olha pro cara e fala, mano, qual é? Vem. O cara completou. Alguém completou. Tô aqui. Eita, não deu nem tempo. Não posso usar isso. Não, tu vai ter que fazer um druida pra te pegar o anelzinho do maligno, hein? Pra fazer a temporada lá vai ser bom. O Tachuma chama todos os bichos pra perto. Porra, pulverizar ainda? Bum! Exatamente, tá pesando nisso agora que eu lembrei. Falou que eu ia fazer o druida pra fazer a build e puxar a galera. E ainda eles botaram um buffzinho que vai aumentar ainda mais o dano quanto puxar a galera. Botar isso aí com God Slayer, tu vai ter 2 puxão. Cara, se fizer 2 PT pra farmar isso aqui, velho, tu tem isso aqui. Esse aqui fica infinito, filho. Velho, tem que ficar caindo bastante. Ah, eu tô com 150 de novo. Tô com 107 já. Tá com 100. Pra mim aqui eu tô com pouco, mano. Tô com 38 só. Não, mas tem hora que cai muito, velho. Olha. Eita, mais um item. Pega fogo, camaré! Chaco, caiu um é o único aqui. Será que é o Chaco? Caiu um é o único. Nossa, vai tudo pro baú usando os ancestral, os únicos. Esse baúzinho tá piscante. Como assim, o Corolho? Saber se o item vale a pena ou não? Preciso de tempo para preparar isso.
Mas você não pode olhar os lendários, você tem que olhar a base, o item lendário, o Corolho. Tipo, ele só vale a pena por causa do Codex, mas os raros que é o canal. Aqui eu não dropei nenhum raro decente. E eu já vi que... Melhor do que começar do zero. Mano, tem um item que não tá vindo, velho, de poder. Que é o... combustão, velho, de... Eu botar numa... De aumentar em 40%? É, enquanto o inimigo tá ferido e o outro dano lá de fogo quando tá saudável, sabe? Ah, aquele lá eu tenho 2 no máximo daquele lá. Eu preciso pegar isso aí, cara, não vem nem a pau. Gasta as moedinhas, já testou lá na moedinha? Já. Eu tô com azar pra pôr isso aí. Aí, aqui. Eu acho que eu vou gastar meu dinheiro, minhas moedinhas em luva, velho, que não tá vindo. Tá vindo uma luva que presta pra mim. Só mandar uma mensagenzinha ali no site no chat do Edges. Vai que vem uma chave. Se eu quisesse fazer druida de raio, eu ia ter luva até não querer mais, velho. Só vem luva com dano elétrico. Já voltei. Se eu consigo mandar mensagem pra esse puto. O problema é que isso aqui não... Tá difícil mandar mensagem nesse site, viu, velho? O meu tá até agora mandando também. Não tá querendo mandar não? Pois é. Não manda nem que é vacatuça. Eu vou largar. Nossa, agora meu dano de poison ficou bom. Voltei. Tô matando bichinho em volta aqui. Esperando vocês. Eu acho que deve estar sendo possível, cara. É, tá bugado pra todo mundo o coruja o site. Não vai funcionar não. O site é muito bom, mas não tá pegando, tá vendo? Então... Saudações. 5 minutos atrás ele tinha caído. 10, 15 minutos atrás, quer dizer. Melhor do que começar do Ele zero. tá tendo muito acesso aí, mano. A galera comprando coisa. Qual site? Diablo Trade. Ainda deve dar para aproveitar algo. Vou manter a forja preparada. Volte logo. Se não me engano, tem outro também pra fazer troca lá. Tu ia gastar um fiesta lá, né, Moloch? Aí dá nisso, né? Posso fazer isto agora. Os caras tão... Tem 2 Diablo Trade aqui. Tem diablotrade.gg e diablo.trade. Acho que o que o Imp tava ali é o diablo.trade. É, tem o ponto GG também que ele é bom. Só vou fazer um... Vamos ver esse aqui. Aqui no canto, aqui embaixo, ó. Esse aqui até agora eu não entendi a mecânica. É, tipo, só ficar dentro e tomando paulada. É, o do sangue é o sarcófago. É. Tu fica ali enquanto tu aguentar. E depois, se não tiver pra morrer, tu sai dali, não dá nada. Aí vai nascer uns vampiros, vai ficar chamando vampiro E infinitamente. depois, se você for jogar com os outros bonecos, você pode se arrepender, ô Dark. Cavalo da meia-noite você consegue pegando cartão de crédito e comprando tickets da Blizzcon.
Baratinho, pô, R$1.000. 250. Mano, por que esse site é tudo lagado, velho? Nossa senhora. Credo. Ai. Quase sair pra fora aqui. Eu só tô Nossa, vendo tá essa... dando agora, hein? Não, essa porra já tá sugando aqui. Não, tem uma hora que você tem que sair. Tem hora que não dá pra ficar assim muito tempo tancando esse treco, não, velho. Tá louco, você vai mandar A alma. pessoa deve dar pra tancar, mas... Dá não, tava tancando. Dois aqui. Chegou uma hora que a minha fortitude Poison, não né? tava mais Tem que ter tancando. resistência a Poison, né? Mano, esses sites devem ficar minerando, velho. Porque não é possível, mano. O bagulho laga pra caralho. Qualquer um dos dois, velho. Cara, deve estar farmando na tua máquina aí pelo HTML, cara, essa porra. Não é possível, velho. Como é que você vai pegar o ticket? Abre a sua Battle.net, vai na parte de... Ó, tô aqui já. Vai na parte de... Loja, aí você vai clicar em Blizzcon, coleção Blizzcon. Vim na área de isolamento entregar coisa. Se quiserem abrindo, já abre que eu tô voltando TP. Eu tô vendo. Ainda não estou pronto. Tô botando o chão que eu não peguei. Abençoe vocês. Cara, velho, eu tô com tanto aspecto no baú e no inventário que eu não quero mais nada. Começar a jogar fora os aspectos. Caralho, alguém completou uma árvore aí pra mim. Peraí que eu vou entregar esse aqui. Eu tô fazendo missão e enquanto vocês estão esperando aí, eu tô fazendo tudo que tem no mapa. Eu vou jogar Diablinho até meia-noite, mais ou menos meia-noite eu vou jogar uma Long Wake. Eu tô pensando em jogar um Cyberpunk, tô vontade de dar uns tiros, velho. Está feito. E perdido. E achado. E perdido. Não posso fazer isso aqui. Isso aqui. Melhor NPC do jogo, cara. Caraca, essa runa de veneno do druida quando proca, não. Aumenta a duração do veneno em 33% e a outra dá 10% de dobrar o tempo do veneno. Costuma veneno mano, eterno. Tem maluco que é louco, né? É o cara, mano, só faltava essa, agora começou a colocar essas montarias pay to win que corre mais que as normal. A minha não corre assim. Ah, não. Mano, não é possível, cara. Cara, não, mano. Os caras não jogam, velho. Sempre tem o que cai, cara. É só apertar o espaço. Caralho, cara. Completar o passe é bom. Mano, o que é essa porra? Equipe uma armadura com 5 pactos gravados. Essa porra tá bugada? Calma. Não sei. Deixa eu ver o que tá faltando pra mim. Ih, liberei o portalzinho. Pô, por que essa merda tá assim, mano? Ela tá em que jornada? Na terceira, é votos potentes. Não era pra tá bugado, velho. Será que é um de cada? Não, tem 5. Completou. Meu completou. Não, o meu tá completo aqui, mas eu lembro que ele tava bugado sim. E o que falta pra mim matar um player, que é no ato 4, mas isso aí não faz diferença nenhuma. 12 eu completei tudo. A gente tem que ir lá depois fazer isso e matar lá pra poder completar isso aí. É, eu preciso também. Depois tem que matar 10 pessoas, né? Tem que matar 10 pessoas em círculo. E depois só falta a última aqui do Destroyer. E a vantagem deles fazer isso aí, velho, é que eles movimentam até... Ixi, não mano. se estiver na cidade.
Cadê vocês? Você foi embora? Não vou fazer mais sangue não? Pera aí, eu vou só vir... 120 sangue aqui ainda. Eu só vou limpar o inventário aqui. Vou continuar salvando pessoas sequestradas. Né? Go, bora. Ah, daqui 4 níveis eu posso botar o X-Fall, velho. Bora, caralho. Tô chegando aí, pode chamar. O que é o Wild Power? Will Power é o atributo do druida. Determinação. Sabedoria. Determinação. Chamaram aqui. Fui eu que chamei. Vocês falaram pra ir, bora, eu chamei. Cara, com essa porra é muito engraçado. Tá limpando tudo. Caramba, um cavalo, né? Vai lá, Bárbaro, tenta bater. Coitado do Bárbaro, não chega nem a tempo dos bichos. É porque eu não tenho um druida aqui jogando de Vortex. Se tivesse, o cara pegava, batia, gira, aí você vai, cavalinho. Só sai andando assim, ó. O Vortex batendo, igual um doido. Aquela bolinha ficou muito fácil. Pior que eu acho que dá pra fazer aquela build só com druida da tempestade, né? Sem nem precisar botar a bolinha. Me chama de magia de vento, fica invocando bolinha automaticamente. Ainda não sofreu. Acabou. Não veio mais ninguém? Não. Aí resta Os dois últimos. Porra, não caiu único, velho. Preciso de tempo. Botando mais sangue aqui. Calma, cara. Vou pegar as coisas aqui. Cadê? Cadê? Completa ali. Bora. E agora você quer. Eu tenho mais um pilar. Eu tenho completo. Eu tenho 42 de sangue. 85. Eu tenho 52. Não. Vou fazer uns 4 vezes aqui. Diminui uma daquelas perícias do barbo. Perícia do bárbaro? Diminuir? Como assim, ô Caribou? Você vai na cooldown dos gritos que tá falando? Não, eu já ouvi falar disso daí também. Nunca vi como faz. Eu sabia não. Preciso de tempo para preparar. Não, o cooldown dos gritos não é anel ou... Não. Perícia, mano, da arma. Desde que nível 10 já era? É, já era. Perícia você upa Elvis. Mas você pode escolher a perícia ativa, tá? Agora tem que vender. Vou tirar uma muleta aqui. Dropei uma muleta de golpe brutal. Pra mim, ó. Nada. Eu dropei mais um único aqui. Tomar no cu de vocês. Mais uma armadura do lambisomem. Ó, conseguiu temeridade. Oi, sim. Ainda deve dar para aproveitar algo. Eu tô com raiva dessas luvas que vem, velho. Só dano de tempestade. Caralho, que eu quero com dano de magia da tempestade. Ainda quer saber o que sobrou?
Se fazer um druida elementalista não ia ver essas bostas. Melhor do que começar do zero. Tristeza, cara. Destreza. Ai. Tá tudo aqui. Eu coloquei mais um. Acabou, agora preciso de mais 10 sanguinhos pra botar outro. Tá, né? Tô voltando. Tava procurando corpos. Eu tô pegando as paradas aqui. Cacete, onde que foi parar essas coisas? Eu vou voltar já. Só quebrar mais 3 itens aqui. Mandei errado. Será que não tem humano no mapa, não? Eu vou voltar. Deu TP em mim ainda, velho. Tá andando pelo mapa, velho, catando humanos. Teleportei errado. Teleportou em mim, eu tô na árvore do lamento. É o Às imp que vezes tá dá parado lá, vontade de não. não ter olhos, que isso, essa coisa que horrível. Bora. Bora. Coisa feia de se falar. Tô tentando voltar aí, cara. Não dá TP no imp ou no Murloc. Vou te esperar pra botar o sangue. Tem mais uma. Mais uma carga de sangue. Eita, os itens sumiu? Ah, o amarelo some. O amarelo e azul some depois. Vai pra cidade, demora muito pra voltar, ele some. Não tá mais. Não, mas tinha uns lendários também no chão. O lendário vai pro baú. Ah, tá. No baú vai estar uma exclamação lá no teu baú e é só pegar. Não, peguei então. Murloc. Tá muito lento, Murloc. Ó, a maga tá matando tudo, mano. Que isso, mano. Cadê a marretada em área aí? O Ingo tá brincando de Rewind só que com mago. A tela inteira, cara, lá. É cavalo em área, né? É, legal. O Murloc só cai catando sangue no chão de cavalo. Mecânica nova do bardo. Dá de cavalinho. Meta build. Eita, saravá. Todos? Acho que agora foi, né? Chamaram até os... Meu Deus, quantidade de item raro. Meu lendário que eu... Botei sangue aqui, é meu último sangue. Encheu aqui. Limpar o inventário. Tem que girar sempre.
Sempre, sempre, sempre. Mas sanguinho bom enquanto tá canalizando ficou massa. Build do peão da casa própria. Para preparar isso. O do druida de tempestade elétrica deve ficar legal com esse sangue aí também. Ainda deve dar para aproveitar algo. Eita, ferro, aí sim. Um Gore Krill 100%. Mano, não faz sentido não essa passiva não cair mais, velho. Caralho. Tá com azar, hein? Essa passiva cai muito. Só se for pra tu, né? Te falei, eu tenho 2 guardadas aí no máximo, reserva ainda. Cai muito, não tem nem vergonha na cara. Ela cai muito, tem 2. Ué, no máximo, roll máximo. 2 no roll máximo. Eu só guardei no roll máximo. Porra. Aqui tu precisa, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Se desse pra entregar os aspectos. Né? Que eu acho que a que mais conta pra ti é a do Burning. Melhor do que começar do zero. Tu quer essa aqui, né? Essa aqui é a que tu quer. Só que tem uma melhor que essa. Não, essa aí não, pô. Eu tenho. É a combo de combustão, ela. Ah, tu quer a outra lá. Deixa eu ver aqui. Inimigos feridos recebem não sei o que lá de incinerar. Aí depois tem um outro lá de inimigos saudáveis também, não sei o que lá. Como devo guiar meu martelo? Esse é que eu tô falando. Melhor do que começar do zero. Vou manter a forja preparada. Volte Se eu logo. pegar um colar 925 agora. É esse aqui que tu quer, né? Olha aí. É, essa aí mesmo, envolventes. Esse aí tá o máximo. Eu usei ele pra matar a Lilith. Esse aí que eu quero. Aqui estão os constituintes recuperados. Beleza, tudo vocês. Já botei minha doação de sangue. Ah, eu quero entender por que tá completando aquela porra ali depois. Cadê o galo? Tá. Amarelo aqui. Está trancado. Otário aqui. Eu te ofereci poder. E agora você quer roubá-lo de mim? Essa porra mata muito rápido o Trash Mob. Trash Mob só encosta o fogo. Meu precioso ano está acabando. Olhe. 161. Não, peguei 38. Ah, até lagou, velho. Cara, a quantidade de gente que caiu no meio. Eita, caiu o shield. Parede sem janela. Quartinho Infinimist, aqueles. Aqui acabou. Tem 37, tem que farmar mais, velho. Coloquei um ali sem querer pra pegar o item. Oh, Deus. Toda hora. Não, mas vou se clicar pra tiver aí, pegar o pode item. botar, pô. Deixa eu ver. Eu tô com 37, vou farmar um pouquinho de sangue. Não, o problema. Não, eu tenho aqui. O problema é que.
Aqui na cidade rápido. Cheia, né? Vai na cidade rápido, pô. O pessoal não é difícil aparecer, gente. Tinha um fila-sangue aqui que já foi embora. Não vou nem olhar os itens que é amarelo, cara. Vou só quebrar tudo e. Olha. Já foi. Melhor do que começar do zero. Peguei uma explosão de flecha aqui. Tá. Ainda deve dar para aproveitar algo. Vamos. Ainda quer saber o que sobrou? Cara, tô com 160 milhões já de gold, velho. O gold tá bom, tá ganhando muito rápido. Ainda quer saber o que sobrou? Se eu fizer a árvore lá, você Vou ganha manter a muito forja mesmo. preparada. Volte logo. Eu vou guardar pra lá. Preciso de tempo para preparar isso. Arvorezinha é o canal. É isso. Essa quebra tudo e vambora. Ué. Não tem nenhum colocado aqui, pô. Ué, coloquei um aí, cara. Não. Sim, tinha um sim, pô. Mudou a instância? Não contabilizou não, deve ter mudado a instância. Devolve meu sanguinho, caralho. Consumiu mesmo. Mudou de instância. Vamos ver. Não tá não, pô. Eita. Consumiu mesmo, mano. Filho da mãe. Trocar a distância. Não, e os itens tá no chão aqui no mesmo lugar. Só consumiu teu sangue mesmo. Que bosta. Tá, vou tá mais 11 sanguinhos aqui, dá pra chamar um. Saiu da China, Só falta um pilar, só. Pode gastar dinheiro com isso. Não precisa. Vocês têm? Não, eu tô catando sangue. Tem que voltar lá na árvore, rapidão. Eu tô catando aqui, tô matando bichinho pra pegar o que falta. Funcionário, pegar a recompensa. Preciso de tempo para preparar isso. E volto. Não bota sangue lá ainda não. Eu vou ficar aqui. Pra não correr o risco de sumir o sangue. Não, pior que eu já coloquei, cara. Então eu vou ficar aqui. Collection of Cows. Bora. Eu gosto do meu cavalinho mais. Até é bonitinho, mas eu gosto do meu. Combina com barba. Aqui, Blood Wave. Tá. Aí, aqui, assim, assim, Todo lixo. Ah, nos caixinhas tem bastante sangue. Sim. Ó, o cara botou aqui. Dá TP em mim. Ah, botou. Eita, fudeu. Vai dar. Tô voltando. Nossa, mas como é que eu tanto item? Meu Deus. Ah, esse mago elétrico, eu achei que era o Imp, é o outro maluco mago elétrico aqui. Mais um maluco, Eita, agora já tem um pra um. Preciso de tempo para preparar isso.
cajado, filho. Cagaram? Vai ser o do Charge Bolt o pior possível. O jogo é troll, fica dando esse cajado sem parar. Porque não tem utilidade. Não tem utilidade isso aí, velho. Cajado mais inútil possível. Vai caindo sem parar. Eles podiam ter botado uma habilidade decente no Charge Bolt. Tipo, Charge Bolt pegar nos bichinhos, vira 2 a mais, sei lá, fragmentar. Alguma coisa, mas isso aí não serve pra nada. Pô, junta os bichos, né? É, faz alguma coisa com o Charge Bolt, velho. Isso aí, porra. Já Só vai faz o de mim Charge já? Bolt e ir mais longe. É outro vacilo, é um único vacilo. Que é vacilação, você tinha que ter caído do chaco. Vê novela? Eita, nós. Ainda quer saber o que sobrou. Ainda deve dar para aproveitar algo. Ainda não estou pronta. Cara, eu peguei uma bota de Sorcerer, mano. Ah, porque tem sorte na PT. Acontece. Eu dropei a espada de necromante agora há pouco. Não, a botinha é normal, só que ela tá falando que é de Sorcerer. Não tem nenhum poder de Sorcerer nela. Ah, então alguém largou no chão. Então caiu pra alguém e alguém largou no chão. Bom, eu tenho 67 sanguinho. Eu vou dar uma arrumada nos meus itens primeiro. Beleza. Bom, deixa eu voltar de novo na cidade. Aproveitar. Vou fazer mais dungeon para upar o Blizzcon.
Eita. Dica de build pra druida? Bom, você tem que ver o que você gosta, ô Bentes. Aí você vai ter que ver o que você curte. Alta qualidade. Eu não forjo só ferraduras e pregos. Do que precisa. Ainda quer saber o que sobrou? Não se eu estiver na cidade. Ver se eu consigo usar o site lá agora pra tentar falar com aqueles caras. Os caras não sabem olhar preço de coisa não, cara. Só Asus. Dá um tier 3 pra frente. Tem umas luvas aqui que você fica olhando e fala, mano, esse cara é muito louco, velho. Preço bom, pô. Descontinho, Imp. Que doideira, mano. Cacete, pegar uma luva aqui. Quase ideal. 3 rank de Blood Lance, Overpower, Critical Strike Chance e All Stats. Já pegou um attack speed nesse negócio aqui. Nossa, que...
Vamos ver se o cara vai aceitar. Eles vão sortear umas chaves lá. No Ashes. Build de veneno da renegada, Volt. Falta pouco. Pior que o Sanctuary, a Sanctuary tirou o trade lá, pelo visto. Não, tirou não, tá aqui. Onde é que foi parar o sangue? Ao azar. Aí eles falam, troque pelo nosso site, mas o site dos caras tá off, pô. Como é que vai fazer? Os putos. Depende, o Shadows fez por quê? Pix, cartão? Nossa, o backside dos caras tá com problema pra caralho, velho. Olha. Derrubaram. Alemã. O meu foi na hora, o Shadow, mas ele pode demorar um tiquinho, é normal. Preciso de tempo para preparar isso.
que alguém saiu lá? Ainda Não, só voltando já. Não, alguém saiu aqui, mano. Não, foi lá, acho que ele tá arrumando o item dele aí. Ah, tá. E eu tô no sangue aqui fazendo. Matando vampirinho aqui também pra... XP, pô. Ainda não estou pronto. Preciso de mais tempo. Preciso de tempo para preparar isso. Você salvou minha vida. Valeu, Freitas. Passou o cartão, Shadow também. Ainda não estou pronto. Como é que eu sei que enviou a mensagem pro maluco? Vamos lá. Como é que eu sei que enviou a mensagem pro maluco ali? Você olha no... Você só vai no descobrir launcher da Blizzard. se ele te... Preciso de Como que tempo eu digo? para preparar isso. É. E o site deles tá bugado, eles estão mexendo aí, né? Preciso de mais tempo. Ah, que maravilha, o sangue tava todo... Ah, tá feio. O sangue todo no centro da fonte, dando volta ali, e não pegava. Foi mal. Cadê o Gonçalves? Está feito. Achado e perdido. E achado e perdido. Ainda terão serventia. Feito. Cai na conta direto, Oxeta. Depois de aprovação é só, sei lá, no baúzinho, lá no guarda-roupa que você vai ver as skins. Que da porra. Ainda não estou pronto. Eita, os vampiros mataram o Imp.
Ainda não estou pronto. Foi o vampiro não, foi o evento da torre. Ah, tu ficou muito tempo doando sangue. O cara, eu acho que tava muito tempo ali, aí sem querer eu entrei dentro do negócio e tomei na bela, na hora que eu passei. Doou sangue demais. Morte por doação de sangue. Meu precioso nome está acabando. Preciso de tempo para preparar isso. Tem que fazer mais de uma vez. Ainda não estou pronta. Preciso de mais tempo. A inteligência influencia no mago? Ela aumenta o ataque power do seu personagem, que é isso daqui. E além disso também aumenta a resistência de todos os elementos e dano de habilidade do seu boneco. Preciso de mais tempo. O que é isso? Caiu fedendo. É nóis, ô Shadow. Bom trabalho, cara, pra tu, mano. Tamo junto. Qualquer coisa, só se dá um alô aí, velho. Preciso de tempo para preparar isso. Já tô com 100 iscas já. Vou botar 2 pilares ali, ó. Aí, terminei o passe. Agora só falta o Season's Journey. Tem que ficar prontinho pra dezembro. Falou, depois tem que ir no PVP lá, sair se matando. Preciso de mais tempo. Eles terem feito isso daí vai dar uma movimentadinha nas áreas de PVP. Preciso de mais tempo. Fui lá só pra catar as almas da outra vez, ó. Você precisa completar a jornada de temporada, você vai ter que fazer PVP. Não tem pra onde você correr. E tem que fazer 5 glifos 21. Abençoada seja. Só Esse fiz é um fácil. até agora. Né, só fiz um até agora. Não tô focando em fazer glifo. Ah, vou fazer lá com o mago pra ter todos que precisa, até pra build elétrica, ver qual que é. Já vou deixar todos prontos. Acho que eu vou upar todos do mago. Deixa todos os glifos do mago upados. Mas se você for direto pra conta, né? O glifo. Ah, velho, isso aí tinha que ser, velho. Um pouco com a classe quiser fazer de novo, já tinha que estar pronto.
Que, pô, toda vez tem que fazer isso tudo de novo. Não sei se alguém já criou 2 vezes a mesma classe na temporada, mas... Acho que o Silog criou e ele falou que não migra. Tem que criar de novo. É tudo de novo, cara. Não faz nem sentido, velho. Imagina tu faz um mago, tu vai jogar mago de novo, tem que criar tudo de novo, velho. Não faz sentido nenhum. Pra mesma classe poderia ser isso aí. Agora de uma classe pra outra não acho certo. Não, de uma classe pra outra não tem como, porque os glifos são diferentes pra cada um. Mas da mesma classe tinha que ficar, né? Eu criei um maguinho, agora eu quero criar o outro maguinho e não tem que upar tudo de novo. Nem sem sentido. Caralho. Pô, esse bagulho de marketing ali é bom, velho. Conseguiu comprar pela luvinha? Não, veio, pra mim vai dar mais diferença. Ele vem tocado, não tá parado. De ficar. Ainda podemos sobreviver. Sai daqui, cara, que essa expressão Ligue crack. Ah, espadinha. Porra. Preciso de tempo. Olha o overpower disso aí, velho. Aí, os malucos estão. Olha o overpower daquilo ali, velho. Que o moleque linkou. Porra! Por que os caras conseguem 3.000 de overpower, 4.000 de overpower? 5 milhões. Mano. Comprou essa daí? Comprei. 5 milhões, só. Ainda dá pra tirar a força e botar mais dano de vulnerabilidade. Aí você vai lá e faz Luriel. Vai, não tem problema. Ganhou tropa granfada. Não, daí é lucro, né? 5 milhões, pô, o cara fazendo 2 DG. Até ser. É bem baratinho. Vamos ver, 100 e pouco. Você linkou no clã, hein? Isso. Não. Ela tá sem refinar, né? Tu refinar e só aumenta mais ainda. Não tô no clã ainda. Aí, matei esse filho da puta. Pô, isso aí refinado vai pra 150? 162 de dano brutal, velho. Nossa senhora, velho. Habilidade principal 50. Acerto crítico 63, 147 de força, velho. Jesus aí, velho. Força dá 14% de dano extra. Caralho. Mas é que o de força eu acho melhor. Se não precisar do atributo, é melhor botar vulnerabilidade. Dano inimigo vulnerável. Mas eu não troco o forcinha aqui, eu boto nos outros dano vulnerável. Não, mano, isso aí, se for na... Você tá usando o quê? Deixa eu ver. Não, na espada de 2 mãos eu boto dano vulnerabilidade nas de uma mão só, pô. Se eu fosse eu trocaria o golpe de força, dano de acerto crítico, golpe brutal ali, eu tiraria aquele dano de habilidade por close enemies. Ou close enemies ou vulnerabilidade. Eu tiraria o força, porque força é só 14% de dano extra, pô. Mano, força, né? Tipo o tributo principal do bagulho, cara. Sim, ele vai ganhar 14% de dano extra, cada 10 dá 1%, pô. Entender que agora o vulnerabilidade é só 20%, né? Mais escroto, então bota nas armas pequenininhas e o resto você foca tudo em instância mais próxima, tá ligado? Mas eu acho que... Mas aí ele pode botar no lugar da força também, o close enemy. Não pode tirar não, Razek. Forças tem que ter em todas as armas, pô. Pra quê, velho? Isso é 14%, velho. Você pode ganhar bem mais com os outros. Ataque Power, mano. Você tá esquecendo. Ataque Power é aditivo, Razek. Na hora que ele entra de início ali na conta, ele vale mais, pô. Vale mais ele colocar aquilo ali do que botar só porcentagem ali na arma. Por isso que eu acho que a Doombringer lá deve estar bugada, não é no dano dela, tá ligado? Nem nas porcentagens. Tá aumentando aquele tanto de ataque power ignorante. O dano base dela que deve estar meio escrotão. Ainda de uma mão ainda, né? Teria que tirar acerto crítico e botar inimigos próximos, né? A habilidade principal, dá uma olhada lá no... Mas a habilidade principal é o Martelo dos Ancestrais, pô. Então, mas você já tem um glifo que faz isso, Merlock. Se você for botar isso aí, compensa mais você botar inimigo próximo como porcentagem do que dano principal. O Close Enemies
porcentagem de close enemies é melhor que dano principal de habilidade. Você tá batendo em função de, tipo, uma... Como é que eu falo? Multiplica mais, né? Você precisa de uma já tá cheio, cara. Em vez de você aumentar o dano da sua skill geral, você usa aumento de dano com base em uma ação. Se o inimigo tá próximo de você e vulnerável, você bate mais do que aumentar o dano da sua skill só. Entendeu? O rota ele funciona desse jeito. O close enemies pra rota, se for o que você tá jogando, é 10 vezes melhor. Então eu tiro a habilidade principal e boto close enemies. Close, se você estiver jogando de rota, você usa isso. Na build antiga do Rota, o que usava? Vulnerabilidade, Critical Strike Damage e Close Enemies, mais o atributo principal de força. É isso que usava. Aí agora você tá usando um golpe brutal por causa daquele bagulho lá, aí você põe isso daí. Se tivesse como... Se eu tivesse dropado uma arma dessa, talvez na minha cabeça, a melhor combinação pra ela seria vulnerabilidade, golpe brutal, Close Enemies e força. Porque o golpe brutal é um golpe brutal de dano crítico, né? Então, mas aí teria que ver nos cálculos. Não sei como é que os bárbaros tá fazendo isso aí. Aí como o Rota virou um golpe brutal agora, basicamente, então deve fazer mais sentido você usar Close Enemy, golpe brutal, vulnerabilidade ou dano crítico. Ficou assim agora, ó. Ela ficou assim. Não, desse jeito aí tá pica. Aí você põe vulnerabilidade nas dois machadinhos lá de uma mão ou de... Meu Deus do céu, velho. 50% tem 210% só na arma. Aí junta mais 2 slots em uma arma de 2 mãos, que é uma massa, né? Aí a massa pega mais 300% de golpe brutal. Nossa senhora. Meu Deus, cara. Cálculo de golpe brutal tá filé. E vocês deviam limitar, mano, tá ligado? Falar, mano, golpe brutal só vem, sabe na onde? Massa de 2 mãos e as coisas de 2 mãos ou no colar único lá, velho. Ou sei lá, bota no anel, tá ligado? 100% de overpower aqui. Você devia ter um teto, cara, tá doido? Overpower? Eu tô com 1900 de overpower. Olha aí, velho. O bárbaro do Sherlock tá pegando 3.000 dessa porra aí, velho. E a minha bio e o meus itens tá zoado, cara. Senão era pra estar. Meu também, meu também. É isso aí que é engraçado, tá vendo? Não tá upado. Isso aí que é zoado dessa build, mano. Porque, tipo, além dos itens tá tudo assim, né? Porco, o bagulho dá HK nas coisas, mano. Tipo, não faz sentido, velho. Pegar certinho os... Pegar certinho, o bicho sai correndo. Das DG eu dou IK. O bicho chegou aí pra tu e falou, mano, não vou brigar com esse maluco, velho. Tá doido? Porra. Meu dano crítico tá 123% só. Ah não, eu tô com mais. Tô com 250 ou 300. Tem esses multiplicadores ainda, né? Pega dano crítico, pega... Ai. Balde em cima de balde. Dano crítico eu tô com 276. E a chance 38%. Pô, a chance que tá abaixo, pra aumentar ela. O hit também tá baixo, tá 23% só. Não se eu estiver na cidade. Ainda não estou pronto. Beleza, eu tô com 129 sanguinhos. Já dá pra gente chamar mais uns sanguinhos aí. Aí vem, Murloc. Apareceu uma galerinha aqui. Já viu o sangue. Eu quero refinar uma luva, vou ver se eu consigo comprar uma luva naquele lugar lá, velho. Abriu no que aí, o Murloc? No Chrome mesmo? Eu tô no Jota. Mas o que eu fiz pra comprar? Eu adicionei o cara e mandei mensagem pra ele. E daí depois eu fiz o trade e daí ele me excluiu e ficou tudo. O que é isso? Like point.
Eu vou dar uma olhada depois lá também. Está trancado. Tem alguma coisa que eu consiga comprar. Deixa eu ver quanto que eu tô aqui. 25 M. O NPC veio pra cima, tomou uma que caiu que nem um pacote. Chegou a esticar até as perninhas. Você não pode estar falando sério, Tomires. A loucura de Malgan está perdida, em ruínas. Voltar é... Isso não é como antes. Não é. Ali o CW. Dá muita diferença, Felipe. Eu comprei a mais cara porque eu... Na verdade, eu comprei o ticket mais caro da Blizzcon porque eu jogo Overwatch, né? Overwatch, Warcraft Rumble agora. Então, pra mim o mais caro, basicamente, vale a pena porque eu vou comprar outras skins dentro do Overwatch lá depois também, então... Conteúdo também. Bem de boa. Assim, né? Se você jogar tudo ali, vale a pena você pegar o mais caro, senão você pega o outro. Ainda não estou pronta. A filha da puta. Meu Deus, tá. Preciso de mais tempo. Bárbara com helmo de andaria V6? Não. Tem não. Valeu, Danzeira. O cara sumiu, mano.
puta ele vai responder ou não. Preciso de mais tempo. Preciso de tempo. Preciso de tempo. Você salvou minha vida. Preciso de mais tempo. Ainda não estou pronto. Quase 50 aqui. Tô com 160. 100 aqui. O que falta pra mim na build, Jordan? Falta uma luva boa, um aspecto específico ali e o pause livre por 21. Preciso de mais tempo. Ainda não estou pronto. Ver quanto esse cara quer na luva. Pô, parece que agora tá funcionando, né, o site. Sim. O cara tá com a luva toda cagada, o bagulho mó bostinha. Parece 10 milhões de gold pro cara, o cara fala que é pouco. Como posso ajudar?
Posso desmontar. Ainda terão serventia. O cara quer 100 milhões de gold na luva. Era byte, clickbait. Ai, meu Deus do céu, velho. 100 milhões de dados, cara. Clickbait, pô. Olha lá. Botou por 10 mil, que é 100 milhões. Que doido. Tem que comprar o ticket da Blizzcon, Luiz. Aí pra ele, have luck. Have a good luck, bro. Mas o povo bota esses valores, porque eles veem que esse valor é meio pirada ali, tá ligado? Dos outros. Fica todo mundo querendo ver nesses valores do real. Cada um. Parece que o site parou até de travar agora. Deixa eu dar uma olhada. A gente viu o Dirlo. O cara querendo 80 milhões. Vai ser loucão mesmo. O bagulho ali vai ser doideira. Eita! Vocês foram desconectados do servidor? Ainda não. Ixi, tomei kick do servidor aí, doideira é essa? Ainda não. Eu também, mano. Tomei kick do servidor do nada. Eu e você. Tomou. Como de base. Fala a verdade, vocês estão usando hack aí, né? É, pô, tá hackeando sangue. Tá explicado. Peguei muito sangue rápido. Cozinha ali, eu já guardo. Então. Eu acho que eu caí no meio do loading aqui. Aí, todo mundo foi quicado. Eu tô aqui ainda. Você que é um de hack aí, porra. Aí. Deixa eu ver se Agora dá eu pra tomei. voltar. Não, tomei não. Tô só uma travadona legal. Deram kick, round kick em todo mundo no servidor. Acho que sim. Eita ferro. Código 395002. Seu personagem não terminou de salvar. É só tá dando voltar. direto, tem uns bugzinhos doidos. Só sair. Primeira vez que eu vejo esse erro no meu personagem. Esse aí tá dando essa temporada direto. Dá esses kick louco do servidor. Uhum. Score. Quero luva.
O site caiu de novo, mano. Eita doideira, deu rollback no meu personagem, eu já tinha pegado de 78. Voltei pro 77. Doideira esse bug louco, hein? Tô logando o meu pra ver se eu perdi alguma coisa lá. Eu perdi, meu deu rollback. Filhas da puta, esses bugs aí. Bom, pelo menos deu rollback pouquinho, bem pouquinho, pô. Por 7-8. Até meu sanguinho diminuiu, velho. Eu tava com 170 sanguinho, voltou pro 160. É, de rollback, filha da puta. Bom, pelo menos não é aqueles save corrompidos que nos outros jogos, né? Que perde tudo. E ontem que apareceu um maluco lá no chat do Rado falando que ele jogou, né, anteontem na temporada. Começou lá o personagem dele e tudo. Aí ele desligou, voltou e quando voltou não tinha o personagem. Nossa, mas daí é o rollback do rollback, né? Então. Muito estranho isso. Aí esse nível de rollback eu nunca tinha visto. Isso aqui que aconteceu, eu já vi o pessoal falando, comentando no Facebook ali que tá acontecendo às vezes. Então, até perguntamos lá pra ele lá se ele tava jogando no hardcore, né? Tudo que ele viu. Mas não, tava no normal mesmo. Não voltou, cadê o personagem? Bizarro. E esses aqui do errinho 39, 500 e pouco já vi um monte de gente falando e já aconteceu comigo com o mago. Só como tava level 100, então, pô, rollback level 100 não faz diferença nenhuma. Não perde nada, né? Não perde nada, não sabia. Agora sim, agora perdi um pouquinho de XP. Uns 20 minutinhos de farm. Tá de boa. Dá pra fazer uns 2 Varshan aqui, né, já. A Varshan tem... Varshan tem que deixar guardado pra terça. Tem os anéis malignos. Aqui. Varshan tem que ser pra terça. Fazer os marignos. Fazer uns marignos com mago pra pegar o anel do mago. Fazer uns marignos com druida. Porque não vou conseguir upar o necromancer até lá. Vixe, eu tenho 9 aqui só. E eu vou fazer os 4 Gregório que eu tenho pra fazer 4 Duriel. Gregório é qual? Aquele do dano de choque lá? O ferro do Helltide. O ferro? É. Ah, eu tenho uns aqui, cara. Se eu fazer... A gente tem que juntar pra fazer Duriel. A Duriel eu já pego meu mago nível 100 já, né? Tem que pegar uns ovos, né? O ovo é no Varshan, mas o ovo eu tenho de sobra. O ovo eu posso até dividir ali. Eu tenho 4 só, cara. Ovo eu tenho um monte. Não, mas não é 2 ovos? Um de cada lá pra... 2 ovos do Varshan e 2 cristal do Gregório. O Gregório dropa 1 a 2 cristal. Ah, tá. Eu só tenho um ovo só. O ovo eu tenho bastante. Meu problema vai ser os cristal, mas agora eu peguei 4 Gregório. É que eu não tava fazendo Helltide. Eu comecei a fazer depois. Não tava me faltando material, porque eu sou cagado que eu dropo os itens já certinho. Quero ver se depois eu farmo Helltides na próxima. O druida que tá zarado, porque o druida que eu tô fazendo é de patch, não uma build padrão. Tô que nem uma build off-meta. Aí eu preciso que dê coisa pros patches e dano de veneno. Não cai, né? E é difícil cair coisa assim. Porra, ninguém quer vender nada não, cara. Os caras não...
E o pior, velho, só tô pegando luva de poder da tempestade com o druida, velho. Se fazer um druida elétrico, não cai essas porra. Preciso de um colar aqui muito específico. Com rank de... como que fala? Maestria em armas. Mas não cai essa buceta. Eu peguei um direitinho, com o que eu precisava, mais 3 de companion. Tem que roletar um atributo. Agora que eu falar em colar, fui olhar meu colar. Tem um atributo que eu tenho que roletar e eu fui atrás. Eu tava fazendo real-tide pra mexer nesse colar e esqueci, velho. Eu queria ter feito aquela real-tide, mano. Eu já farmei suficiente, passei o dia todo farmando real-tide. Poder mexer no colar e esqueci de mexer no colar. Agora eu vou mexer nele. Ele tá com um talento de magia na natureza, eu não tô usando nada na natureza. Eu tô full buff minion mesmo. Minha transformação de lobisomem é só pra dar buff nos minions. Eu tô com um item que os lobos viram lobisomem. Aí quando tu dá a mordida da raiva, eles espalham a raiva pelos bichos. E o uivo pra aumentar o crítico deles. O que eu quero é uma calça única dos lobisomens dar um grito elétrico. Eu quero ver como é que é. Que daí dá pra brincar, até botar uma Stormclaw aqui pra misturar raio com veneno aí. Dá pra fazer um negócio legal. Fazer uns combagem doida aí. Caralho, o site dos caras do Diablo 3 caiu de novo. Caiu. O Diablo Acho caiu? Que é muita gente, cara. Tomamos rollback aqui, imp. Será como que esses caras ganham dinheiro, mano? Rapaz, vai saber. Minerando quem tá conectado no site. Não, é porque o site deles não tem nenhuma propaganda. Não pra mim, pelo menos. Não aparece. Addon Block? Eu uso o Brave. Então, eles são parceiros da Blizzard. Então, eu acho que eles não podem botar monetização lá, tá ligado? Ah, mas tem que ganhar dinheiro de algum jeito. Vai ver, a Blizzard paga pra eles, pô. A Blizzard está terceirizando a Action House. É porque esse bagulho deles aí, mano, é do pessoal do Diablo Sanctuary, tá ligado? Então eles devem ganhar com o pessoal da monetização lá, que faz doação lá no Discord, coisa do tipo. Porque, se eu não me engano, o Poi Trade, quem comandava também não era a GGG não, mano. Era uma comunidade, aí depois de um tempo a GGG abraçou a causa lá e... O antigo era o pessoal que fazia, né? Agora que é GGG. Que agora ficou uma bosta. Pô, era pra estar com 200 sanguinho, né? Não fosse esse rollback, velho. Maldito rollback. Eu acho que dá pra fazer uns 2 sigilos. Mano, que bosta, mano. Os caras só colocam os itens com tem power baixo, mano. Foda. Os 925 são caros, cara. Que isso, velho? Maluco! O sanguinho passei perto do pilar pra morrer, velho. Jesus Cristo. Né, seus vermes, lembra de mim quando eu tentei fazer esses do 70, vocês me bateu, eu voltei. Voltei mais forte. É a vingança do Calma lá, pô.
Vai chamar todo mundo assim também não, pô. Ah, agora calma. Pô, mas a galera aqui, velho, eu contra 100 pessoas, que é isso? Um por um. Mas a fila ali, ó. Eita, estourou o gordo ali. Que isso, hein? Eu só vou largar o mouse se vier o Butcher. Eu largo o mouse. Não tem o que fazer, velho. Nossa, o veneno aí tá comendo a alma, hein? O veneno é uma tristeza. Já tá capado já, né? Não existe? Não. Como não, hein? É mó fácil de capar as resistência agora, hein? Com o mago, meu Deus. Mano, eu tô usando o item único essa build aqui. Ela é diferentona, mas eu tenho que terminar os glifos ainda, pegar a resistência do bagulhinho. Essa porra toda. Assim, pelo menos de veneno dá pra você colocar com as joias lá. Não, dá, pelo mano. menos uma ou duas dá pra você capar. É que o verdinho aqui não necessariamente é sempre veneno, viu? É damage overtime, então às vezes pode ser outra coisa. Deixa eu ver ali se tem nada dano, eu nem vi. É sombra que tá me matando. É overtime de sombra. Esse negócio da vida ficar verdinho ficou muito estranho. Porque é bem isso aí mesmo, Corudo. Ainda não estou pronta. Concordo com você. E tipo, no site não tem produto pronto até você. Ainda não estou pronta. Mano, é um hit, tá torrando os bichos, velho. Tá gostosinho isso aqui. Esses malucos tá maluco, cara. Não, os caras pediram um valor aí que você só ignora, mano, um cara desse. Não, olha só. 908 item power é um anel. Ele tem Lightning Crystal Strike, Damage to Closed, Damage to Distance e Research Generation. O cara só quer 100 mil. Ainda não estou pronto. Nossa, anel porco assim eu te dou de graça, velho. É um monte de baú. É, tem uma galera aí que não sabe, não tem muita noção dos preços não, mas isso aí... Tem um aqui que, tipo, tá até ok. Você imagina se pudesse vender item único, Cris. Esse aqui, ó. Ali, ó, tá precisando disso aí, ó. Regeneração de recurso, regeneração de barreira, dano crítico e inimigo machucado, ó. Quiser eu te consigo. Então, tá aqui, ó. Tá com 2 críticos, critical chance, critical damage, 45M. E uma Fire Resist o máximo humano. 925. Não tá caro. Bucha do mar afogado. O que é fogo do mar? Pergunta. Deixa eu... Cara, eu vou olhar os colar. Eu tenho que olhar. Não é possível. Ainda não estou pronto. Não doido. É, tá mais caro, hein? O colar, os caras devem botar preço caro porque o colar dobra os encantamentos. Então. O primeiro que eu olhei, ó, tem, ó, não vou nem falar o preço primeiro, eu vou falar, tem destreza, movimento speed, total armor e 2 ranks de imbuement. 2, não é 3, é 2.
Enquanto escrevo, Eram 2 bilhões. Não. Aqui, entre as tumbas 2 trilhões. que podem ter sido Meu meus irmãos. Jesus. Tem um cara que investiu. Eu falo, mano, a galera fica olhando aquele ROG e e botar a especificação dos itens, pô, do Max Roy é tudo doido. Ninguém uma faca contra ela. Esse cara parece que eles bebeu ping estragado, cara. Tem um aqui mais razoável, o cara só quer 2 de gold. Digitou errado ali. Total Armor em forma de Weary Bear, Damage Reduction Close, Damage Reduction Fortify e 2 de Rank de Toxic Claw. Deve querer pouco nesse polar. Tem uma Bárbara aqui que tá bom. 20% de move speed depois de matar a Elite, 11% de damage dual wielding, 32% de dano com skill de swap de new weapons, não sei o que é isso. Trocar de arma. Pode ser. Quando eles fazem a troca de arma, aumenta o dano. Tem umas passivas do Bárbaro que faz isso. Caralho, mano, eu tô derretendo os bichos, velho, com essa porra aqui. E 2 rank de Heavy Ring. Tá 20 mil. Mano, se eu botar a luva com Lucky Hit, isso aqui vai ficar muito bom. Meu Deus do céu. E aquela luva de Lucky Hit não tá usando? Não. Aquela luva maluca lá é boa pra essas builds assim. Não, mas essa aqui não eu vira tava não. usando lá, ela aumentou, mas... Eu preciso de Lucky Hit padrão mesmo pra pegar 100%, velho. Aí eu... vai ficar doido. Tá bem gostosinho o dano já do incinerar, pô. Quer esperar eu entrar aí não? Ou... Pra quê? Não, eu entrei nesse aqui, foi pra testar mesmo, só pra ver se solo o boss. Não é que estiver morrendo aqui, se você quiser entrar aqui, eu falo. Preciso de tempo para preparar isso. Eu fico feliz quando eu faço essas builds malucas minha aqui, velho. Tipo, obviamente alguém deve ter pensado em algo parecido, né? Mas que dá certo. Ah, se você quiser, pede pra entrar no grupo aí. Pediu pra entrar no grupo aqui. Porque da última vez o Azaka falou que entrar aqui e me mata, perdi um boss, velho, por causa dele. Chama pro grupo dele, por. Ainda não estou pronto. Ah, porra. Vamos ver se eu vou conseguir matar. É, só você deve ter pena em mim. Agora nós mata o boss lá. Ah, desviou. Queria dar uma. Ah, esse ataque é uma merda. Mano, esses caras tá muito maluco. O item vem zoado com uma coisa de cada coisa e o cara quer 100 milhões. Esses caras são muito doidos, velho. Não, aqui ó. Não é 3, é 2 rank de Tides of Blood, Essence Cost Reduction, Total Armor e Darkness. E é desse. Ainda Ai, me mamou! Let me go! Let me go! Eita porra, pera aí que eu vou ter que botar ele pra... Quase. Preciso de tempo para preparar isso. Apareceu uma mensagem aqui. Diablo Trade tá em manutenção.
Caralho, não consigo sobreviver com esse fruto. Ele tá em cima. Ai, ai. Agora que não teve vivo, velho. Falta pouco agora. Em 15 minutos é o tide, hein? Queimar as raízes dele. Pera aí, recupera de vida. Ainda não estou pronto. Guys, pra mim deu. Vou de base. Da mãe. Boa noite, amanhã, abraço. Alô. Caralho. Alô. Valeu, gente. Amanhã eu tô aí. Bom descanso. Descanso, cara. Caralho. Não é que o mijo de fogo tá forte, cara? Eita, mas eu. É só pegar uma luvinha boa lá, cara. Eu só queria assim, eu já tenho uma luva pica, mano. Eu só queria a luvinha com... Mais 4. Mais 4 e ao status no velocidade de ataque. Porque a velocidade de ataque isso aqui não presta pra bosta nenhuma, sabe? Aí o all status pelo menos me auxilia a habilitar os meus glifos raros. Pra você que tá canalizando aí, a attack speed não compensa muito, não. Não sei se eu coloco all status ou força com esse Death Blow, mas por hora eu tô preferindo força. Muito bom, muito bom. Não, Magma Orb é melhor, PH. Se for botar um tier de build da maga, Ball Lightning S tier, Magma Orb S tier, Firewall A tier, Incinerar A tier. O Blizzard e o Frozen Orb tão bom também. A galera que não tá usando muito. Então... A galera não tá usando muito, deve mas ser... é bom. Esse charge também. Vai fazer mais um. O Blizzard com a Blue Rose fica muito roubado. Mais um sigilo. A benção do pai. Do que precisa? E agora eu vou, gente. Falou. Falou. Valeu. Dropar uma chamatriz melhor, cara. A minha tá muito bostinha, mano. É o quê? A minha chamatriz Flamescar tá muito bosta. Queimar mais um pouquinho esses malucos. Valeu, cobra. Fazer mais um só e depois deu. Aqui, me ajuda!
Ainda não. Cara, tá muito forte esse seu. Não é eu que tô matando não, mano. Isso é você. Tem que dar esses hits absurdos nos bichos aí, pô. Ainda não estou pronta. Ai, caralho. Explodiu. Tinha os pereventos da porra ali. Nossa, antes que voltou. Ah, mas filha da puta, não deu nem tempo de fazer checkpoint. Ah, fala sério. Nossa, na entrada. Não quero isso. Preciso de tempo para preparar Puta que isso. encheu um saco. Isso, eu vou farmar. Tentar fazer mais alguns. Pegando um 15 mais um glifo. Um bicho aí, né? Tem bicho. Tem uns que explodem ainda. Vamos ver qual fogo queima mais, corno. Vai. Armar material pra dia 7, velho. Fazer os barchan. Nossa! Ah, mentira, cara, nem isso. Caralho, que porra foi essa, velho? Maludo. Hold on. Ainda não estou pronta. Lá para a espiral infinita. Preciso de tempo para preparar isso. Ai, tô de fogo. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Tomar poção.
semana, mais uma vez. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Preciso de tempo para preparar isso. Cadê a fruta? Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Turismo do caralho, velho. Nossa. O bicho regenerando toda a vida. Isso, porque eles mexeram nesse bicho, velho. Porque lá no alpha, mano, era um tapa o HP inteiro do bicho, mas você não matava ele. Preciso de tempo para preparar isso. Fiquei sem mana mais uma vez. Preciso de tempo para preparar isso. Ainda não estou Esse bagulho aqui atrás. Ah, esqueci tudo. Preciso de tempo para preparar isso. O 11 líder, não é? Preciso de tempo para preparar isso. Mais um, eu boto isso aqui no 15. Meteoritos, lança elétrica, cara, não vem o trem. Nem como reza braba. Abre baú de vampiro, hein? Tô lá nos vampiros abrindo baú. Tô usando uma ação vampírica na fortificação do bar, mas estou conseguindo a fortificação contra os inimigos, fazendo algo errado. Vixe, oh, help. Deixa eu ver aqui que esse golpe brutal, que esse bagulho aí faz. Quando se matar inimigo, recebe fortificação igual a 6% da sua vida básica. Fortificação mais da metade, você recebe a chance de acerto crítico.
Você tem alguma fonte de fortificação na build? Se não me engano, você tem que ter coisas que fortificam seu boneco, real, pra funcionar isso aqui. Não é só ter o bagulho aqui não, sabe? Ela tá legal, Vlas. Tá legal, Nira. A buildzinha tá da hora. Sigilo 100 com a build? Acho que sim, cara. Minha habilidade é inigualável. Você verá. Preciso dar uma refinadinha nela aqui ainda, mas acredito que sim. Tem potencial, tá ligado? A forja aguarda seu retorno. Lute com Porque coragem. fortificação ela é gerada a partir de uma fonte que você tem, ó, real. Aí pra você aumentar ela por inimigo morto, basicamente você tem que ter uma fonte de fortificação já gerada no seu boneco. Aí ele vai funcar. Caralho, velho. Deus me perdoa disso, mas isso aqui parece botar um punhado de maluco safado sem vergonha no meio de um beco, pegar um lança-chamas e esguichar os caras. Caralho. Coisa de delinquente, olha isso aqui, velho. Um que virou psicopata com isso aí, velho. Eu botei mesmo o bagulho nela, ó. Maníaca piromaníaco. É o título dela. Ai, morre não. Isso é o tight. É o tight. Ainda não estou pronta. Eu vou sopar mais uns depois. Eu tô indo lá farmar ferrinho. Fazer Duriel, que eu tenho que dropar o Chaco. Dropar o Chaco antes da temporada começar aí o negócio, né? Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Morri. Preciso de tempo para preparar isso. Ainda não estou pronta.
Pega fogo, cabaré. Preciso de tempo para preparar isso. Nossa. O ambiente me matou. Eu só não tomei o dano porque ativei o Berserk antes. Maluco, eu nem vi que estourou, velho. Ainda não estou pronta. Ah, foi essa merda aí. Ainda não estou pronta. Eita caralho. Me enfiei no meio da. Eu matar a bola. Da zona ali, velho. Preciso de tempo para preparar isso. Ainda não estou pronta. Valé, pô. Aí, sai fora, velho. Mano, agora o Lucky tá procando pra caralho, olha. Tá botando uns firewall pra Deus dará no chão, velho. Eu tenho que engarar essa chance de golpe brutal do meu. Chances não memória, tu não melhor. Não a chance, né? Mas tu tem que pegar alguma coisa que dê garantido. Isso. O vampiro dá garantido. E o bárbaro acho que tem que dar 4 crítico, um negócio assim, tem um bagulho lá do bárbaro. Tem um a cada 12 segundos. Sei porque os guri usam, eles dão 4 ataque crítico, aí o próximo é golpe brutal. Perícia das armas? Eu não sei o que é, sei que o bárbaro tem essa parada aí. Tem uma build de Deathblow que você usa perícia de armas, aí você vai trocando. Acho que na quarta vez que você troca ele é garantido o golpe brutal. É 8. Eu tô usando. Ai. Quem sabe certinho essas coisas aí é o ser logo. É o cracudo do bárbaro. O cara consegue fazer 3 bárbaros na mesma temporada. Tem o colarzinho de golpe brutal também, de borboletinha lá, você está usando ele. Isso é bom pra caramba. Verdade. Não, tô não. Ele é pra mim. Ficar em qualquer lugar que é lá. Mas se tiver target, o Duriel é o target dele. Falar em target, tem que pegar lá de novo e olhar qual é, onde é que dropa a calça dos lobisomem elétrico pro druida. Transformar os pets num lobisomem elétrico. Ah, porra. Tchau. Não. Ainda não estou pronto.
Ainda não estou pronta. Ai, caralho. Vamos sair do bagulho. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Eu peguei esse painel aí na frente. Vou botar. Vou botar aqui. Aqui, ó. Ainda não estou pronta. Beleza. Ai, caralho. Shit, work. Meu amigo. Eu não vi essa merda de erupção no chão, cara. E ela nasce na hora que você não precisa dela, entendeu? É bem na hora mesmo. Olha que desgreta. Porra. Vamos lá, mata esse boss. Ah, o bonequinho tá correndo. Tá no dedão. Caralho, tu acertou agora, viu? Agora pegou o dano aí, viu? Nó. Eu consegui dar IK até agora só umas 4 vezes. Uma DG que eu fiz, lá onde a gente gasta os ferros vivos. Ah não, mentira, faltou 4 XP pro level 15. Carai. Agora eu tenho que upar o meu exploit. Por último, reinforced. Eu botei. É, o que eu uso aqui pra garantir o golpe brutal é trocar de arma 8 vezes. Eu vou te mostrar esse aqui que você tem que usar. E aí, pessoal? Aí aquela borboleta, aquele amuleto, né, que é a borboletinha. Exato. Aí, vocês têm que usar. Saiu do COD? É COD. Rapaz, só que aí que tá, se eu usar ele, eu não vou conseguir os pontos suficientes pra... martelo ancestral. Martelo não. Death Blue. Do que você disse? É porque essa daqui que eu tô fazendo,
Essa é de coloca one 19 shot KO em tudo, né? Isso, one shot. Aí coloca 19 pontos em Death Blow. Ah, não, então essa aí que você tá usando uso escolar aqui não. É, Essa ela aí usa um outro amuleto. Ela usa um amuleto que tem 2 graus. Tem graus pra habilidades mas tem armas. E o dano excessivo lá, que é aquela marreta, ela vem com 6 de golpe mortal. Usa aquela marretinha verde. É. Só que uma que vem com 6, meu filho. Quero ver se Valeu. vai achar. Ah, né? Esse é o farm, né? É. Da hora o vídeo lá, hein, Imp? Eu acabei de vê-lo agora. Ficou bom, aquele lá ficou legalzinho. Muita novidade, hein, velho? Muita coisa boa. Muito bom, cara. Ainda bem, velho. O jogo ainda tá indo pro caminho bom, velho. Mais um. Essa saideira aí. Acabou-se. Acabou o elixir. Acabou a porra toda. GG. 21, 33. Pera aí. Pegando. Ainda não estou pronto. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Ainda não estou pronta. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Não, mas é só você perguntar o que você quer saber, o baiano. Agora, se for pra você bostejar no chat, é só você pegar e botar o simples assim, pô. Vai. Eu tô em live basicamente quase 15 horas, cara. Se eu não vi alguma coisa, não é por mal, entendeu?
Eu basicamente tô dormindo em pé aqui. Ainda não estou pronto. Nossa. Eita porra, olha. Preciso de tempo para preparar isso. Eu já vi uns vídeos que os caras faziam isso aqui, velho. Botava fogo num desses. Ainda não estou Um pronto. negócio de aranha desse jeitinho aqui. Chamado Beyblade, ó. Maníaco louco. Caralho, como é que eu morri? Eu fui querer fazer gracinha da Beyblade e eu morri. Ainda não estou pronta. Engraçado. Tá vendo? Eu tô dormindo em pé, cara. Fica girando e pá, morreu. Não, agora eu... Meu amigo, velho do céu. Nossa senhora, pera aí. Tem muito veneno aí. É muito veneno. Caralho. E olha que eu tô com um pote pra resistência mesmo. Preciso de tempo para preparar isso. Meu Deus. Ah, mano. Meu Que menino é Deus, esse? pera aí. Não, eu te recuar. Quando eu tenho shield eu não recuo não, mano. Ó. Para aqui, filho. Trava no chão e vai. Só fogaréu. Queima tudo, ó. Deram uma caixinha essa pessoa. Gasolina infinita, cara. Caramba. Cara, na Segunda Guerra Mundial essa era uma das piores armas que existia. Ah, pior que é mesmo. Quem peitava um cara desde de frente, cara? Ninguém, pô. Não, os caras chegavam perto dos bunkers, mano. Guess. Ficava dentro de um buraco de um bunker, isso aqui sem. Credo. Caralho, mano. Pô, 8 amarelo aqui, viu? Puta merda. Ó, isso, ó, tô bugado. Eita, Lele, em cima do negócio ainda, ó. Olha lá, eu não mato. Ai, ai. Tranquilo, pô, tem fogo infinito. Ainda não estou pronto. Pensar aí. Nossa. Há tempo. Imagina a cara de psicopata da minha maga fazendo isso aqui, velho. Nossa, que é item, mano. Ai, ai, sim. Ai, muito bom, cara. Preciso de tempo para preparar isso. Ah, isso aqui ficou divertido demais de jogar, mano. Na moral. Romancer. Não. Deixa ele estoura.
Olha o presentinho que tem aqui. Não. Preciso de Sai. Nossa, dano de veneno. Não consegui sair. Parou de vir bicho ainda? Não, ainda não, né? Ainda tem. Deixa eu ver. Tem uns bichos lá atrás. Não, acabou. Torrou tudo. Enfim, Meu corredorzinho fato disso aqui é igual o corredor da morte na escola, mano. O maluco não passa, não. Apanha até vai lá, chega. Ai. Caralho, tinha uma rua Kibara ali que eu não vi, velho. Ai não, medinho. Ah, não. Agora. Pera aí, vamos lá. Vou reviver. Vai, Luke, você consegue, cara. Preparar isso. É só macetar eles. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Varinha erótica. Eólica. Eu não lembro direito, mas eu já tô, velho. Só fez isso, gente. Caralho, varinha erótica. Ele tá dormindo aí já. Aí foi foda. Tá boa ali, velho. Ai, caralho. Caralho, eu pegar vocês ficou negativo de resistência elemental com mago. Essa é uma proeza foda, velho. Bom, tá bom. Opa, vou mandar vocês aí da live lá na amiga minha pra dar uma força pra ela. E eu vou nessa, amanhã nós tamo aí. Beleza, sim. Boa noite. Um abraço pra vocês. Valeuzão. E tamo junto. Até amanhã. Até amanhã. É isso, gente. Vou mandar vocês lá na minha amiga Pan. Ela tá jogando lá também um diablinho. Mandar uma moral lá pra ela. E amanhã a gente se fala. Ah, buildzinha tá ficando cada vez melhor, cara. Tá ficando cada vez melhor, cada vez mais divertida aí. Então, só alegria. Amanhã a gente termina de pegar nível 100. E GG. Valeu, guys. Tamo junto. Obrigado por tudo. Se vocês quiserem ver o resumo da Blizzcon, exclamação resumo, aí já tem todos os vídeos lá, tá? Vídeo sobre a expansão, vídeo sobre o patch 1.2.2, 1.2.3 e o vídeo resumo completo do dia de hoje que aborda todo o campfire que eles falaram com a gente. Tamo junto. É nóis. Falou.